mercado exija. Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite para você, agora 6 horas 5 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou Carlos Corsato, segunda rodada Série A1, Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta, Internacional de Limeira e Ponte Preta. Já você vai conferir todas as emoções desse jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior. Para Betchamps, vem jogar na Betchamps. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Pizza do Dadá, peça pelo delivery 37442121. E Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Tá no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, mesa de áudio, mesa de vídeo, a cargo de Felipe Marques. Toda vez que o Felipe, eu vejo o Felipe, o cabelo dele cresce um pouco mais, né? Você vê, né? Outros não têm, aí outros têm que comprar artificialmente e vida que segue, né? Mas é isso, Felipe Marques na mesa de som da equipe técnica mais técnica da rádio e da TV do Brasil. Comigo também Marcelo Jaera, chefe Corsato. E também
Anderson Grigoleto, o famoso, esse é famoso, o famoso Grigo, tá comigo na Jornada Esportiva. E você, claro, do Planeta dos Macacos, vem com a gente, porque a Jornada Esportiva tá no ar. 18h07, tá na hora de escalar as vozes que comigo fazem a grande Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Anderson Grigoleto. É ele, o repórter aqui dos canais Futebol Interior, trazendo o primeiro destaque, o destaque da macaca nega véia. O que você destaca da Ponte? Que prazer trabalhar ao seu lado, seja bem-vindo. A primeira do ano de 2022, não a sua, mas a minha. Prazer, grande abraço pra você, boa noite, Grigo. Boa noite, Carlos Corsato, a todos os amigos aí que estão curtindo essa jornada dos canais Futebol Interior. A macaca que veio de uma decepcionante derrota aí, segundo o seu torcedor tá dizendo, né? 3-0 para a equipe do Palmeiras. E hoje com mudanças. Gilson Kleina teve 2 dias de preparação. Mas vem mudanças aí, daqui a pouco a gente fala a escalação da macaquinha, que daqui a pouco entra em campo contra a equipe da Inter de Limeira, Carlos. Aqui no Facebook, abraçando o Wilson Correia, Lula dos Santos, coloca boa noite, Nação Ponte Pretana, Vivi Vicente, ô Vivi! Beijão pra você, minha querida. Obrigado por estar com a gente, viu? E você, tá ligado aqui nos canais Futebol Interior? Tô no Facebook agora. Facebook Futebol Interior. Você pode participar também pelo YouTube, você pode escolher, são 2 canais no YouTube, Futebol FI e Futebol Interior. E o bacana do YouTube que você pode colocar na sua TV. Quarta-feira, por exemplo, eu tava na metade da Covid, né? Saindo aí da Covid. E tive o prazer de colocar aqui na tela Marcelo, Claudinei, Anderson Grigoleto. Que imagem maravilhosa, cara. Tô pra dizer pra você que é a 8ª maravilha do mundo. Essa equipe é muito bonita. Então no YouTube você ainda pode ver a gente na sua TV. É só acessar Futebol Interior ou Futebol FI, são 2 canais no YouTube. E o adversário da Ponte, hein? A Internacional de Limeira estreou empatando com o Peixe. O que você destaca da Inter de Limeira, Grigor? A Inter de Limeira do técnico Vinícius Bergantin, que, como você disse, empatou com a equipe do Santos no Limeirão durante a primeira rodada do Paulistão 2022. Vem a Campinas tentando manter o bom futebol que jogou contra o Santos. Daqui a pouquinho também já escalada a Inter de Limeira para vocês. Legal, esse é o Anderson Grigoleto trazendo os destaques, Ponte, Internacional e Ponte. Ô Grigo, rapidamente, antes de trazer aqui o destaque do Marcelo e ir pro primeiro intervalo e depois a gente não para mais, escala a Ponte, mas sem numeração. Ponte Preta, os 11 da macaca do técnico Gilson Kleina. Manda pro ar aí. Vamos lá. Escalada desta maneira a equipe da Ponte Preta: Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Dedé de capitão, estreia, Guilherme Santos, Moisés Ribeiro, Marco Júnior, Leonaldi, Fecim, Luiz Fernando entrando como titular e Luca. Tá aí o time da Ponte Preta, acertei, hein? Luiz Fernando e Dedé. Falei na hora da macaca que eles poderiam entrar em campo. Na hora da macaca não, falei no resenha, né? Que foi na quinta-feira, que eles estariam em campo no jogo contra o time da Internacional de Limeira. E para narrar 90 minutos de muita emoção, e se Deus quiser, a primeira vitória da Ponte, já nesse Campeonato Paulista, a Rádio Futebol Interior tem ele. Solta a vinheta, Felipe. Vinheta bonita. Na ponta da chuteira. Vinheta mais cara do Brasil. Marcelo Corsato. Seu destaque, boa noite, Corsato. Boa noite, Carlos. Abraço pra você, Grigo, Felipe e você que tá acompanhando a gente nos canais Futebol Interior, no canal de áudio da Rádio FI. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Expectativa pra um jogo melhor, né? Jogar um pouquinho melhor do que jogou contra o Palmeiras, porque vamos e convenhamos, contra o Palmeiras foi uma vergonha, né? Vai enfrentar a Internacional de Limeira, que não é um time bobo. Expectativa boa para a estreia do Dedé e também esse Luiz Fernando, que quando entrou no jogo contra o Palmeiras me pareceu ter qualidade, né? Mas também não apareceu muito, mas me pareceu que sabe jogar com as bolas no pé, com a bola no pé, é inteligente, enfim. Vamos aguardar aí para que a nossa macaca faça um bom jogo, a estreia da Ponte dentro do estádio Moisés Lucarelli, nessa noite chuvosa de sábado, Carlos. Legal, esse é o Marcelo trazendo destaque. Ele vai narrar daqui a pouco Ponte Preta e Internacional de Limeira. Internacional de Limeira e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Bom, deixa eu mais uma vez aqui dar uma passadinha no Facebook. O Wilson Correia diz: vencer para não passar vexame novamente no Campeonato Paulista. O Luiz Antônio tá ligado com a gente, tá mandando boa noite a todos. Boa noite para você também, Luiz. Obrigado aí pela participação, obrigado por estar com a gente, tá bom?
Manda mensagem, Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol FI ou Futebol Interior. 18 horas, mais 12 minutos, o intervalo é rápido. A gente volta, não vamos parar mais, hein? Para Ponte Preta Internacional de Limeira, majestoso. A bola rola às 6h30 e você confere aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Carlos Costa. Liga o microfone, né, Carlos? Eu tô começando, viu, Felipe? Sempre, pra sempre, de bem com a vida no microfone dos canais Futebol Interior. 18 e 16, 6 horas, 16 minutos. Daqui a pouco, majestoso, tem Ponte Preta e Internacional de Limeira. Há pouco, conferimos com Edson Carlos, CIN, Web Rádio Bariri, Rádio Futebol Interior, o empate do Palmeiras com São Bernardo pelo placar de 1-1. Mais cedo, Jarbas Duarte transmitiu para os canais Futebol Interior a derrota do Peixe, hein? E Santos, hein? Santos perdeu para o Botafogo pelo placar de 1-0. Leandro Zago, técnico do Botafogo. São 2 jogos, 4 pontos. O Botafogo começa bem na competição e o Santos, 2 jogos, apenas 1 ponto ganho. Amanhã tem mais 3 jogos com cobertura da Série A1, né? Com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Além de Marília e Capivariano.
mais cedo, às 10 horas da manhã, Série A3, Campeonato Paulista, com a Marília FM, a narração do Ribeiro, grande Ribeiro. Amanhã, 10 da manhã, tem MAC e Capivariano, estreia do Marília na Série A3 do Campeonato Paulista. Às 4 da tarde tem São Paulo e Ituano, 18h30 tem Corinthians e Santo André, 20h30 tem Novo Horizontino e Mirassol. Às 4 da tarde com a equipe Gol de Placa, Sério Campos no comando, às 18h30 Jarbas Duarte, futebol ao vivo, futebol interior, na transmissão do jogo do Corinthians, e às 8h30 da noite o Kleberson e toda a equipe da Rádio Amizade de Novo Horizonte, grande Kleberson, parceiraço lá em Novo Horizonte, um abraço pra ele. Amanhã 8h30 da noite tem Novo Horizontino em Mirassol. Novo Horizontino que não começou bem o campeonato não, Novo Horizontino já tem 2 jogos, hein, nenhum ponto o time de Novo Horizonte. Ô Grigo, nossa produção preparou aí uma matéria com um jogador da Ponte Preta, é isso, ô Grigo? É, exatamente, Carlos Corsato. Quem falou com a imprensa essa semana foi o zagueirão Fábio Sanches. Vamos dar uma conferida no que ele disse. Fábio, nunca um jogador ou torcedor vai considerar a derrota um resultado normal. Mas enfrentar um adversário que não tem um investimento como o do Palmeiras pode ser encarado como uma estreia da Ponte neste sábado? Olha, acho que não. A gente fez a nossa estreia contra o Palmeiras, né? Independente aí de investimento, de equipe que a gente joga contra, a gente tem que estar sempre preparado contra quem vai jogar. E fizemos nossa estreia. Infelizmente não foi o resultado que a gente buscava, que a gente queria. E a gente respeita a equipe da Inter de Limeira, que também vem treinando há um bom tempo. Vimos o jogo que eles fizeram contra o Santos. Vai ser um jogo difícil aqui dentro de casa, mas a gente vai procurar impor nosso ritmo. Mas já fizemos a nossa estreia e vamos para a segunda partida. Wendel Coral, Rádio Central. Fábio, com a saída do Ivan, você se tornou, pelo menos no jogo de estreia, o capitão da Ponte Preta. O que o Gilson conversou contigo para que você assumisse essa responsabilidade e se permite, como você se sente tendo grandes chances de assumir esse posto em 2022? Olha, para mim é um motivo de orgulho, né? Ser capitão de uma grande equipe. Claro que tem suas responsabilidades também. Ano passado fui capitão, não sei se em 2 partidas aqui. Em outras equipes que passei também fui capitão. Então, claro que traz um pouquinho de responsabilidade, mas a nossa equipe ela tem muitos jogadores experientes, né? Que, independente ali de quem usa a braçadeira, todos dividem essa responsabilidade, todos têm essa liderança ali dentro, né? Então, para mim particularmente é um motivo de orgulho. E Carlos Corsato, da Rádio Futebol Interior. Fábio, o torcedor da Ponte ficou muito preocupado com o que viu na estreia em 2 dias de trabalho, o que pode ser melhorado. A lição é que a gente tem que estar sempre concentrado, né? Futebol ali são momentos que você desliga um pouquinho, que você acaba sofrendo. E o Campeonato Paulista é um campeonato muito rápido, um campeonato de tiro curto, onde você não pode, né, acabar dando esses vacilos. Daqui a pouco você abre o olho, já foram 5, 6, 7 jogos, e aí ter que correr atrás é complicado. Então a lição que a gente tira é de estar sempre concentrado, estar sempre organizado dentro de campo, né, para a gente estar podendo deslanchar, e agora a gente vai jogar dentro de casa, né? A gente sabe da força que a Ponte tem aqui no Majestoso, né? Mostramos aí, pelo menos desde quando eu estou aqui ano passado, a gente mostrou os nossos jogos aqui, a maneira que a gente joga aqui diante da nossa torcida. Então a gente vai procurar impor nosso ritmo aí para a gente estar conquistando a primeira vitória no campeonato. Tá aí então a palavra do zagueirão Fábio Sanches. Vai impor o ritmo, segundo ele mesmo disse, Carlos Corsato. 18h21, tá aí o Fábio Sanches, que hoje vai fazer dupla de zaga com o Dedé. No primeiro jogo, o Fabrício foi o zagueiro titular. Eu venho falando há muito tempo, não sei qual é a opinião do Marcelo e a opinião do Grigo também. Rapidamente, a gente tem um tempinho aqui para a escalação, já as escalações oficiais de Ponte Preta e Internacional de Limeira. Mas, pra mim, o Dedé, claro, né? Se tiver condições, se o Dedé jogar 25% do que o Dedé já jogou, vai ser titular no time da Ponte.
Mas para mim o zagueiro titular tem que ser o Thiago Lopes. Seja lá quem for o titular ao lado dele. Mas para mim o Thiago Lopes tinha que ser titular. Mas a segunda formação, segundo jogo, entra o Dedé, o Fábio Sanches, que foi capitão no outro jogo, junto com o Dedé. O que você pensa aí, Marcelo? Tô com você. Pra mim, Thiago Lopes tinha que ser titular. Pelo menos começar a temporada como titular. E depois os outros, né, que briguem por posição. É claro que se a gente for colocar nome, o Dedé de todos é o que tem mais nome. E o que tem mais futebol. Já mostrou mais futebol. Agora ele não joga há 2 anos, né? Um dos erros do Gilson Kleina contra o Palmeiras foi colocar 2 zagueiros lentos juntos, né? Não dá. Fábio Sanches e Fabrício, eles não podem atuar juntos. Não tem como esses 2 atuarem juntos. O Dedé, você vai dizer, mas o Dedé também é lento. Não, senhor. O Dedé, ele é grande, mas ele nunca foi um zagueiro lento. Ele se antecipa. Vamos ver como é que ele tá, como é que ele tá agora, né? Então, característica, eu tô dizendo característica aqui agora, né? Jogador por jogador, Fábio Sanches e Dedé, uma boa zaga. Casa mais. Fabrício e Dedé também dá uma boa zaga, né? Agora, Fábio Sanches e Fabrício não dá, cara. Que o Dedé sempre jogou mais de quarto zagueiro, né? O Dedé, na carreira toda, o Dedé foi quarto zagueiro. E o Fabrício, o Fábio Sanches joga de quarto zagueiro? Joga de zagueiro central. Agora o Fabrício, se você colocar ele para jogar de zagueiro central, vai ter dificuldade. Mas aí o Dedé vai para zagueira central. Sim, né? Então. Porque o Dedé ele já fez as 2. Mas se a gente for levar em consideração que o Dedé veio para ser titular, então o Fabrício seria reserva. Isso, mas eu tô com você. Para mim o Thiagão tinha que largar na frente. Também. Né? É um dos erros também do Gilson Kleina. Para mim, Thiagão tinha que largar na frente. Agora, eu não sei a quanto anda a condição física do Matheus Jesus, cara. Mas o Matheus Jesus, ele tem bola mais do que todo mundo aqui no meio campo. Tá gordo, a informação é que ele tá gordo. Tá fora de forma, né? 18 e 24. Infelizmente. Ô Grigol, e aí, rapidamente, um minutinho pra você. A dupla hoje, Fábio Sanches e Dedé. Como você acabou de dizer, né, você, o Marcelo, se o Dedé estiver em boa forma, aliás, mostrou a imagem dele aí agora há pouco, no treinamento, no aquecimento, ele dando uma cabeçada, que se ele acertar essa cabeçada, a torcida já direto pro gol, né? Quer dizer, mostrou que no aquecimento tá bem em forma. Dedé e Fábio Sanches. Vamos ver se essa dupla vai encaixar direitinho hoje. Concordo com vocês. Thiago Lopes fez por merecer. O garoto deveria ter a titularidade, mas nem no banco, por exemplo, no dia de hoje vai ficar, viu, Corsato? Bom, vamos lá então. Vamos para as escalações. Estava esperando aqui o Gilson Kleina, não sei se vai ter. O campo está muito molhado, campo pesado. A Ponte Preta entra em campo com o seu uniforme número 3, aquele que tem o hino no lugar da faixa, uniforme todo branco. Vamos fazer o seguinte então, vamos escalar as equipes. 30 segundos, Ponte Preta e Internacional, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta do técnico Gilson Kleina vem desta maneira para enfrentar o Leão de Limeira. Número 1, Igor Vinhas. 2, Norberto. 27, Fábio Sanches. 26, a estreia dele, Dedé, como capitão. E número 6, Guilherme Santos. O meio de campo da Ponte vai com o número 7, Moisés Ribeiro. Número 15, Marco Júnior. Número 5, Leonaldi. Número 20, Fecim. Número 18, Luiz Fernando. E fechando, número 9, Luca. Número 1, Igor Vinhas. Número 2, Norberto. 27, Fábio Sanches. 26, Dedé. 6, Guilherme Santos. 7, Moisés Ribeiro. 15, Marco Júnior. 5, Leonaldi. 20, Fecim. 18, Luiz Fernando. E 9, Luca. No banco de reservas, o Gilson Kleina tem Kaique França, Fabrício, Wesley, Matheus Jesus, Jean Carlos, Léo Santos, Matheus Anjos, Niltinho, Pedrinho, Igor, Formiga, Josiel e André Luiz. Macaca faz a sua segunda partida. Primeiro jogo perdeu 3-0 para a equipe do Palmeiras. E na próxima quarta-feira,
7 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, joga em casa novamente. Pega o Novo Horizontino no Majestoso. Futebol Interior. A equipe da Internacional de Limeira do técnico Vinícius Bergantin vem desta maneira para enfrentar a Macaquinha. Número 12, Lucas Frigeri. 2, Léo Duarte. 3, Rodolfo Filemon. 26, Xandão. E 6, Rafael Carioca. Número 5, Johnny Douglas. Número 20, o capitão Matheus Galdesani. 10, Felipe Silva. Número 7, é o Giovanni. Número 9, Ronaldo. E número 11, Osman. Repetindo a Inter, número 12, Lucas Frigeri. 2, Léo Duarte. 3, Rodolfo Filemon. 26, Xandão. E 6, Rafael Carioca. Número 5, Johnny Douglas. 20, Matheus Galdesani. 10, Felipe Silva. 7, Giovanni. 9, Ronaldo. E 11, Osman. O time da Internacional de Limeira, que estreou empatando com o Santos, 0-0 no Limeirão na primeira rodada e joga agora, depois desse jogo, contra o Ituano, fora de casa, em Itu, no Novelli Júnior, na quinta-feira, às 7 horas da noite. Arbitragem. A arbitragem de hoje fica com o Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. Assistente número 1, Daniel Paulo Zioli. Assistente número 2, Evandro de Melo Lima. O quarto árbitro, Humberto José Júnior. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Tá então, equipes escaladas, prontas Futebol e definidas. é aqui, na Rádio Futebol Interior. E esse árbitro, Pablo Rodrigo de Lima? Eu não lembro dele não, viu? Você tem lembrança desse árbitro aí, Marcelo? Não, é da nova geração, tem 28 anos só, né? Novinho. Novinho, árbitro da partida. Enfim, vamos aguardar aí, esperamos que faça uma boa arbitragem. Tem VAR, né? Esperamos que o VAR funcione o jogo todo, porque no jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo, o VAR não funcionou, né? Funcionou só no segundo tempo. Então vamos aguardar aí e saber a quantas andas, né? O Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, só 28 anos, Carlos. 18 e 29, campo molhado, grama encharcada, ruim pro goleiro, a bola não rola, a torcida da Ponte Preta realmente, né, a expectativa era grande, a Ponte criou aí um passaporte, é o Ponte Pass, né, que dava aí 6 jogos, né, com um preço bem bacana, quase até 50% de desconto nos ingressos, mas hoje, infelizmente, caiu uma chuva muito forte, agora há pouco, né, momentos antes da partida, e o campo realmente ficou muito encharcado, bastante molhado. O jogo vai atrasar um pouquinho, viu, gente? Os caras estão lá soltando ainda o tosse, né, o árbitro está conversando lá com todo mundo, né, agora eles estão ali um próximo ao outro com a máscara, né, a bola vai rolar já já. Vejo o Osman, Internacional de Limeira toda de preto, né, com o número branco nas costas. Hoje tá bacana pro narrador, quero ver vocês da imprensa reclamarem, né, dos números, né, porque hoje a Ponte, camisa branca, número preto. Esse uniforme da Ponte Preta, além de ser muito bonito, pra quem narra, pra quem trabalha no jogo, não tem como reclamar, dá pra ver nitidamente o número, pelo menos a camisa branca. Eu não lembro da camisa preta, né, mas o da camisa branca, olha, parabéns, lindo o uniforme e o número, olha, do jeito que o narrador gosta, Carlos. Da Internacional de Limeira também, o Igor Vinhas testado aí, né? Vai ser testado também nesse jogo, uma pena, porque o Igor ficou no banco aí do Ivan durante 4 anos, né? E agora tá sendo muito contestado aí, principalmente pelo jogo da última quarta-feira, mas também vamos combinar, né? Vamos combinar, se jogar tudo em cima do Igor Vinhas por causa de um jogo só, eu também acho que é uma injustiça com o cara, né? Vamos deixar o cara jogar e ver o que vai virar aí. Ele só falhou em um gol, né? Ele só falhou em um gol. Os outros 2 ele não conseguiu pegar, mas falhar mesmo ele só falhou em um gol. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wilson da Rocha, pro Hudson Batagini, grande Charlão, Renata Dalgalo, Edson Cláudio, todo mundo ligado com a gente. O João aqui Paulo canais está retransmitindo a gente no canal dele lá no YouTube, viu, Carlos? Grande abraço para ele, pro João Paulo, no canal do YouTube, transmissões ao vivo. A bola vai rolar, vai começar o jogo e para narrar 90 minutos de muita emoção, a Rádio Futebol Interior tem ele. Tem emoção.
emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Salve, salve, torcedor ligado no microfone dos canais Futebol Interior. Vai rolar a bola, segunda rodada Campeonato Paulista, nesta noite de sábado chuvosa em Campinas. Temperatura marcando 23 graus, 29 de janeiro de 2022. Nesse momento, um minuto de silêncio, homenagem aos mortos pelo Covid-19. O time da Internacional de Limeira vai dar o primeiro toque na bola. Inter que tem alguns ex-jogadores que passaram pela Ponte Preta. Esse 10 aí que vai dar o primeiro tapa na bola, já jogou na ponte o Felipe Silva. Vai começar o jogo. Ronaldo também tá lá pertinho da bola. Já jogou em Campinas no Guarani. Estava no Santo André. Enfim, vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Comigo, toda a equipe dos canais Futebol Interior, que tem a direção geral de Arthur, Eugênio Matias e Elcio Paiola. Coordenação do Carlos Corsato. Enfim, toda a nossa trupe com Claudinei Corsi, com Anderson Grigoleto. Também Felipe Marques, enfim, você ligado aqui no microfone dos canais Futebol Interior. E a equipe da Inter saiu com a posse de bola e já tomou um coice o jogador da Inter lá, o número 20, Galdesani, capitão da equipe, ex-Curitiba, tá sentindo o bumbum, a nádega é esquerda. Foi o 20, o Fecim da Ponte, que acertou o 20 da Inter, Grigô. O Fecim com o joelho acertou ali a região do cóccix, né? Do Matheus Galdesani, mas já levantou, tá tudo bem com o Matheus Galdesani, 0-0, Marcelo. Carlos, já acertaram a região, alguma região no seu cóccix alguma vez? Deixa eu aproveitar que você deu essa moral. Eu, Alexandre Girelli, ligado no YouTube, excelente jornada, abraço a todos. Pedro Roberto Colombera, boa noite. Vamos, Macaca, hoje vamos ganhar aqui no YouTube Futebol FI e também Futebol Interior. Pode pesquisar, são 2 canais do YouTube para você conferir a nossa jornada. E a expectativa de público, você fala, né, Carlos? E você falou aí, cara, eu, pelo que tô vendo aqui, não tem 1.500 pessoas no estádio. Vem, Inter, se segura aí, Ponte, cruzamento na banca do gol, afasta a zaga da Ponte com o Luiz Fernando, voltou, caiu com o Luca, perdeu, recupera o time da Inter com o Xandão, jogou a bola na frente pro Ronaldo, tá impedido não, vamos jogar, gente, agora sim, subiu o mastro. Lá do auxiliar número 2, o Evandro de Melo Lima, 35 anos, tá parado o jogo. A arbitragem com uniforme azul. O goleiro da Ponte Preta defendendo o gol dos portões monumentais, como diz o Carlos Corsato. Portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli, onde tem o busto lá do Moisés Lucarelli, o nosso goleiro Igor Vinhas, todo de vermelho, parecendo um tomate, um extrato de tomate, o goleirão da Ponte Preta. Vai pra bola, Igor Vinhas, na cobrança ali da marcação, do impedimento, jogou essa bola na frente, subiu o Luca, a zaga da Ponte Preta, a zaga da Inter chega, tira, a bola volta, sobra, a Ponte pediu uma falta pra cima do Fecim, o árbitro não deu não. É lateral, posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa pela direita, a bola caiu pro Dedé, deixou passar, o Norberto vai pra bola pro Manual. Diga lá, Carlos. Só pra fazer aqui a defesa correta da Ponte Preta, o Dedé tá jogando de zagueiro central e o Fábio Sanches tá jogando de quarto zagueiro. Então. Ou seja, eles jogam nas duas, né? Sim. O Dedé é quarto zagueiro, o também pode jogar de zagueiro central e o Fábio Sanches idem, né? O Fábio Sanches jogou contra o Palmeiras pela direita porque o Fabrício é canhoto, esse sim só pode jogar, só consegue jogar mais ali pelo lado esquerdo. E até achei no jogo, não sei se você entende assim, Carlos, contra o Palmeiras, que pra mim o Fábio Sanches falhou mais do que o Fabrício. Pra mim o Fábio errou mais até do que o Fabrício. Eu dei nota igual pros dois, viu, Marcelo? Cara, os dois primeiros gols, por exemplo, no miolo da zaga, né? Falha da dupla de zagueiro em si. Não vi diferença no jogo de um quanto de outro, não. Pra mim os dois foram ruins, mas o time inteiro não ajudou, né? Vamos, a estreia é hoje. E o Galdesani sofreu outra falta. É falta aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vai pra bola o Felipe Silva, ou Batiola, como queiram. Já atuou pela Ponte Preta. Outro ex-Ponte Pretano é o Osman. A Ponte tem também 2 jogadores que estão emprestados para Inter de Limeira, um goleiro e um zagueiro, mas nenhum dos dois estão no banco de reservas. Eu acho que devido a também aquela cláusula no contrato. Se segura aí, Ponte. A Inter vai pra bola, 2 na barreira. É aqui pela meia esquerda. Na bola o Rafael Carioca, que já interessou a Ponte Preta. Autorizado, chuveirão na boca do gol, passa por todo mundo. Tava lá dentro da grande área o Xandão. A zaga da Ponte fica com ela, segue jogando o Leonardo. Soltou essa bola na frente pro Moisés Ribeiro. Dividiu por ali com o Léo Duarte. Léo Duarte bateu na bola, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo, favorece a Macaca. Vai, Carlos. Série A1, Campeonato Paulista, mesmo horário aqui de Ponte Preta Internacional, 4 minutos, primeiro tempo, Ferroviária e Água Santa 0-0. Quando tem uma dificuldade de sair jogando aqui no campo de defesa, ela perdeu. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você.
você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Lateral, posse de bola para Inter. Léo Duarte vai pra bola. Jogou dentro da grande área. Procurava o Ronaldo. Tentou de cabeça, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lembrando que a Inter de Limeira estreou com um empate em casa com o Santos 0-0, Grigô. Perdão, Marcelo, só um detalhe, né? Olhando o gramado do Majestoso, ele tá, parece que bastante queimado o gramado, né? Você olhando, ele não tá de uma maneira muito agradável de se ver o gramado em si. Não sei se ele está rolando ali legal com poucos buracos, mas esteticamente falando, o gramado não tá bonito, né, Marcelo? Tá não, e tem algumas poças d'água, né, mas a bola até que tá rolando bem, viu? E muita gente falando, né, a Ponte Preta, o Carlos tem até mais informações, acertou salários aí atrasados, né, só tá devendo 13º, entre aspas, não deve mais, porque fizeram um acordo lá, né, e então a Ponte promete estar em dia já a partir de fevereiro com esse elenco que está aí, mas estavam devendo até pros caras que cuidam do gramado, pô, da grama do gramado. Né? Quer dizer, é um negócio, um absurdo, né? Tava devendo pra empresa que... Não pagaram a empresa que confecciona os ingressos. É um absurdo. Absurdo, quer dizer... Eu mais uma vez vou dizer aqui, e olha, eu não tenho nada contra a pessoa do Sebastião Arcanjo, muito pelo contrário, né? Quando ele assumiu, inclusive, eu tinha uma expectativa muito grande, respeito demais a carreira dele como político, mas como presidente da Ponte Preta, foi um horror. Foi um horror e o Marco Antônio Eberlin pegou uma bucha. O Marco Antônio Eberlin, ele só não vem aos microfones e mete mais na boca, né? E fala mais, porque eu já expliquei, né? Politicamente falando, o Tiãozinho foi muito importante para a vitória da chapa MRP. E o time da Inter de Limeira, cara, só dá Inter, velho. 6 minutos, só dá Inter. A Inter tá no campo de ataque, bola molhada, campo molhado, é falta de um lado, falta do outro. E a Inter tem Rafael Carioca, Felipe Silva, jogadores que pegam bem na bola. Vai pra bola ali pelo lado esquerdo, tá lá o Rafael Carioca. Tá na bola, mas ele deixou ali, pra quem bate com a perna direita é o Léo Duarte, chuveirou na boca do gol, subiu, a zaga da Ponte meteu a cabeça na bola, tirou dali. Era o Luca que tava ajudando na pequena área. E é outra bola parada, é escanteio pra Inter, lembrando que contra o Palmeiras tomamos um monte de gol por escanteio, hein, ô Grigô? Exatamente, Marcelo, é o primeiro escanteio do jogo, o primeiro escanteio da Inter, tá lá o Felipe Silva pra fazer a cobrança. Felipe, barbudo, vai pra bola, número 10, meias arriadas, do jogador da equipe da Inter de Limeira, Osman, cabeludo, já passou pela macaca, tá dentro da grande área, tá todo mundo se pegando lá dentro da grande área, parece casa de swing, o Felipe tá arrumando a meia ainda, ali pelo lado direito é o escanteio, vai pra bola, marca de 7 minutos passados do primeiro tempo, autorizado o chuveirão na boca do gol, Dedé tirou, voltou, sobrou pro Ronaldo, bateu pro gol, pra fora. O Dedé tentou tirar de cabeça, mas não conseguiu. O Dedé parece que não conseguiu subir nessa bola, ficou fincado ali no gramado, tirou meio que sem força, ela caiu meio que... por sorte, pro Ronaldo. Ele dominou, bateu pro lado que estava virado. A sorte nossa é que ele estava virado fora ali na mira do gol. Porque senão, hein, Grigô? Pegou muito mal na hora da finalização, o número 9, Ronaldo. Mas realmente um lance de muito perigo. Quase a Inter de Limeira abre o placar do jogo. Tá 0-0. E esse Ronaldo é perigoso, foi artilheiro do Campeonato Paulista em 2020. Aqui vem Ponte, campo de ataque, bola pro Luca. Entrada da grande área, chega, mete o pé na bola, Rodrigo Filemon. Na verdade é Rodolfo Filemon pra tirar dali, lateral pra Ponte, fez sim, já jogou na boca do gol de novo, Filemon, tava no Operário, tirou dali, Rafael Carioca tira de cabeça, a bola volta, sobra, Leonardo, vem o loirinho da Ponte, deu pro Fecim, lado direito, puxou pra perna direita, cruzamento na boca do gol, passa, vai embora. Olha a macaca chegando aí, assim que eu gosto de ver a macaca, viu, Grigo? É a primeira chegada da macaquinha nesse jogo. O Fecim ali já dentro da grande área, lado direito do campo, fez a finta levando a linha de fundo, mas ele pegou muito mal, né? Ele nem cruzou e nem chutou. Mas a Ponte chegou pela primeira vez, Marcelo. Tem gente reclamando aqui que o som tá baixo. É o João Batista de Paula, tá com a gente no Facebook. Vai, Carlos! A Ponte Preta fez 2 mudanças apenas. Você falou que o jogo da Ponte foi ruim, foi ridículo, mas a Ponte só fez 2 alterações daquele time que enfrentou o Palmeiras. Só o Dedé na zaga, na vaga do Fabrício, e o Luiz Fernando, que entrou no ataque aí no time da Ponte Preta. No mais, é a mesma macaca, viu, Corsato?
É isso. E o Luiz Fernando domina. Posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. O Leonardo foi pra bola. A bola sobrou pro Luiz Fernando. O árbitro marcou a falta do próprio Luiz Fernando em cima do 5 da Inter, que é o Johnny Douglas. O jogo tá parado, falta. Posse de bola é pro time da Inter no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Abraçando aqui então o João Paulo Velli, também o Saulo Belo, São Carlos torcendo pela nossa macaca. Abraço para todos os irmãos Ponte Pretanos. Luiz Merino Medel torcendo em Lisboa. Dali Ponte Preta, dali Luiz. Renata Dalgalo tá com a gente, Vivi Vicente também. Edson Cláudio, boa noite, boa noite. O Hudson Batagini tá dizendo: Marcelo, Carlos e Grigo, os 3 tenores do rádio brasileiro. Não. Abraço, queridão. Obrigado pela audiência aí, viu? Pedro e Luiz Merino torcendo em Lisboa pra Ponte. Vamos, nega véia. Maximino Antônio Tombini. Bom fim de tarde. Meu abraço de Passo Fundo, Carlos Corsato. Aonde fica a cidade de Passo Fundo, Carlos Corsato? Essa aí é fácil, né? Passo Fundo é no Rio Grande do Sul. Começar um ano com uma fácil, né? Pô. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Time tá nervoso. Será? Lula. As cidades que eu não sei, eu falo Venezuela, tá? O João Batista, abraço aí pro Caxim. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, Norberto cruzou na boca do gol pro Luiz Fernando, passa por ele. Passou por ele, passou pelo Léo Duarte, mas não, passou pelo número 7 da Inter de Limeira. Quem é o 7 narrador da Inter de Limeira? É o Giovani, tira dali, a bola bate no Marco Júnior, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito. Favorece a equipe da Inter, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Obrigado pela companhia, agora sim. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. O Alceu, Grigoleto, boa transmissão, vamos pra cima, macaquinha. São Carlos torcendo pela nossa macaca. Abraço pra todo mundo. Adão Lourenço, vai Ponte Preta pra cima dos caras. Robson Ferreira, hoje é dia de uma grande vitória. Vamos, Internacional. Boa, Robson, um abraço pra você. O Jorge Domingues está com a gente também. Amanhã o Jorge vai estar com a gente aqui no Portal Futebol Interior, no jogo do Timão do Povo, se eu não tô enganado. Rapaz, Norberto, faz isso não, Norberto. Foi pra bola, escorregou, acertou o jogador da Inter de Limeira. O árbitro me parece que diz que foi contato, mas a entrada foi temerária do nosso Norberto lá, hein, Grigo? Campo muito escorregadio, né, Marcelo? O Norberto tentou dar o bote ali na bola em cima da jogada do Matheus Galdesani. Ele escorregou e realmente acabou acertando o jogador número 20 da Internacional, que está sentindo ali o joelho direito. Mas o árbitro fez o sinal mesmo, né? Que foi um contato e vai ficar por isso mesmo. Mas pegou firme ali o Matheus Galdesani, viu? No Norberto acertou o Matheus Galdesani, né? Os dois ficaram sentindo, né? Mas a entrada foi do Norberto. Ele escorregou, mas acabou acertando forte ali o número 20 e o Matheus Galdesani. Carlos, tem VAR aí, viu? Mas eu vou agora aqui dar a minha opinião. Ele foi na bola. Ele foi na bola e repare que ele vai com o pé já pro corpo dele. Tipo assim, eu não quero acertar o cara. E ele foi na bola. Cara, é aquilo, Mas campo molhado não é bom evitar esses lances? Assim, mas... Carrinho? Não, lógico, evitar é bom, mas o carrinho por si só ele não é falta. O VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, 45 anos. O AVAR 1 é o Alberto Poleto Maceira, tem 41 anos. Tem um observador do VAR também, que é o Ednilson Corona, de 56 anos. E aí vamos pro Quality Manager, Eduardo César Coronado Coelho, de 52 anos. E temos também o assessor de vídeo, que é o Carlos Donizete Pianoski, que tem 63 anos. O quarto árbitro, para não deixar ele ciumado, é o Humberto José Júnior, 36 anos. Canais Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E o árbitro não deu nem falta, cara. Ele deu falta do jogador da Inter em cima do Norberto, cara. Exatamente, foi isso mesmo. Ele saiu ali como se fosse uma falta do Galdesani.
E a Ponte tá no ataque pela direita, bola com o Marco Júnior, ganhou do Osman, vai Marco Júnior, pra lá, pra cá, tentou fazer a finta pra cima do jogador da Inter. Escanteio. Aí o Osman chegou na bola, a bola se perde, vai embora, é escanteio pra Macaco, o Osman vai pra bola. O Jorge Domingos diz que vai estar amanhã no jogo do São Paulo contra o Ituano. É esse que vamos transmitir, São Paulo e Ituano. Acertei, não sabia o jogo, mas eu sabia que ele estaria aqui no futebol interior, Às 18h30 é Corinthians e Santo André com Jarbas. Vai pra bola, Fecim, perna esquerda, lado direito, chuveirão na boca do gol. O Luca de cabeça, Fábio Sanches tentou também de cabeça. Chega, Ronaldo mete o pé na bola, tira dali. A bola volta pro goleiro da Ponte na recuada do Guilherme Santos. O Edu Dias tá 100% na sintonia, diretamente da Oceania. Perto. Austrália, tá todo mundo ligado com a gente. Vem Ponte de novo, campo de ataque já. Arthur Eugênio, gira o tempo e placar do jogo, viu, queridão? Vem Norberto pro jogo. Lado direito, Marco Júnior jogou na boca do gol, bem à altura, chega Xandão. Tava na Ferroviária, o ano passado meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora, tentou recuperar o Ronaldo. Lateral pra Ponte, campo de ataque pela direita. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando 15 minutos passados do primeiro tempo. e o placar do jogo é esse. No majestoso Ponte Inter 0-0, Carlos. Mais cedo, a equipe do Botafogo venceu o Santos pelo placar de 1-0. Jarbas Duarte transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. Há pouco, Palmeiras e São Bernardo empataram 1-1. Rádio Futebol Interior transmitiu também com o Edson Carlos no comando. Lembrando que amanhã, 4 da tarde, tem Corinthians e tem São Paulo e Ituano com a equipe Gol de Placa, 18h30. Jarbas Duarte transmite para os canais Futebol Interior, Corinthians e Santo André. E às 8h30 da noite com a Rádio Amizade de Novo Horizonte, Novo Horizontino e Mirassol. Marcelo Corsato. É jogo que não acaba mais aqui nos canais Futebol Interior. O Gabriel Pantaleão. Não, é Gabriel Pantaléu. Vamos, minha macaca. Se eu falei errado seu sobrenome, você me corrige, mas aqui tá Pantaléu. O Fábio Gomes tá mandando abraço, todo mundo curtindo a gente. Futebol Interior no Facebook, aqui vem Macaquinha, vem Ponte, campo de ataque pela esquerda. A bola com o Luiz Fernando, apareceu no jogo Luiz Fernando. Aí chegou a zaga da Inter, tirou já o comentário, hein, do Carlos, analisando o que está acontecendo dentro das quatro linhas. É lateral pra Ponte, quem sabe o primeiro já era do jogo, Guilherme Santos. Toca essa bola pro Lucas, sai da grande área, o 9 da Macaca pro Guilherme. Chuveirou na boca do gol, Fecinho de cabeça! Já era! Gol! Ponte é da Macaca! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Quando eram passados 16 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta chegou pela esquerda. Guilherme Santos no cruzamento dentro da grande área. Encontrou o Fecim. Ele subiu pertinho ali da pequena área, desviou do goleiro Lucas Frigeri, que nada pôde fazer. Fecim! Pode comemorar, Fecim, a festa é toda sua e da nação Ponte Pretana. É, goleirão Frigeri, essa não deu pra você, amigão, ó. Já era, tá no fundo da rede. O primeiro gol da Ponte no Paulistão 2022 é dele, é do Fecim. 1 pra Ponte, 0 pra Inter. Detalhe, a selfie do gol da Macaca aí, Grigo. Que cabeceada bonita do Fecim, subiu muito bem ali dentro da grande área, desviou do goleirão, mas o cruzamento do Guilherme Santos ali pelo lado esquerdo foi algo de sensacional também. Parece que colocou com as mãos na cabeça do Fecim. 1-0 para Ponte Preta, tá bonito no placar, Marcelo. Primeiro gol da Ponte na competição, Fecim faz o primeiro gol e a Inter toma o primeiro gol da competição também, Ponte Preta 1, Inter 0. Canais Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Comentarista da Palavra Fácil hoje no jogo é Carlos Corsato. Não o faz faro isso, não. fino do comentário, já você vai falar, viu, Carlos? Fecim deu na direita, tocou a bola para Norberto. Norberto domina, Rafael Carioca tá na marcação, ele solta essa bola para Moisés. O Ribeiro, o Moisés foi pro Fortaleza, mas o Ribeiro tá na Ponte. Deu para Fecim, lado direito, chega a zaga, tira com Galdesani. A bola voltou, sobrou pro time da Inter. Ih, rapaz, segura aí, Osman. Esse é o Osman que eu conheço. Foi passar, passou errado, o Dedé chegou, deu o bote, ganhou. Saiu jogando, tocou a bola pro Fecim. Aí o Rafael
Rafael Carioca tava na bola, na verdade não era o Rafael Carioca, não era o Felipe, deu a bola voltou, sobrou pro Dedé, errou o chute, mas deu certo. A bola sobrou lá pro Luiz Fernando, número 18 da Macaca, deu a bola pra Guilherme Santos, soltou a bola pra Leonaldi, vem o 5 loirinho da Macaca, campo de ataque bom de bola, Leonaldi toca a bola pra Luiz Fernando deu pra Luca sai da grande área, Luca tá com a 9 da Macaca, devolveu, tocou a bola pra Guilherme Santos, deu assistência, o passe, tentou fazer a finta, Poça travou ele lá. Não conseguiu ganhar da posse. A bola voltou, sobrou. Giovani ganhou da marcação. Deu caneta pra cima do Moisés Ribeiro. Solta a bola no meio pro Felipe, pro Brachola. É o Silva. Vai pra marcação. Chega Leonaldi. Bata na bola. A bola voltou, sobrou. Lado esquerdo é pro Osman. Saiu da ponta, veio pro meio. Ganhou do Fecim. Ele vai bater pro gol. Não preferiu tocar. Soltou. Bola pra Galdesani. Na frente, solta. Bola pro Giovani. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte, tira com o Dedé. Dedé pediu falta, o árbitro não deu não, hein? Deu lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito, favorece o time da Internacional de Limeira. Fecim foi pra rede 16, olha a Inter, toca de cabeça do Osman, fora! Pra fora do gol! Osman que jogou muito contra o Santos, quase os caras empatam lá, hein, Grigo? Que cabeçada do Osman, ele subiu sozinho dentro da grande área, quase ali na marca do pênalti. Ele testou pro chão, a bola passou muito próximo ao poste direito do Igor Vinhas. Por sorte, a bola saiu pra fora em tiro de meta. Continua Ponte Preta 1, Inter 0. E aí, Carlos, 1-0, Macaquinha na frente. A Internacional de Limeira começou melhor, tá melhor no jogo, mas a Ponte Preta fez o gol, né? O que vale é a bola na casinha. Esse lance do Osman, até acho que se vai pro gol, o goleiro da Ponte pega, mas, né? Mas foi legal, a cabeçada saiu pra fora, bom pra gente. Mas a Ponte, a Internacional de Limeira começou melhor. Agora, vamos combinar, né? É claro que é só o segundo jogo, mas o time da Ponte Preta não é um time que propõe o jogo. Principalmente no comando do Gilson Kleina. O time da Ponte não vai propor o jogo. Ô, Corsato, mas em casa contra a Internacional de Limeira também. Em casa contra a Internacional de Limeira, a Ponte não vai propor o jogo. Né? Mas também não pode deixar o adversário dominar tanto assim, né? E vem de novo, bola pela esquerda, ninguém marca o Osman não, vai pra cima na marcação, pedalou, bateu pro gol, a bola passa, vai embora. Desde o jogo contra o Palmeiras, acho que a marcação tá muito espaçada nesse time da Ponte, principalmente nessa última linha defensiva aqui. Os caras parecem que não agarram, né? E tem 3 volantes. Não é porque tem o Covid-19 que não pode chegar junto, porque tá todo mundo testado aí, Carlos. É verdade, e tem 3 volantes, né? São volantes que sabem sair jogando, né? Mas eu entendo, e tem jogador da Ponte caído ali. Dedé que tá caído. Não, Dedé não. Eu acho que é o Moisés Ribeiro. Ribeiro. Não, Dedé, então é o Moisés Ribeiro que tava na jogada. Dedé tá ali. Mas é aquilo, Marcelo. Sabe, eu queria esperar mais um pouco, até pra gente começar, tipo, falar o time tá muito espaçado, o time tá muito isso, a Ponte joga assim. Eu acho que é apenas um começo, né? Mas, por exemplo, o Osman já teve 2 boas chances. E a gente, claro, né? A gente tem uma rusga com o Osman, né? Que aqui na Ponte não fez nada. Mas ele é bom jogador, ele sabe jogar, né? Então não pode dar bobeira não pro jogador da Internacional. Só confirmando, é o Moisés Ribeiro que está caído realmente, viu? André Luiz no aquecimento, mas vamos ver se vai dar ainda pro Moisés Ribeiro continuar na partida, viu, Marcelo? O Moisés Ribeiro que até não foi tão mal assim no jogo contra o Palmeiras. Eu gostei. Você que está acompanhando a gente lá no Futebol Interior, no Facebook, compartilha a nossa live, dá um joinha. Você que está no YouTube, Futebol Interior, ou então no FI, são os 2 canais aí do YouTube para você participar com a gente. E atenção, torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital Futebol Interior marca 23 passados, primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. 1 pra Ponte, Fecim foi pra rede, 0 pra Inter, Carlos Corsato. 23 minutos passados, primeiro tempo também. Campeonato Paulista em Araraquara, Ferroviária e Água Santa vão empatando pelo placar de 0-0. Mais cedo, o Botafogo venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0. Jarbas Duarte transmitiu nos canais Futebol Interior. Há pouco, Edson Carlos, um show de alegria no seu rádio. Transmitiu o empate do Palmeiras com o São Bernardo pelo placar de 1-1. Na segunda-feira tem Guarani em campo, o Bugre em campo, e você vai conferir o jogo do Bugre aqui nos canais Futebol Interior. Guarani jogando a partir das 8 horas da noite com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, a narração do Marcelo Bezerra
Guarani e RB Bragantino, 8 da noite. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. E pegaram de novo o Galdesani lá, cara. 10 faltas no jogo, 9 em cima do Galdesani. E o Fecim de novo, viu, Marcelo? De novo o Fecim. O árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira tá sendo, digamos assim, bonzinho, hein? O árbitro da partida com o Fecim, porque os jogadores da Ponte estão pegando firme no Galdesani. Agora foi o Léo Naldi que acertou o jogador da Inter. Desta feita não foi o Galdesani, não, foi o Johnny Douglas. O jogo tá parado. Tá com a gente no Facebook Futebol Interior, o Wilson Correia Lula dos Santos, o Mário Luiz Marque, é torcedor da Inter de Limeira. O Wilson tá dizendo, jogar sério, nada de driblar. No campo de defesa. Renata Dalgalo também tá com a gente. Enfim, pessoal que tá participando aqui da nossa transmissão, obrigado. Já no YouTube o Carlos vai registrar a participação do ouvinte. Inter de Limeira no campo de ataque, bola com o Ronaldo. Soltou atrás, joga a bola pro Johnny Douglas. Na esquerda pro Rafael Carioca, tentou cruzamento. Chega na entrada da grande área, Marco Júnior pra tirar pra Macaca. A bola voltou, sobrou, o passe foi curto pro Fecim. Chegou Batiola, foi pressionado. Ganhou, tocou pro Osman. Cruzamento na boca do gol. Foi um chutamento. E aí o Giovani tentou de cabeça, a bola ficou pra Ponte. Recua, Luiz Fernando, toca a bola pra Guilherme Santos. Assistência do gol do Fecim, por enquanto foi dele. Soltou, bola na frente, era pro Luca. Chega no carrinho. Filemon, mete o pé na bola, tira dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Já tem jogador da Ponte ali na beira do gramado pra entrar, hein? Não vai dar pro Moisés, será? Pelo jeito não vai dar pro Moisés Ribeiro, não. Tá ali André Luiz pra entrar na Ponte Preta. Vamos ver ali, vai levantar realmente. Não dá mais pro Moisés Ribeiro, número 7 da Ponte. Tá saindo então, número 7, Moisés Ribeiro. E tá entrando o número 95, André Luiz na Ponte Preta. A primeira substituição do jogo. André Luiz, 95. Carlos, o GK... já tem que fazer a primeira alteração aí por contusão. Sai o Moisés Ribeiro, entra o André Luiz, que o ano passado foi boa parte do campeonato da Série B titular. É isso, o André Luiz é um volante pelo outro, né? O André Luiz é mais marcador ainda. Eu gosto do André Luiz jogando ali como volante. Talvez ele resolva esse problema aí do espaço na marcação do time da Ponte Preta. É uma pena, o Moisés Ribeiro nos 2 jogos contra o Palmeiras foi bem e hoje também estava fazendo um bom jogo, sai contundido, é a primeira alteração aí do Gilson Clemente. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está com a gente no canal Futebol Interior no YouTube. Nós temos 2 canais agora, né? Então tem que ficar ligado, viu? Lá no Futebol Interior no YouTube, não deu em nada esse lance, vamos seguir aqui. Tem bastante gente com a gente lá. O R. Dias está perguntando qual canal está passando. Futebol Interior, pode procurar no YouTube, viu, o R. Dias. Fernando Lima, Everton Justino, também tá ligado com a gente. O Fernando Lima tá dizendo, boa noite, Corsato. É o Fernando Lima de São Bernardo do Campo. O pessoal tá lá no YouTube. Então são 2 YouTubes, viu, gente? Futebol Interior e Futebol FI. Escolha o seu e participe. Vem Ponte, Leonardo, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. Tem que arriscar mais, né? Campo molhado, bola molhada, tem que chutar mais, Grigo. E foi isso que o Leonardo fez agora. Da intermediária, pegou um chute, ele não pegou muito bem na bola, né? Por isso a bola saiu em tiro de meta para o goleirão Frigeri fazer o tiro de meta lá, cobrança de tiro de meta. Mas é o que você falou. Campo molhado, principalmente ali do lado defensivo da Internacional de Limeira. Tem muita poça d'água, então tem que bater de fora da área mesmo. Continua 1-0 Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vai. Marisa Moreno, boa noite a todos. Vamos Ponte, tá dizendo ela aqui no YouTube Futebol Interior, participe. A Inter perde o jogo, mas vem pro campo de ataque esquerda. Rafael Carioca, é bom esse lateral. Deu pro Osman, pro Rafael Carioca, sequei o menino. Na hora que ele foi cruzar, tá certo que o Norberto tava na marcação, a bola se perdeu, foi embora. E a Ponte, né, Carlos, e até o Grigo também, a Ponte já flertou com esse Rafael Carioca algumas temporadas já. Sim, ano passado, inclusive. Tava no Botafogo, né? Esse, eu não me engano, ele e o Guilherme Santos, os 2 estavam. Esse é do Vitória. Então, né? mas tava no Botafogo. Ele jogou no Botafogo ano passado. Não sei, eu sei que ele tava no Vitória. Ele era jogador do Vitória, é um lateral razoável, né? O Guilherme Santos, por exemplo, lateral esquerdo da Ponte, não foi bem contra o Palmeiras, mas hoje já deu assistência pro gol do Fecim, né? Então é isso. Você questionar os caras, né? Achei que pegou na mão do jogador da Inter, o árbitro não deu nada. A gente criticar também, depois de um jogo contra o Palmeiras, com o time titular, o Palmeiras voando do jeito que estava voando, tem que dar tempo ao tempo, tem que esperar.
Mas não, cara, se você achou normal aquele jogo contra o Palmeiras, cara, você me desculpa, cara. Eu não achei normal, Marcelo, falando... O duro é isso, né? O duro é as pessoas querendo imputar coisas que a gente não falou. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não fiz... Você é um cara inteligente, eu não fiz comentário algum sobre o jogo. Eu só falei que fazer juízo de valores por jogador por causa de um jogo fica complicado. E aqui vem Inter, Galdesani tá jogando bem, hein? Tocou pro Felipe, deu a bola pra Giovani. Cruzamento na direita, na boca do gol do Léo Duarte. A bola se perde e vai embora. E o Ronaldo ficou reclamando lá. Ficou reclamando o barbudo Ronaldo da Inter de Limeira. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Esse é o nosso homem vinheta, Gabriel Ribeiro, o São Paulino. Pegou no microfone, quer falar? Fala, Grigo. Não, só para informação. O Rafael Carioca, como vocês estavam falando, 29 anos, passou pelo Vitória e pelo Botafogo na temporada passada. Olha o time da Inter, campo de ataque pela direita, vem chute na boca do gol para pegar o goleiro da Ponte. Giovani bateu pro... Eu achei que na origem da jogada, quando ele recebeu o passe, ele fez falta do Guilherme, mas o árbitro disse que não. Seguiu o jogo, o chute foi fraquinho, mas o Igor foi pra bola porque o campo molhado, bola molhada, não deu rebote o nosso goleiro, viu, o Grigo? Fez a firme defesa ali o Igor Vinhas, bola perigosa, bola rasteira no canto esquerdo, o Igor Vinhas estava bem posicionado, segurou firme. 1-0 Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E agora o Dedé foi sair jogando ali, escorregou, quase perdeu. Achei que não foi falta, mas o jogador da Inter ficou caído. A bola sobrou para Ponte Fecim. Fecim deu a bola para André Luiz, deu para Leonaldi. Só que o árbitro vai ter que parar o jogo. Vai ter que parar o jogo, o árbitro. Ih, rapaz. O Leonaldi foi pra cima ali do jogador da Internacional de Limeira. Alguma coisa aconteceu, hein? Alguma coisa aconteceu. E o Leonaldi tá falando, aqui é a nossa casa. Aqui é Macaca. É isso, né, Grigo? Foi ali com o jogador Giovani, número 7, a discussão do Leonaldi. Realmente, o árbitro estava bem em cima da jogada ali. Eu acho que a reclamação foi da jogada do Dedé, naquela escorregada que ele deu lá atrás. O Giovani deve ter falado alguma coisa. Ficou bravo o Leonaldi, hein? Foi na bola, olha lá, ó. Ele chutou a bola, não fez nada. Não foi nada, realmente foi nada. Ele quase perdeu a bola, mas saiu jogando. E o Dedé depois ficou bravo com o Igor Vinhas, porque ele fez a proteção pro Igor sair e pegar a bola. E o Igor não pegou. E tem um problema, né? O campo tá molhado e a bola tá parando. Então não dá pra você sair jogando. E a bola tava com a Ponte, o árbitro tem que devolver essa bola pra Ponte. Tem jogador da Inter perto dele lá, vai devolver pra Ponte. Se ele devolve pra Inter, eu parava de narrar o jogo aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. E é claro que se eu paro de narrar, o Carlos ia... assumiu o microfonaço dos canais do Futebol Interior então com toda a categoria. Então vem o time da Ponte, Norberto tocou pro Fecim, grande área, lado direito, fez a finta, perna esquerda tocou, Leonaldi dominou, Norberto atrapalhou ele, a bola voltou, sobrou. Norberto, deu uma de zagueirão. E aí na sequência contra-golpe da Inter, a bola para na poça, voltou, sobrou para Ronaldo solta essa bola para Giovani aqui pelo lado direito, campo de defesa lado esquerdo do Guilherme Santos. É isso que a torcida da Ponte gosta, que o cara se jogue, que o cara se joga, que o cara saia com o uniforme todo sujo. A bola voltou pro time da Inter, chega a Luca, deu uma melhoradinha ali na geral, hein? Depois começou o jogo, deu uma melhoradinha. O pessoal tava dando aquele tapa no beiço, né? Não pode ainda entrar com cerveja no estádio, né? É uma pena, né, cara? São Paulo não, né? É uma pena, né, cara? Curitiba é uma pode, delícia você assistir Belém do jogo. Pará pode. É uma delícia. Na minha época podia, cara. É uma delícia você assistir jogo dando um tapa no beiço. E vem Inter de Limeira. Opa, André Luiz. Vai tomar cartão. Vai tomar cartão. Primeiro do jogo, falta em cima do Johnny Douglas. Você viu lá, né, Grigo? Confirmando aí, então, primeiro cartão do jogo, primeiro cartão para o André Luiz, número 95 da Ponte Preta. Uma entrada muito perigosa, realmente, do André Luiz. Campo molhado, esse carrinho é um perigo, né? Agora, o Gilson Kleina, do jogo anterior contra o Palmeiras, ele tirou o Marco Júnior, você lembra, né? No intervalo. Porque tinha cartão. Tinha cartão amarelo. Ele acabou de colocar o André Luiz, cara. Vai tirar. Pode ter certeza que ele vai tirar. E o André Luiz aproveitou e deu uma moral pros caras que cuidam do gramado, que ele já fez a falta e já deu uma
carpida na grama lá, que ele saiu roçando tudo ali. Nossa, que jogada perigosa, cara. Tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente quando o campo tá assim, não pode ser desse jeito, né? Tá certo que ele não teve intenção nenhuma. E outro problema, bola molhada, campo molhado, os caras têm jogador que batem bem na bola, pegam bem na bola, o Batiola tá lá, que é o Felipe Silva. Onde você arranjou esse negócio de Batiola? É o apelido dele no Ceará, Felipe Batiola. Quando ele jogava no Ceará. Passou pela Ponte Preta, você lembra, né, Carlos? Não lembro. Passou pela Macaca, não lembro. Felipe. Passou também, de passagem, meio que Osman. Não lembro. E o Rafael Carioca tá na bola. Já jogou, viu, Carlos? No Botafogo também. Vai pra bola, meia direita. Vitória também. Perna canhota. Autorizado direto pro gol. Desvio, pegou o goleiro. Tranquilo, né, Grigo? Sem problema. Tranquilo. Muito bem posicionado ali o Igor Vinhas, sem dificuldades, vai fazer a reposição de bola 1-0 para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu vou ter que sair do Facebook aqui para ver se as mensagens voltam, porque deu uma travada no meu Face. Forçado. Então daqui a pouco eu volto lá no Face. Fala, Carlos. O Itanael Silva tá ligado com a gente também, conferindo aqui Ponte Preta Internacional pelo YouTube Futebol Interior. É isso, e atenção, torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando 35 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. e o placar do jogo é esse. No majestoso, todo molhado, a Ponte vence. Gol de Fecinho pra Ponte, 0 pra Inter. Carlos. 35 passados, primeiro tempo, Série A1, Campeonato Paulista, Ferroviária e Água Santa. Nesse momento vão empatando pelo placar de 0-0. Vai você, Marcelo. Vem Ponte, campo de ataque, Luiz Fernando invadiu a grande área, passou o primeiro, não passa o segundo. Tava lá na recuperação o jogador da Inter dentro da grande área, o Johnny Douglas pra tirar dali, a bola voltou, sobrou pra Leonaldo, toca a bola pra Guilherme Santos, passe errado. Vai, Carlos. E lembrando que amanhã, às 4 da tarde, tem São Paulo e Ituano com a equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos, com Jorge Domingues. Nos comentários, às 18h30, Jarbas Duarte transmite Corinthians e Santo André. E às 8h30 da noite, com a Amizade de Novo Horizonte, tem Novo Horizonte de Mirassol. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. O Arthur tá dizendo que somos os 3 tremores. Tá bom, né? Tá valendo. Posse de bola pro time da Inter de Limeira, bola com Rodolfo Filemon, ex-operário, solta a bola na direita para o jogador que é o Johnny Douglas, soltou pro Felipe dentro da grande área para Ronaldo, dominou. Arthur Eugênio falou que o Ronaldo seria o novo Luizão do futebol brasileiro, jogou bola na frente, chega Dedé! Mas ele é bom centroavante. Tira dali! Mas Luizão não, o Arthur exagerou um pouco, né? Eu não acredito que o Arthur falou isso não, o Falou, Arthur conhece falou. futebol. Não, Falou. o Arthur conhece Só futebol. não provo, mas ele falou. Não, o Arthur conhece futebol. Eu não acredito que ele falou isso, não. E agora, outra coisa, tremores, é que normalmente, né, quem torce pro time que o Arthur torce, quando vê 3 Ponte Pretano, treme. É escanteio pro time da Inter, se segura aí, Ponte, se segura aí, Ponte, e escanteio, lado direito, perna esquerda, bola pra dentro da grande área, viajou, sobrou dentro da grande área, tira, André, tira daí, André, tira daí, André. Não tirou, perdeu, recuperou o time da Internacional de Limeira, bola com o Galdesani pra lá, pra cá, Fecinho deu pro Norberto, agora sim o Norberto tira. Ô, Grigo, pede pro André Luiz dar um bico na bola quando estiver dentro da grande área, vai. O André Luiz entrou bem seguro na partida hoje, viu? As duas participações dele, uma na falta no carrinho lá, levou o amarelo, e agora quase complica aí a Ponte Preta nessa saída de bola. Inter de Limeira no campo de ataque, bola com Giovani, recebeu um petardo, dominou bonito, aqui no comando, tocou bola pra Osman, dentro da grande área, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Passa por todo mundo, vai embora. A Inter chegando de novo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Marcelo. Fala, Carlos. Abraço aqui pro pessoal que tá com a gente no canal de áudio Futebol Interior. Você pode conferir pelo site futebolinterior.com.br/rádio. Pessoal que tá com a gente em São Paulo, Americana, Valinhos, Rio de Janeiro, Jundiaí, tá em Osasco, Barretos, Fernandópolis, Limeira, Rancharia, São Lourenço, Santiago do Chile, no Chile. Tem um app ligado, Sorocaba, Teresina, Simão, Presidente Epitáfio, Santos, Pirassununga, Parnamirim, Taubaté, todo mundo ligado na sua transmissão. Você falou Pirassununga, lembrei
de dar um tapa no beijo, né? Pirassununga é terra lá da Caninha. Pra quem gosta, né? É posse de bola pro time da Inter de Limeira, vem de novo pro campo de ataque, trabalhando sempre pela esquerda, bola com o Osman, chega Norberto dá o bote, ganha pro time da Ponte Preta. Você prefere puro, com gelo, limão, açúcar, como é que você prefere? Com um limãozinho, açúcar, uma caipirinha vai bem, né? É posse de bola pra Rafael Carioca, levantou, tocou na entrada da grande área, Norberto tira, Fecinho, artilheiro do jogo de cabeça, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, perdeu, na sequência recupera a Internacional de Limeira, bola com o Felipe, deu pra Ronaldo das costas pra marcação, toca a bola um pouco mais à frente, meia esquerda, Johnny Douglas tocou a bola no meio pro Galdesani, chega a zaga da Ponte, tira, a bola voltou, sobrou, parece que a bola procura esse Galdesani, cara, sobrou na direita pro Léo Duarte, vai trabalhando pra Giovani, soltou, enfiou, tocou na frente, era ali pro jogador que era o Felipe, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito favorece o Leão, o time da Internacional de Limeira, aqui no Facebook Futebol Interior, compartilha aí, gente, a nossa transmissão, chama mais gente aqui pro nosso planeta, tem um monte de torcedor da Inter também, viu? Um abraço aí pros torcedores da Inter, lateral pro time da Inter, bola pra dentro da grande área, Fábio Sanches meteu a cabeça na bola, tirou dali, completa Léo Naldi, a bola voltou, sobrou dentro da grande área pro Ronaldo, queimou pro gol, bateu, bate na zaga da Ponte, sobrou, voltou, quem tava lá era o André Luiz, a bola volta, sobra pro time da Inter ainda, quem domina por aqui é o Johnny Douglas, cruzou na boca do gol, Dedé de cabeça tira, a bola volta, sobra pra Galdesani, ganha a segunda bola, toca a bola pra Xandão, vem pro campo de ataque quase todo o time da Inter, concessão do goleiro no campo de ataque, no campo de defesa da Ponte Preta, no ataque da Inter, a bola pela esquerda, com ele, Osman cabeludo, toca a bola pra Felipe Silva, chega na marcação, o Luca ajudando aqui, e todo o time da Ponte atrás da linha da bola, aqui no último quarto do gramado, a bola pro time da Inter pela esquerda, Osman, Felipe, deu pro Rafael, cruzou na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, pra trás, tira dali, me parece o Marco Júnior, a bola se perde, vai embora, escanteio lado esquerdo, favorece o Leão, favorece a Inter, Grigol. Quem tava na bola lá era o André Luiz, viu, Marcelo? Ele pegou meio na orelha da bola, a bola acabou saindo em escanteio. Mais um escanteio para a equipe da Inter, vem bola na área da Ponte Preta. Tem gente dizendo que a Inter vai empatar, é o Edson Barreira, eu espero que não, o Edson, mas, né, pode sim. Boa noite para você, escanteio para a Inter, lado esquerdo, vai para a bola Felipe dentro da grande área, Rodolfo Filemon e o Xandão, o Ronaldo tá lá também, 41 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 Macaquinha, Fecim foi para a rede a 16 minutos deste primeiro tempo, Felipe para a bola, chuveirão na boca do gol, e Igor saiu jogando errado, a bola voltou, sobrou, o árbitro vai marcar pênalti. O árbitro vai marcar pênalti. E uma besteira do Igor Vinhas. Saiu catando borboleta. E aí, na sequência, o árbitro marcou pênalti. Eu não tenho dúvida, pra mim foi pênalti. E você, Grigol? Sem dúvida nenhuma. Saiu muito mal na bola o goleirão Igor Vinhas. A bola ficou quicando ali, né? Pela má saída dele, ele errou a bola. E ali... No bate-rebate, o Dedé deu o carrinho em cima do Johnny Douglas, o juiz em cima do lance anotou a marca da cal, pênalti para a Inter de Limeira. O Igor Vinhas, pelo amor de Deus, hein, cara. Pra mim foi pênalti, Carlos, e pra você? Pênalti, né? Carrinho por trás. Pênalti. O juiz estava muito à frente, né? E foi pênalti do Dedé. Pênalti. O Igor, ele só vai se recuperar dessa bobeira se ele pegar o pênalti. Ou se a Inter... perdeu o pênalti, mas, cara, não sei não, hein, o cara dobra o joelho ali, acho que o Dedé não acerta ele não, vamos ver, se bem que o árbitro tá colocando todo mundo ali na lista da grande área. O problema, Marcelo, é que o Dedé dá o carrinho por trás, né, como é que o cara vai dobrar o joelho, né, se ele não tá vendo o seu oponente, né, o Dedé dá o carrinho por trás aí já não tem jeito, não tem como você defender, né. Vamos ver, o Igor Vinhas vai lá pra dentro do gol. Cara, não tem como ajudar o Igor nesse lance, cara. Calma, e se ele pegar o pênalti? Mas pelo amor de Deus. Renata Dalgala tá com a gente. Obrigado pela audiência. O Marcelo Silva Dias, boa noite, cheguei agora. Boa, Marcelão. E tem pênalti pros caras, eles podem empatar o jogo. Pra bola, Ronaldo. Igor Vinhas, tá no meio do gol. Saiu mal na cobrança de escanteio. E aí gerou toda essa muvuca dentro da grande área. Vamos ver, né? Teve um jogo... acho que foi do Guarani contra o São Paulo, que o jogador do São Paulo já tava para bater o pênalti. Tava tudo certo. Mesmo assim o VAR chegou e falou, não foi pênalti. Eu ainda tenho esperança. Quem sabe? Mas o árbitro tá conversando lá com o pessoal, com a equipe da arbitragem. O Pablo Rodrigo Soares de Oliveira tá com a mão no ouvido esquerdo. Você tá vendo lá, detalhe, né, Grigol? Marcelo. A única chance é se pegou no braço de alguém ali. Né? Na realidade, na jogada... o Dedé subiu mais que o Igor Vinha. Ele acabou desviando a bola do Igor Vinha. Se você ver atentamente na jogada, eu acho que não desviou, não. A bola chega a dar uma quicada na cabeça do Dedé.
Então, se foi isso, pode até dar uma aliviada no Igor Vinhas. Mas se o Dedé tava na bola, por que ele foi? Parece que vai ser cobrado o pênalti mesmo. 43 minutos e 50, quase 44. A Internacional de Limeira pode empatar o jogo. Ronaldo vai pra bola. Vamos, Igor Vinhas. Você já fez muita besteira, cara. Já fez muita besteira no jogo da estreia. Pega esse pênalti aí. Ou então, Ronaldo, joga essa bola lá no centro de Campinas, lá na Praça dos Pombos. Vai, Ronaldo. Quem sabe você joga essa bola na Praça dos Pombos. Vai, Ronaldo pra bola. Trotando, perna direita, correu, bateu no cantinho, gol. Já era. Igor Vinhas no canto direito, bola no canto esquerdo, tá empatado o jogo. 1-1, detalhe, selfie do gol aí. Vai nessa, Grigo. O número 9, Ronaldo, ele veio trotando, como você bem frisou na narração, como se não fosse chegar na bola. Com toda a calma, de pé direito, colocou no lado esquerdo do Igor Vinhas, que caiu pro lado direito. Bola num canto, goleiro pro outro, empata a Inter. Agora Ponte 1, Internacional também 1. E teve o ouvinte que falou aqui, o internauta que falou, o Edson Barreira, que boca, hein, cara. Inter vai empatar, empatou mesmo. Com uma boa ajuda do nosso goleiro. Cara, já deu pro Igor Vinhas, viu? Esses mas dois não foi jogos ele que aí já fez deu o pro pênalti. Igor Vinhas. Já pode substituir no segundo tempo. Eu discordo de você, Marcelo, mas não foi ele que fez o pênalti, tá? Não foi ele que fez o pênalti. Só para deixar claro isso para você, que ele falhou, mas ele não fez o pênalti, né? E a Inter empata, a Ponte toma o 4º gol na competição, a Internacional de Limeira faz o primeiro gol, tá empatado o jogo 1-1. Cara, esse é o resultado justo do jogo. A Ponte não faz até aqui um jogo para vencer a Inter. 2 minutos. Vamos até 47. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 45 minutos e meio passados do segundo tempo no placar. E o placar do jogo é esse. Tá tudo igual, 1 pra Ponte, fez sim, 1 pro time da Inter, Ronaldo, Carlos. 46, primeiro tempo, a Ferroviária e Água Santa vão empatando 0-0. Tô aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Na segunda-feira, 8 da noite, tem RB Bragantino contra o Guarani. Marcelo Bezerra transmite o jogo nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte vinha pro contra-ataque pela esquerda com o Luiz Fernando. Chega a zaga da Inter pra tirar dali. Vamos terminar esse primeiro tempo. 1-1 tá bom, vai. Vamos terminar esse primeiro tempo. Não chuta mais nada no gol lá não, viu, Inter? Tô com medo. Não chuta mais nada no gol lá. Porque o nosso goleiro parece aquele leite condensado. Bateu, tomou, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tô pegando o ranço do Igor Vinhas, cara. 46 minutos e meio passados deste segundo tempo. 1-1, Ponte Preta e Inter, Inter e Ponte Preta. Lateral, posse de bola pro time da Inter de Limeira. Bola pelo lado direito, sobe a zaga da Ponte pra tirar dali. O pênalti, o Carlos disse, verdade, foi cometido pelo Dedé no erro do goleiro Igor Vinhas, que sai mal na cobrança de escanteio. Aí fica uma muvuca dentro da grande área. O Dedé dá um carrinho e faz um pênalti. Ali o Dedé que tá estreando com a camisa da Ponte. E pra ajudar nós, faltando 10 segundos pra terminar o jogo, os caras têm mais uma falta. Falta campo de ataque pela direita. Vai pra bola ali. Tá na bola pela direita, Léo Duarte. Também com a perna esquerda, quem pega bem na bola é o Rafael Carioca. Tá todo mundo lá dentro da grande área. Quem sabe aí Inter de Limeira não vai pro vira que vira. Dizem que de virada é mais gostoso, mas eu quero que isso não aconteça. Que o jogo termine pelo menos no primeiro tempo empatado. 2 na barreira do goleiro Igor Vinhas. Vai pra bola, por ali, é o Felipe, chuveirou, na boca do gol, Dedé, mete a cabeça na bola, tira. Bola se perde, vai embora, acaba o jogo, juiz. Acaba o primeiro tempo, juiz. 47 minutos e meio, ele tinha prometido 2. Já passamos 30 segundos do que ele prometeu, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Majestoso. A Ponte saiu na frente com o Fecim, mas o Ronaldo empatou de pênalti para o time da Internacional de Limeira. Tá tudo igual, 1-1 no Majestoso. Começa o intervalo FI, vem aí, desfilando, sapato alto, brilhantina, Carlos Corsato na passarela da Rádio FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo, 1 para Ponte, 1 para Internacional de Limeira, campo molhado, Ponte Preta e Internacional vão empatando 0-0, esse árbitro também tá de sacanagem, né? Ele deu 2 minutos, o pênalti foi a 41, foi cobrado a 44, teve alteração, ele deu 2 minutos de acréscimo, né? Mas tudo bem, não vou criticar o árbitro,
também por causa do acréscimo, né? Mas é isso, um pra Ponte, um pra Internacional de Limeira. Ô Grigo, rapidamente aí o torcedor da Ponte quer saber quem que o Gilson Kleina tem à disposição no banco de reservas aí pra, se quiser, fazer mudanças nesse intervalo do jogo, hein, Grigo? O Gilson Kleina relacionou os seguintes suplentes: Kaique França, Fabrício, Wesley, Matheus Jesus, Jean Carlos, Léo Santos, Matheus Anjos, Niltinho, Pedrinho, Igor Formiga, Josiel e o André Luiz, que já entrou no jogo. Legal, esse é o banco da Ponte para o torcedor da Internacional de Limeira, para o torcedor do Leão, os jogadores à disposição do Bergantim no banco de reservas. Vamos lá, os suplentes da Inter é o Rafael Pim, Tito, Pedro do Rio, o Mancini, o Gui Mendes, o Júlio Rush, o Diego Tavares, o Gui Pira e o Lima. Tá certo, esse é o banco da Internacional de Limeira, Rafael Pim, né, que foi muito bem em 2020 com a camisa da Internacional de Limeira, aí veio jogar no Guarani, voltou lá para a Internacional de Limeira, mas desde então não consegue mais ser titular, né? Temporada 2021 perdeu a posição para o Jefferson Paulino, que hoje é jogador da equipe do Santo André, né? Estava no Brusque, foi jogar no Santo André, e agora é reserva do Lucas Frigelli, goleiro titular hoje da Internacional de Limeira, o Rafael Pim, que depois que passou aqui pelo Guarani, não conseguiu mais se firmar no gol da Internacional de Limeira. E olha que em 2020 ele foi cotado para ser goleiro do Palmeiras, hein? Foi cotado para ser goleiro do Palmeiras e não foi. Estou recebendo aqui no grupo de Zap, né? Do Arthur Eugênio, engraçadinho, o Arthur tá dizendo aqui, ó. Hashtag fica Igor Vinhas. Você disse o quê do Arthur? Engraçadinho ele. Fica Igor Vinhas. Tá feliz o Arthur Eugênio, o time dele tem 100% de aproveitamento. Vai pegar o Touro Louco na segunda-feira, Marcelo Bezerra, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante. O Albert Cavalcante vai ser, com certeza, em breve, ator da Rede Globo de televisão. E também o Claudinei Corsi. Um abraço pro grande Claudinei Corsi. Tô recebendo aqui... Talento e boniteza o Albert tem de sobra, né, cara? Porque como é bonito o Albert, né, cara? Vamos lá. Tô recebendo aqui que o treinador do São Caetano caiu. Mas já? Né? É o Max Sandro. Aliás, isso. São Caetano... Eu ia falar Wilson Max, é Max Sandro. São Caetano contratou um monte de jogador experiente, né? Rildo, por exemplo, está no São Caetano, né? E o São Caetano demite o treinador, o Max Sandro. Informação que você vai conferir daqui a pouco na íntegra no site futebolinterior.com.br. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, vou bater um papo aqui, deixa eu ver se eu vou pensar, que o Marcelo falou bastante, tá cansado. Não, pode ficar, pode brilhar. Eu acho que eu vou falar sozinho nesse pouquinho de tempo, porque ele não chama eu pra comentar, né? Então eu vou falar sozinho nesse intervalo. A gente vai pro rápido intervalo para BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Olha, se você vai fazer um churrasco, deixe por conta da Prone Alimentos, tá bom? A Prone Alimentos tem uma pasta de alho que é simplesmente sensacional. E o vinagrete, por exemplo, o Marcelo... Toda vez que ele, vinagrete caseiro, né, que ele degusta o vinagrete caseiro, ele vira um rei, né? Ele fica no trono no outro dia. Mas com a maionese da Prone também não. Mas com o vinagrete da Prone, o Marcelo comeu muito, né? Vinagrete da Prone não teve problema. Depois eu vou descobrir o que eles colocam no vinagrete para o Marcelo não ter aquele probleminha intestinal que ele tem. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você, pizza do Dadá. Que tal uma pizza, hein? 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. 19h25, depois do intervalo, vou dar moral pra você que tá com a gente no Facebook e também no YouTube Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando um intervalo do jogo aqui na Rádio Futebol Interior, nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta vai empatando com a Internacional de Limeira pelo placar de 1-1. 16 minutos, Fecim de cabeça, Guilherme Santos cruzou o Fecim entre os zagueiros, meteu a testa na bola, fez 1-0 para a Ponte. E a 44 do primeiro tempo, um pênalti cometido pelo Dedé. Foi pênalti, viu, gente? Ele pega o cara por trás, né? E fez o pênalti. O Ronaldo fez o gol da Internacional de Limeira, empatando o jogo pelo placar de 1-1. Vou dar uma passadinha aqui na Série A1 do Campeonato Paulista, mas antes, deixa eu pegar aqui do Arthur Eugênio, o primeiro áudio, Série A2, Campeonato Paulista. Arthur, Série A2, placar ao vivo, Futebol Interior, Arthur Eugênio. No placar ao vivo do Futebol Interior, 2 jogos já encerrados no Paulista da A2. São Caetano 0, Portuguesa Santista 0. Taubaté perdeu de 2-0 da Lemense em Leme. E estão jogando em Piracicaba, 15 de Piracicaba, 1, Linense 0. Série A2 do Campeonato Paulista. Aliás, a Lemense, né, que era o antigo Atibaia, né, tem lá Paulo Roberto, Celcinho, Gian, contratou o Brocador também, tá montando um time
para subir o time do Lemense e o torcedor está empolgado lá. Aliás, o torcedor de Leme, né, ele gosta de futebol. A Lemense que não joga uma partida profissional desde 2004. E aí fez uma fusão ali com o Atibaia, né? E é o Lemense mesmo, aquele Lemense, só que aí com o Atibaia acabou, né? E fez uma fusão ali, Atibaia e o antigo Lemense, virou o Lemense, né? Lemense tá de volta à Série A2 do Campeonato Paulista. Dedé falou, ó. Quiser colocar o Dedé aí? Vamos ver. Eu acho que eu não consigo explicar nem para quem conviveu comigo esses momentos de tanta luta, tanto sofrimento em certos momentos psicológicos, mas também de dor. E para mim, voltar a exercer, como você falou, o que eu mais amo. Está sendo um momento muito especial, agradecer muito a Ponte Preta por ter aberto a porta para mim. Tô vivendo um sonho de como se estivesse subindo da base para o profissional. E é isso. Feliz demais, agradeço muito a Deus e todos que compartilharam esse momento de felicidade, todos que me ajudaram também nos momentos difíceis, oraram por mim, que acreditaram em mim. E agora é batalhar, porque é um trabalho que exige muita dedicação, muita força. E é isso que eu estou fazendo. Ponte Preta tem me ajudado muito para viver esse momento de estar jogando em alto nível. Agora é retribuir esse carinho, essa dedicação por mim. Tá aí o Dedé falando nos canais Futebol Interior. Bom, 19h32, agora vamos dar um giro pela Série A3. Campeonato Paulista, placar ao vivo, Futebol Interior, Arthur Eugênio. Jogos encerrados. Campeonato Paulista da 3. Olímpia 1, Barretos 1. Rio Preto 1, Nacional 0. União Suzano 2, São José 1. Comercial 0, Sertãozinho 1. No placar ao vivo, a A3 do Campeonato Paulista. Tá aí o Arthur Eugênio trazendo as informações da Série A3 do Campeonato Paulista. Falando conosco, 19h33, são 7 da noite mais 33 minutos. Tem jogo também, bola rolando, né? Em Araraquara, Ferroviária e Água Santa vão empatando. O placar é de 0-0. Aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Internacional de Limeira 1. Bom, a Ponte Preta nesse jogo, né? A Ponte Preta, eu até falei agora há pouco que o placar de 1-1, ele nesse intervalo de jogo, ele até representa, na minha opinião, o que foi o jogo. Eu confesso que não vi, por exemplo, a Ponte Preta fazendo um jogo melhor do que a Internacional de Limeira. Por exemplo, a Ponte deu 2 chutes no gol. 2. A Internacional de Limeira chutou 8 bolas pro gol da Ponte. No gol, né, chutes ao gol, e no gol a Ponte deu 1 chute, a Internacional de Limeira deu 13. O Igor Vinhas fez uma defesa, né, que foi aquele chute que resbalou na zaga, ele pega, e o gol de pênalti, né? Depois teve uma outra bola que foi para fora. Posse de bola, a Internacional de Limeira teve 57% de posse de bola, contra 43 da Ponte. A Ponte tocou 119 vezes na bola, contra 147 da Inter. Jogo com poucos passes, inclusive, né? Parece que ninguém quer a bola. 53% da precisão de passe da Ponte, muito pouco. A Internacional de Limeira teve 68%. A Ponte, que no ano passado era um time que fazia poucas faltas, nesse jogo já fez 10, contra uma falta apenas da Internacional de Limeira. A Ponte tem um cartão amarelo do André Luiz, né? Que não sei não, hein? Se não vai ser substituído. Escanteios foram 4, 1 para a Ponte, 3 para a Inter. Ou seja, a Internacional de Limeira foi melhor em quase tudo, né? Então, vamos combinar, né? Que o placar de 1-1 vai entrar o Matheus Anjos já no time da Ponte Preta. O Grigo vai informar já. Vai mexer o técnico Gilson Kleina. Vai ter que tirar, ele vai ter que tirar um dos volantes. Eu acho que ele vai tirar o André Luiz. Eu entendo que ele vai tirar o André Luiz. Porque o André Luiz já tem cartão, né? E é cara de marcação. E a Ponte tem 2 volantes, tirando o André Luiz ainda. E o Grigo falou
Eu não sei se foi o Grigo que falou, mas acho que falou com o microfone fechado, né, Grigo? Que não tinha cara para levar a bola pro ataque, né? Sim, a gente então vamos colocar, vamos dar publicidade. Isso. Tava, realmente, na minha concepção, tá faltando o meio, aquele jogador que vai levar a bola até a frente ali. Seria né? o Matheus Anjos? Matheus Anjos. Sim. Matheus Anjos. Desse que está aí, pode ser o Matheus Anjos. É uma boa opção para fazer esse tipo de jogo que tá faltando na Ponte Preta. Tá saindo ali o Marco Júnior, número 15. Saindo o Marco Júnior, número 15. Para a entrada dele, Matheus Anjos, número 16. É temerário, viu, gente? Eu não deixaria o André Luiz no jogo, não, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não deixaria apesar dele ter entrado agora, né? Mas eu não tiraria, não. Vai começar o jogo no segundo tempo, a bola vai rolar e ele vai transmitir o jogo. A bola é sua, Corsato. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem, seja bem-vindo, você que tá ligado aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Vai começar o segundo tempo. Primeiro tempo 1-1, Fecim foi pra rede. A 16, o Ronaldo empatou a 44. A Inter, como o Carlos disse, o Grigo disse, foi melhor no primeiro tempo, mas a Ponte conseguiu ficar com o empate. A Ponte tem que machucar mais. A Inter fez uma falta, Carlos. Uma falta a Inter de Limeira fez. A Ponte não dá trabalho, cara, pro sistema defensivo do time adversário. E pra mim, o Kleina mexe errado de novo, né? Porque ele coloca um cara que é leve pra jogar num campo molhado, assim, não vai conseguir jogar o Matheus Anjos. Espero que eu esteja errado, mas não vai conseguir jogar o Matheus Anjos, infelizmente. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Bola rolando, de novo tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, tamo junto e misturado. Aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol FI. Também para você mandar a sua mensagem pra gente. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha na transmissão, compartilhe a nossa transmissão. Tá no Facebook Futebol Interior, também compartilhe a nossa transmissão. Sempre um prazer ter você. E a Inter vem de novo. Campo de ataque como terminou no primeiro tempo, vem pra cima no segundo tempo. Bola enfiada pelo Giovani na frente, chega a zaga da Ponte, proteção, a bola se perde e vai embora. É posse de bola para o time da Ponte, o árbitro marcou a falta pra cima do jogador da equipe da Ponte Preta. Até o Grigo, se não tiver informação, não tem problema, a gente vai correr atrás da informação. Mas a imagem na TV no intervalo mostrou uma ambulância retirando um torcedor. Alguma coisa aconteceu aí no estádio. É posse de bola pro time da Ponte, vem Luca, lado esquerdo, tentou cruzamento na boca do gol, trava a zaga da equipe da Inter. A bola volta, sobra com o Felipe. O Felipe Silva dominou pro time da Inter de Limeira, fez a finta pra cima do André Luiz. A bola pro Giovani, virou da direita lá pra esquerda. É pra passagem no Rafael Carioca, antes dele chega por aqui. A zaga da Ponte com o Dedé. Mete o pé na bola, tira. Quis saber de conversa não, tá com bastante poças d'água ali no campo de defesa. Canais Futebol Interior, a gente veste a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Seja bem-vindo aqui nos canais Futebol Interior. Já vou lá pro Facebook, tá? Para registrar a sua participação. Tá com a gente no Facebook Futebol Interior? Manda a sua mensagem ou então compartilha aí também aí a nossa transmissão. Vai ser um prazer ter você. Olha a Inter, campo de ataque pela direita, Felipe dentro da grande área. A proteção da zaga da Ponte, a bola se perde e vai embora. A Inter vai chegando, Não tá fácil a coisa pra Macaquinha não, hein? Grigo. É uma bola boa, bem metida ali pro Felipe Silva ali dentro da grande área. A proteção do Fábio Sanches foi muito bem feita e a bola saiu em tiro de meta. Mas a Inter volta melhor de novo no segundo tempo. É isso, você tá ligado nos microfones dos canais Futebol Interior. Rádio Futebol Interior, aqui a gente veste a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Inter de novo, campo de ataque pela direita, bola pro Osman, chega a zaga da Ponte, tira, rebote, sobrou, a bola voltou, veio aqui no campo de defesa, Filemon, quase que ele erra o chute, o Luca tava pertinho dele, a bola voltou, sobrou pro time da Inter, vai pra cima, a Inter entrou no jogo com 3 atacantes, Galdesani vem pelo lado direito, chega a zaga da Ponte Preta com Guilherme Santos, no carrinho, a bola bate ali no jogador da Inter, vai embora, lateral pra Ponte, campo de defesa, Grigo. Com relação à ambulância que você me perguntou, a informação que eu tô tendo aqui é que saiu sim um torcedor de uma das organizadas da Ponte Preta, saiu de ambulância. Mas até então não se sabe o motivo que fez com que ele saísse de ambulância, né? Então um torcedor de alguma das organizadas da Ponte saiu da ambulância mesmo.
Espero que não seja a ruindade do time. É posse de bola pro time da Inter de Limeira aqui no campo de ataque. Chega Matheus Anjos. Fez a proteção ali, ganhou, foi lançar, meteu uma trivela, mas toda torta. Bola se perde, vai embora lateral para Inter. De graça, campo de defesa lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Carlos, você gostou dessa alteração? Matheus Anjos na vaga do Marco Júnior já falou que não, né? Não, do Matheus Anjos eu queria que ele entrasse sim. Eu só queria que tirasse o André Luiz e não o Marco Júnior. Mexeria mais em alguma outra posição? Não. Esse Carlos Corsato, o farofino do comentário no jogo de hoje. É posse de bola pro time da Ponte, perdeu. Vem a Inter, bola com o Ronaldo, pau nele, falta. Pau nele, falta. A Inter manda no jogo, cara. A Inter mandou no jogo do primeiro tempo e manda nesses 4 minutos e meio de segundo tempo. Eita sofrimento, hein? Cara, não é fácil não ser pobre torcedor da Ponte, cara. Olha, não é fácil. Canais Futebol Interior, aqui a gente veste a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E vem a Inter, campo de ataque pela direita, bola com o Giovani, tentou passar ali pra cima na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, a bola volta, sobra campo de ataque, toda a Inter no campo de ataque. A Inter quer a virada, bola com o Filemon, tá no campo de ataque, vira o jogo, toca aqui na direita, bola pro cruzamento do Léo dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira e mete o bico na bola. Guilherme Santos jogou, a bola voltou, sobrou pro Luca, fez a falta pra cima do Filemon, mas deu vantagem, a Inter ganhou, sai jogando, a bola com o Johnny Douglas, deu na canhota pra Rafael Carioca, só dá Inter do campo de ataque, bola com o Felipe, pra Rafael Carioca, pra Osman, põe na roda a Inter, bola pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte pra tirar com o Leonaldi. Vamos, Ponte. A Ponte não consegue trocar 2 passes, cara. Leonaldi tocou pro Fecim, perdeu, chegou na recuperação o time da Inter, a bola bateu no Fecim, foi embora, e ainda quando joga pra sorte, a sorte vai pra Inter, não vai pra Ponte, porque bateu no Fecim. Canais Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ponte Preta no segundo tempo com Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Dedé e Guilherme Santos. André Luiz, Matheus Anjos, Leonaldi e Fecim, Luiz Fernando e Luca. Já você fala, porque a Inter quer fazer o gol aqui. O segundo que seria da virada, bola pelo lado esquerdo. Felipe, Osman, Felipe, Osman vai cruzar, preferiu tocar na entrada da grande área, escorregou o Matheus, a bola voltou, sobrou pro Johnny Douglas, ganhou pro time da Inter, a Inter é mais forte do que a Ponte, o Kleina mexeu errado na Ponte, cara, mexeu errado, meio campo da Ponte não tem força, posse de bola pro time da Inter, lado esquerdo, bola com o Carioca, vai cruzar na boca do gol, chega Norberto, tira, bola cai com o Fecim, tem que colocar jogador forte no time, Kleina, jogador forte no time. O campo tá molhado, os caras não conseguem correr. Bola pra Luca, Luca dominou, passe errado de novo. Passe errado de novo, a bola se perde, vai embora, lateral de graça para Inter de Limeira. Canais Futebol Interior, aqui a gente veste a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola na rede, placar ao vivo informa, Carlos. Série A2, Campeonato Paulista, gol do Oeste. O jogo começou às 7 da noite, primeiro tempo, Bruno Lopes faz, Oeste 1, Velo Clube 0. Só o Bruno Lopes faz gol pro Oeste, hein? Teve um jogo aí que o Oeste ganhou 2-0, ele fez 2 gols. E agora o árbitro não deu uma falta em cima do jogador da Inter, a Ponte recupera com o Fecim. Só que pra variar não conseguiu tocar. A Ponte tem que sair desse lado aqui, ó. Aqui não dá pra tocar bola. Melhor pra Inter, que recuperou a Inter, entendeu melhor o jogo. Bola com o Osman, fez a finta pra cima na marcação. Caiu dentro da grande área pro Felipe. Saiu da grande área, meteu a bola pra Osman, lado esquerdo. Vai pra cima da marcação do Norberto. Leonaldo encosta Osman pra lá, pra cá. 2 na marcação. Jogou direto na boca do gol! Bate na rede pelo lado de fora. Jesus, a bola vai em direção do gol. Dá um medo, hein? E o Ronaldo tá pedindo escanteio ali. Eu acho que o árbitro marcou escanteio. Escanteio para a equipe da Internacional. Realmente, a bola desviou no jogador pontepretano. Saiu mais uma bola que vai chuveirar ali na área da Ponte Preta. Continua 1-1. O Kleina saiu da casinha, hein? Vamos jogar, pô! Vamos jogar, pô!
Vamos jogar. O Kleina tá entendendo que o time não tá jogando. Tá todo mundo se pegando dentro da pequena área. A Inter de Limeira quer o gol da virada. Primeiro tempo 1-1. Fecim abriu o score pra Ponte Preta, mas o Ronaldo empatou de pênalti. Falha do zagueiro, o pênalti cometido pelo Dedé. Falha do goleiro Igor Vinhas. Vai pra bola o Felipe autorizado. Chuveirou na boca do gol. Primeiro pau. Leonaldi subiu, tirou a bola, botou. Rafael cruzou na boca do gol. Dedé afasta de cabeça. Sufoco. Blitz, sufoco do Leão, que quer rugir no majestoso, Grigo. Só deu o Inter por enquanto nesse segundo tempo. Mais um escanteio para a Inter fazer a cobrança e mais uma bola perigosa. Lembrando que dos 4 que a Ponte tomou os gols nesse campeonato, 3 foram de bolas paradas. É isso. Posse de bola pro time da Inter de Limeira. É escanteio de novo, 15º para Inter no jogo, deve ser. Bola para dentro da grande área, toque de cabeça. Já era. Gol da Inter. Xandão vira pra Inter, 9 minutos passados do segundo tempo. Gol da Inter. Detalhe, selfie do gol. Vai nessa, Grigo. Eu acabei de falar que eram 4 gols tomados, 3 de bola parada. Então a estatística aumentou. 5 gols tomados, 4 de bolas paradas. Mais um escanteio cobrado na área da Ponte Preta. O Xandão subiu mais uma vez sozinho. Cabeceou para baixo. O Igor Vinhas não teve nem reação. Segundo gol da Internacional, Inter 2, Ponte Preta 1. Cara, o time já tava ruim no primeiro tempo, o Kleina piorou o time. Carlos. Só deu o Inter, né? Só deu o Internacional de novo e mais uma vez o Dedé tava na jogada lá. O Dedé tá sem tempo de jogo, né? Ele cabeceou atrás do cara, né? Tá sem tempo de jogo, uma contratação bacana da Ponte, mas tem que tomar cuidado, o jogo valendo 3 pontos. E o Igor Vinhas ficou lá dentro do gol, não pegou, mas a Inter é muito melhor, né? O resultado do jogo agora é o resultado justo. A Inter joga mais que a Ponte, merece a vitória por enquanto. Olha, eu tô pra te dizer que a Ponte é um amontoado de jogador, cara. No primeiro jogo e nesse segundo jogo aqui, parece que os caras não fizeram pré-temporada, não treinaram. A Ponte é um amontoado de jogador. A Ponte não tem esquema tático, a Ponte não consegue trocar passe, a Ponte não consegue fazer uma jogada no campo de ataque, a Ponte não dá perigo nenhum pra Inter de Limeira. A Ponte só vai virar esse jogo aí, só vai empatar esse jogo por sorte. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, Guilherme cruzou na boca do gol, Fecim de cabeça, ela passa. E quase que a sorte sorriu pra gente aí, Grigo. É quase o repeteco do primeiro gol, né? Quase que o Fecim fez no primeiro tempo. Cruzamento do Guilherme Santos, foi até a linha de fundo, o Fecim subiu muito bem, só que a bola foi por sobre o gol do Frigeri, em tiro de meta para a equipe do Inter. 10 minutinhos, continua. Ponte 1, Inter 2. Carlos Roberto Bossa tá com a gente aqui no Facebook. Vivi Vicente com a gente também. O Rodrigo Souza. Fica Kleina. Só dá Inter, ninguém respeita a Ponte. Esse Luca tá distante daquele Luca. Wilson Correia, Lula dos Santos. O Rodrigo tá dizendo, eu disse. Falta um ainda para ser 3-1 para Inter. O que tá acontecendo com a Ponte? Time é realmente muito fraco. Não tá jogando. Vem Inter, olha o terceiro gol. Bola pra dentro da grande área, nas mãos do Igor Vinhas. Sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. 11 minutos e meio passados desse segundo tempo. O placar. E o placar do jogo é esse. A Inter virou, Xandão e Ronaldo. A Ponte fez 1 com o Fecim, 2 pra Inter, 1 pra Ponte. Carlos. 11 minutos passados do segundo tempo. Ferroviária e Água Santa, Campeonato Paulista Série A1, vão empatando em 0-0. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, intervalo de jogo, Oeste 1, Velo Clube 0. Campeonato Carioca, a bola tá rolando no segundo tempo pra Volta Redonda e Flamengo. Já estamos no finalzinho do jogo, tá 0-0. Campeonato Catarinense, o Avaí vai vencendo o Barra pelo placar de 1-0. No Gaúcho, o Internacional de Porto Alegre vence União Frederiquense pelo placar de 1-0. Tudo isso você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. No placar ao vivo do Futebol Interior, 2 jogos já encerrados no Paulista da 2. São Caetano 0, Portuguesa Santista 0. Taubaté perdeu de 2-0 da Lemense em Leme e estão jogando em Piracicaba, 15 de Piracicaba, 1, Linense 0.
Marcelo Cossato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior e a Inter fez o gol, virou o jogo e só dá a Inter de Limeira. Canais Futebol Interior, aqui a gente veste a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Fábio Tomás, time frouxo, essa ponte. Vivi Vicente, também queria saber o que está acontecendo com a ponte. Olha, eu confesso que fiquei animado, viu? Com as contratações, mas nesses 135 minutos, mais 145, 150 minutos, vai, de Ponte Preta no Paulistão. Que horror, hein? Que horror, cara. O time não consegue trocar 3 passes, não tem uma jogada ensaiada. Parece que não teve pré-temporada, parece que não treinou, cara. Ah, mas teve Covid, todo mundo teve Covid-19, todos os times tiveram. Nossa, sabe? A Inter de Limeira terminou de montar o time 1 semana antes de começar o campeonato, cara. Isso é corneteiro, hein? Cara, olha, eu acho que providências têm que ser tomadas. Pra mim, já deu o Gilson Kleina na Ponte Preta, se a Ponte perdeu o jogo. Pra mim, a diretoria da Ponte Preta tinha jogos? Olha lá, olha o que a Ponte Preta faz, cara. O Guilherme Santos toca a bola pro Fábio Santos, ele dá um bico na bola. Tá, e o técnico tem culpa disso? Tem, porque é ele que escala. Ah, o Fábio Santos é ruim. Fábio Santos é ruim. Eu quero saber se o Fábio Santos é ruim. Vai, responde. Ah, hoje tá péssimo. É posse de bola pro time da Inter de Limeira. O narrador não tá nervoso, não, viu? É posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola aqui no campo de defesa com o Matheus Jesus. Matheus Jesus? Não, eu quero que o Matheus Jesus esteja no campo, né? Mas é o Matheus Anjos. O Matheus Anjos dominou, a bola bateu no jogador da Inter. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. E esse Luiz Fernando, hein? Jesus amado, hein? O cara parece que some do jogo, cara. Hoje não tá jogando nada, não. Contra o Palmeiras, quando ele entrou, ele fez ali uns 10, 15 minutos de um bom jogo. Mas hoje realmente não apareceu. E agora o Dedé foi tocar uma bola ali, ela ficou na poça. Aí deu tempo dele se recuperar, porque se tivesse o jogador da Inter, a Ponte ia perder essa bola. A bola veio do campo de ataque, a time da Inter joga a bola pra fora. O Hudson Batagini tá dizendo, o campeonato nem bem começou, já tô torcendo pra acabar. Ai, ai. Só não pode acabar agora, né? Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. O Wellington Trindade tá perguntando em qual canal tá passando. Premier, queridão. Paga pra ver, entendeu? Um abraço. Mas se você pagar aí pra assistir o segundo tempo, fica com o som nosso, tá bom, Wellington? Vai ser um prazer. E agora tem jogador da Inter caído no gramado. Vou aqui pro Facebook. Cara, é ridículo. Esse time é capaz de cair esse ano, tá dizendo o Fábio. O Luiz do Vale. Calma, Marcelo, tem jogo ainda. Eu sei, Luiz. Essa é a minha preocupação. Tem jogo ainda. A Vivi Vicente, sempre Ponte Preta. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Eu falei contratar jogadores velhos sem comprometimentos, é isso que dá. Apostar em jogadores novos é a solução. Fernando Betti, você não está nervoso? Não, nós pontepretanos é que estamos. Meu Deus. Robson Ferreira, vamos que vamos, nega véia. Toma mais um, nunca serão. Você lê essas mensagens? Eu leio bobo, todas. cara. Tá proibido de ler essas mensagens desses... O Wellington Trindade, tá pago, só não tá pegando. Eu vou xingar o ouvinte por culpa sua. Para de ler essas mensagens diante aí. Ó que situação, cara. Para de ler, isso é uma ordem, tá? O Wellington Trindade. Aí eu falei, paga e veja. Aí ele disse, tá então, pago. Aí você vai ler os caras que chamam o adversário de galinha, então. Tá? E eu não quero que leia, tá? Não. O Wellington, olha que situação do Wellington. O jogo tá parado, o jogador da Inter tá caído no gramado. Ele falou, tá pago, Marcelo. É que o sinal tá travado. Que fase, cara. Então fica com a gente aqui. Viu, Marcelo? Tá saindo Bota ali. no Procon. Tem gol. Tem bola na rede, vai. O Água Santa perde para a Ferroviária. Primeiro gol da Ferroviária, 17 do segundo tempo. Ferroviária abre o placar. Ferroviária 1, Água Santa 0. Muito bem, Robson, não lerei mais as suas mensagens. Vivi Vicente está com a gente. O Matheus, o Jesus vem aí, hein? Agora com anjos e Jesus em campo, acho que nós vamos virar, hein, ô Grigo? Só se for assim, amém, né? Tem amém. Deus no banco também, não? Deus está no banco também? Não, também não. E o Johnny Douglas saiu ali na maca móvel ali, numa entrada do Leonardo, ele ficou sentindo muito.
saiu ali para o atendimento médico, já tá pedindo a volta. Mas vai ter 2 substituições, a gente já confirma, viu, Marcelo? O outro é o Niltinho, né? Niltinho. Vai Fecim, pra mim o melhor jogador da Ponte no jogo. Pra lá, pra cá, tentou fazer o toque pro Norberto. Chega, a zaga da equipe da Inter pra tirar. A bola foi embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Gandula devolve essa bola, queridão. Rápido, queridão. Rápido, queridão. Aí o Leonardo devolveu. O árbitro para porque vamos ter as substituições. E o Matheus Jesus já entra com a 10, hein? Olha que moral. Agora ele tirou o André Luiz. Tá tirando o André Luiz, que entrou no segundo tempo. André Luiz saindo, número 95, para a entrada do número 10. Matheus Jesus, número 10, Matheus Jesus, entrando no lugar do André Luiz, número 95. E a outra substituição Niltinho. É o Niltinho, número 17, que vai entrar. Vai sair o Luiz Fernando, tenho certeza. É, com certeza. Tá saindo, exatamente. Saindo 18, Luiz Fernando, para a entrada no número 17, Niltinho. É, não é fácil não. E aí, Carlos, gostou da entrada do Nilton Soares Rodrigues na Ponte Preta e também do Jesus no time da Ponte? Ah, menos que o Luiz Fernando, o Niltinho acho que não vai jogar, né? Será que ele consegue jogar menos que o Luiz Fernando? E o Matheus Jesus é bom jogador, vamos ver. Olha a Ponte, chute do Niltinho de longe pro gol, pegou o goleiro. Já fez mais que o Luiz Fernando. É, então, mas campo molhado, pesado, é pra jogador truncudo, jogador forte, igual o Niltinho. Igual o Matheus Jesus, né, cara? Quem sou eu pra ensinar Gilson Kleina? Mas você não pode colocar jogador leve, um monte de jogador leve aí. A Ponte tá perdendo no físico, sabe? Ô, Gilson Kleina, me ajuda a te ajudar, cara. Você tem que colocar um jogador forte no jogo. Você não pode pôr essa meninada leve aí que dá um soco, os caras voam, sabe? Ah, se a Ponte perder hoje, pra mim já deu o Gilson Kleina na Ponte, cara. Pra mim já deu. Aliás, com Marcelo, 2 rodadas, cara, Marcelo, só uma informação, a Ponte, com essa partida, se persistir esse resultado, espero que não persista, né? Mas ela vai ficar com 3 jogos sem vencer a Inter de Limeira. Os 2 jogos, tanto do campeonato do Paulistão do ano passado, a Ponte perdeu no Majestoso de 1-0 da Inter. Dedé vai sair. Isso, tá entrando o Fabrício, número 4. Vai sair o Dedé, número 26 na Ponte Preta, a gente já confirma rapidinho. E no 2020, só para concluir, a Inter venceu lá em Limeira a Ponte por 2-1. É, e você falou do Roger, né, que fez o gol da Inter na vitória no Majestoso ano passado. Isso. 1-0. A Inter vai mexer, a Ponte Preta também. 18 da Inter de Limeira. Quem é o 18 da Inter de Limeira, o Grigô? É o Júlio Rush. O Júlio Rush tá entrando no lugar do número 5, que tá saindo o Johnny Douglas, né, que sentiu, ele saiu machucado, saiu então, número 5, Johnny Douglas, para a entrada do 18, Júlio Rush. E tá saindo também o número 26, Dedé, para a entrada do número 4, Fabrício, na Ponte Preta. A última substituição. Aí vai entrar aquela dupla de zaga que jogou contra o Palmeiras. Jesus, Deus nos ajude, hein? Fabrício na vaga do Dedé. Vamos chamar ele de Júlio Rush? Esse negócio de Rush aí, eu vou acabar me enroscando todo. Vou ficar com o Júlio Rush. Olha o Fabrício. Já entrou e fez o corte. A bola caiu nas mãos do goleiro da Ponte. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. 21 minutos passados. Segundo tempo de jogo. E o placar do jogo é esse. A Ponte perde de virada. A Inter vence 2-1. Carlos. Série A1, Campeonato Paulista. A Ferroviária vai vencendo o Água Santa, 21 minutos do segundo tempo, pelo placar de 1-0. No Paranaense, Maringá vai vencendo o Paraná pelo placar de 1-0. Estamos no intervalo do jogo. Tem também bola rolando no Mato Grossense. Academia 1, União Mato Grosso 0, Dom Bosco 0. Ação do Mato Grosso 1. Lembrando que na segunda-feira, 8 da noite, tem RB Bragantino e Guarani. Transmissão do Marcelo Bezerra aqui nos canais Futebol Interior. Jogos encerrados. Campeonato Paulista da 3. Olímpia 1, Barretos 1. Rio Preto 1, Nacional 0. União Suzano 2, São José 1, Comercial 0, Sertãozinho 1. No placar ao vivo, a A3 do Campeonato Paulista. Marcelo Cossato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. E o Gilson Kleina já tá tretando com o árbitro da partida e o árbitro já tretou com o Niltinho.
Né? Olha, tá tendo trabalho o árbitro da partida que só deu um cartão amarelo no jogo, foi pro André Luiz, que entrou a 25 do primeiro tempo e saiu a 20 do segundo tempo. Olha a Inter, dentro da grande área, a bola com o Ronaldo, chega a zaga da Ponte, tira com o Fábio Sanches, tirou dali, a bola caiu com o Luca bateu na bola, queria dar um migué, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time da Internacional de Limeira. E aí, Carlos, 23, segundo tempo, a Inter virou 2-1. A Inter melhor que a Ponte, né? A Ponte não merece, no momento a Ponte não merece nenhum empate. A Inter é muito melhor. Espero que com essas alterações aí, lembrando que o Gilson não pode mexer mais, né? O Dedé saiu para a entrada do Fabrício, foi a quinta alteração do técnico Gilson Kleina, a Ponte não pode mexer mais. É com isso aí que a Ponte vai tentar empatar o jogo, mas a Inter é muito melhor hoje no jogo contra a Ponte. E a Ponte vai ter que, nesses 22 minutos e meio que faltam para terminar o jogo, a Ponte vai ter que achar um jogo que ela não fez ainda nesses 3 quartos do jogo até aqui. Esperamos que nesse último quarto, né, se for dividir em 4 partes o jogo, que a Ponte Preta consiga aí o gol, pelo menos de empate. E vem Ponte de novo, lado esquerdo, bola com o Niltinho, entrou bravo o Niltinho, deu um segurão no pescoço ali do jogador da Internacional de Limeira, o jogo tá parado, o time da Ponte tá pilhado, hein, o time da Ponte tá nervoso, a Inter de Limeira conseguiu deixar a Ponte nervosa e o Niltinho entrou bravo. Mandar 2 abraços aqui pro Batata, tá mandando um alô, um abraço pro amigo Edinho, obrigado pelo elogio, viu Batata, não mereço, mas agradeço, você é meu amigo, cara. E o André Luiz, o repórter feliz, o André Luiz que tem 89 pôsteres do Igor Vinhas lá no quarto da casa dele. Torce pro Flamengo. Mas como gosta do Igor Vinhas o André Luiz? É igual você, né, cara? Como gosta do Igor Vinhas, o André Luiz, o repórter feliz, tá com a gente também na transmissão. E o Luiz do Vale, aquela hora que eu falei dele aqui, é o Luiz do Vale também, nosso colega grande de Luiz. imprensa, era do Esportes All. Posse de bola é ainda. Olha a Ponte, vai pintar o gol de empate, Matheus bateu pro gol, pegou o goleiro. Espalma Frigeri. Olha só a jogada ali, o chute do Matheus Anjos de primeira. Na tabela da Ponte Preta. E o Frigeri voou, como diz o Carlos, como um gato. Fez a defesa, mandou para escanteio e depois fica caído no gramado, ganhando um tempo lá, escanteio para Ponte. Quase a Macaquinha empatou, viu, Grigol? Que bela triangulação do Matheus Anjos com o Luca. Ele tocou a bola, o Luca devolveu para ele tocou com estilo, bonito, batendo de chapa na bola, mas a defesa do Lucas Frigeri, foi sensacional. Mais um escanteio pra Ponte, quem sabe agora um empate nesta partida. É o Luca que tá lá? Não é o Luca não, é o Matheus Anjos, ele que bateu a bola pro goleiro pegar, ele que tá lá na cobrança do escanteio. Pelo lado direito, vamos empatar, Macaquinha. Vai pra bola, chuveirão da boca do gol, sobe. A zaga da Inter tira, voltou, sobrou com o Niltinho, jogou a esmo na entrada da grande área, o Rush meteu a cabeça na bola, tirou. E agora dá contragolpe, se segura aí, Ponte, tá lá o Guilherme pra ficar com ela. Jorge Domingues está dizendo que a Ponte vai melhorar, acredita nisso. Apenas é o segundo jogo, rapaz. Roberto Teixeira, nome de lateral direito que já foi da Ponte Preta, hein? Sim, ele tá no Jardim Garcia. Que bom, hein? Se o Luca tivesse mercado, não teria vindo pra não receber salário. Mas vai receber em dia, sim, se Deus quiser, viu, Roberto? Um abraço pra você. Aliás, obrigado pela audiência. A Ponte Preta pagou atrasado de dezembro. E agora já havia pago janeiro, né? Já havia pago de dezembro e de novembro, né? E agora também conseguiu parcelar aí o 13º. Então a Ponte está fazendo um trabalho aí para pagar os jogadores, viu? O Luca vai receber certinho na Ponte. Esperamos. Bom, eu não vou ler mais as mensagens, só vou mandar abraço aqui, tá? Melhor. Sérgio Pasquini, Flávio Vieira, Ronaldo de Lima Neto. Tá todo mundo com a gente aqui no Facebook. Seja bem-vindo. Mande a sua mensagem pra gente, Futebol Interior no Facebook. Ih, olha a Inter. Vem pro campo, ataque, bola enfiada na frente. Fabrício. Deu um jogo de corpo no jogador da Inter, quase jogou ele lá na Praça dos Pombos. No centro de Campinas, a bola se perde e vai embora. E tem jogador da Inter caído no gramado ou da Ponte, não sei, o jogo tá parado. Me parece ser o Guilherme Santos, né? Guilherme Santos que tá caído ali no gramado. Não foi nada, viu, Guilherme Santos? A Ponte tá perdendo, avisa o Guilherme lá que a Ponte tá perdendo, viu, Grigo? Exatamente, também achei que não foi nada, se jogou o Guilherme Santos ali, tá caído, e enquanto isso, ele está caindo, recebendo atendimento médico ali, o tempo tá passando. Continua, 1 pra Ponte, 2 para o Leão de Limeira. Interessante que vocês da imprensa, né? Vocês conhecem pra caralho de futebol mesmo, né? Vou falar Você falou assim, um palavrão, né? tá? Falei, cara. Falei. Luiz do Vale, ele falou um palavrão aqui, Luiz do Vale. Vocês conhecem do jogo.
O cara que fez a falta tá pedindo desculpa. Passaram até um gel lá no cara. E vocês aqui, sentados no ar-condicionado, estão falando que não foi nada. Eu continuo afirmando, vocês manjam não foi nada. Pra cacete do bagulho. Não, você tá querendo dizer o narrador. Fala o nome. Não, o Grigo também foi na sua. Dê nome aos bois. O Grigo também então foi na sua. Narrador e repórter, dê nome aos Narrador e bois. repórter, vocês manjam pra caramba, velho. Parabéns pra vocês. Irene Xavier tá com a gente, Gonçalves Dutra, o Mário Luiz, o Hugo de Oliveira Peschini. Enfim, tá todo mundo com a gente. De novo o Inter. Bola com o Felipe, tocou. É pro Osman, vai queimar pro gol. Bateu. Até o Osman tá jogando bem hoje. Bate no Norberto, vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte, não dá Inter. Campo de ataque pela esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Tá com a gente aqui no Facebook Futebol Interior, seja bem-vindo, participe. Você que tá no YouTube também, Canais Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior Oficial, ou então Futebol FI, procura a gente lá. Já a Inter vai mexer, vence o jogo 2-1. A Inter que estreou contra o Santos no Limeirão, empatando 0-0, vai vencendo a sua segunda participação. O seu primeiro jogo vence na sua segunda participação no Paulistão. E a Ponte, por enquanto, 2 jogos, 2 derrotas, 5 gols tomados, 1 gol só feito. É posse de bola pro time da Inter, perdeu, a Ponte recupera a posse de bola. Vem, Fábio Sanches, vai pintar golaço ainda na trave. Ronaldo quase faz uma pintura no Majestoso. Gente do céu, cara, traz um remédio pra mim, por favor, Grigo. Uma recuada ali, eu diria até que irresponsável, né? O campo molhado, principalmente o campo defensivo que a Ponte está nesse momento. Ali tem muitas poças d'água. O Fábio Sanches foi fazer um recuo sem força para o goleiro Igor Vinhas, a bola parou na poça d'água. O Ronaldo, com toda a classe, colocou por baixo, né, por cobertura do goleiro Igor Vinhas. Por sorte, a bola bateu no travessão. Quase que a Inter de Limeira faz seu terceiro gol. Canais Futebol Interior, a gente torce por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Ronaldo hoje tá parecendo o Cristiano Ronaldo, cara. Que ele tá jogando contra a Ponte Preta. Contra a Ponte Preta todo mundo joga bem, cara. Até o Osman tá jogando bem, né? Tem alguma coisa errada nessa história aí. Algo de errado não está certo. Entrou o 21 e saiu o número 7. Quem é o 21, Grigô? Tá saindo o número 7, Giovani, para a entrada do Diego Tavares, número 21. É bom jogador, hein? Tava Diego, no Vila Nova. Diego Tavares? Exatamente, Diego Tavares, número 21, no lugar do Giovani, número 7. Você gosta dele, Carlos? Bom jogador, bom jogador. Disputou a Série B pelo Vila Nova. É atacante, de beirada de campo também. É goleador, vai fazer fumaça aí pra cima dessa defesa pesada da Ponte. André Colutini, Rodrigo Souza, Edson JVG, todo mundo com a gente, obrigado pela audiência, pela companhia. Sejam bem-vindos. Posse de bola pro time da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Passados 31 minutos, segundo tempo. O placar do jogo é esse. A Ponte perde, a Inter vence. 2 pra Inter, 1 pra Ponte Preta. Olha a Ponte, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Bate, rebate, sobrou pro Fecinho. A bola volta, sobra pra ele ainda. Lado direito, vamos Ponte. Norberto cruzou na boca do gol. Luca desviou de cabeça, Niltinho. Empata o jogo, Niltinho. Bateu pro gol, fora! Fora! Cara, tô gostando do Niltinho. Pra mim, o Niltinho tinha que ser titular desse time da Ponte Preta. A bola se perde, vai embora, seguindo no giro, Carlos. Aqui tá no Inter ainda, 2-1 de virada. Campeonato Paulista, estamos com 31 minutos do segundo tempo. A Ferroviária vai vencendo o Água Santa pelo placar de 1-0. Tem bola rolando também no Campeonato Pernambucano. O Sport vence 3-2 o time do Náutico. Bola rolando também na Série A2, Campeonato Paulista, Oeste 1, Velo Clube 0. Daqui a pouco, às 9 horas da noite, Campeonato Carioca, tem Vasco e Boa Vista, Volta Redonda e Flamengo empataram há pouco pelo placar de 0-0. Segunda-feira, 8 da noite, Marcelo Bezerra transmite RB Bragantino e Guarani nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Você que tá com a gente no canal de áudio, obrigado
pelo carinho, pela audiência. Já o Carlos vai abraçar você, pelo menos a sua cidade. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, Fecinho, o melhor da Ponte no jogo. Tocou a bola pro Matheus Anjos, chegou, tirou a bola, voltou, sobrou, reboteada pelo time da Inter, caiu com o Fabrício. Fabrício deu a bola pra Leonaldi aqui no campo de defesa, círculo central do gramado, virou na esquerda, tocou pro Guilherme, deixa essa bola pra Niltinho, lado esquerdo, vai pra cima da marcação do Rush. O Rush chegou, o Niltinho fez o giro, fez a finta, tocou pra ele, pra Guilherme Santos. Guilherme Santos devolveu, tocou pra Niltinho, olhou pra dentro da grande área, vai cruzar na boca do gol, bate no peitoral do Léo Duarte. A Inter mexeu ali, né, o Grigo? Mexeu sim. A terceira substituição da Inter de Limeira, saiu o número 10, Felipe Silva, para a entrada do número 13, Tito. Saiu o número 10, Felipe Silva, para a entrada do Tito, número 13. O Felipe Silva tava bem no jogo, hein? Deve ter saído por cansaço, né, Carlos? Cansou, e agora ele vai segurar um pouco, né? O Bergantin vai dar uma segurada. O Diego Tavares é mais atacante do que o Giovani. Então o que é que ele faz? Para colocar o Diego Tavares para jogar lá pelo lado direito, ele coloca o Tito para defender um pouco mais, né? Coloca um jogador mais de marcação. Foi bem sim no jogo o Felipe, mas cansou. O gramado pesado, né, Marcelo? Começo de temporada, jogou aí boa parte do jogo. Já fez a dele, a Internacional vai vencer na Ponte por méritos, hein? Placar de 2-1. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Ademir Júlio já falava que era para mandar o Gilson embora. Esse retranqueiro com 3 volantes perde o meio de campo. O Sérgio Pasquini, quem é que contrata esses tranqueiras? O Fábio Tomás, um abraço para o Felipe Tomás e Diomara, de Belém do Pará. Abraço para vocês. Obrigado pela audiência. O Luiz Merino, a Ponte está sendo mal escalada. Tem que treinar o time para ganhar, para não perder, diz ele aqui. Enfim, cadê a faixa na camisa da Ponte? Estão acabando com a tradição. Tá pelo hino, né? Tem um hino ali escrito na faixa, viu, Roberto Carlos? Obrigado. Gente, imagina esse time na Série B. O Ronaldo de Lima Neto tá dizendo: Futebol Interior, aqui no Facebook, manda a sua mensagem. YouTube, Futebol Interior também, se inscreva no nosso canal. Ou então vai no Futebol FI, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer ter você por aqui. Público, Carlos, 1.500 torcedores no máximo, já né? saiu aqui, ó, 1.788 público pagante, não pagante, 48 Devagar, vai. 1.788 público pagante, não pagante, 48 pessoas, para uma arrecadação de R$ 23.360. Prejuízo, né? O time para jogar o Campeonato Paulista, segundo o Marco Antônio Eberlin, precisa de R$ 80 mil. A Ponte para jogar no Majestoso é 80 conto. Então tomou um prejuízo aí de mais de R$ 50 mil. O time da Macaca, a renda de 23.360. Além de estar também tomando prejuízo na tabela, né? Porque perde o jogo pelo placar de 1-0. De 2-1. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Elson Mariano, também tá com a gente, a voz forte, potente do rádio hortolandense, o melhor narrador de Hortolândia. Posse de bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa. Chega a zaga da equipe da Inter, tira a bola, volta, sobra, cai com o Rush de cabeça com o Matheus Anjos. Até que não entrou mal o Anjos no jogo, não. Guilherme dominou, tocou a bola aqui do lado esquerdo pro Niltinho. 2 jogadores, mas ninguém chega, ninguém aproxima. Não tem ninguém pra tocar, tem 3 de preto e branco e 1 só de branco. E aí Inter ganha pro campo de ataque, posse de bola pelo lado direito. A Inter por incrível que pareça, cara, a Inter ela é melhor treinada do que a Ponte. A Inter tem sempre 2, 3 jogadores perto da bola, a Ponte não. Jogadores da Ponte, um pega a bola, o outro demora 10 anos pra chegar, sabe? Tô dizendo, a Ponte parece que não fez pré-temporada o time. O time parece que começou a treinar agora, no jogo contra o Palmeiras. Um amontoado de jogadores esse time da Ponte Preta aí. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aqui vem Inter, fura ali o Rafael Carioca, a bola volta, sobra pra Xandão, fez o segundo gol de cabeça no time da Ponte Preta, jogou a bola a esmo na boca do gol pra ninguém. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Se inscreva no nosso canal YouTube Futebol Interior ou então Futebol FI, manda sua mensagem pra gente. Vai ser um prazer, viu, ter você por lá falando bem, falando mal da gente, né? Falando mal da macaquinha querida, amor da minha vida, como diz o Carlos, sou louco por você. Não tem problema, estamos tomando paulada de todo mundo. Já há 2, 3 anos, mas o meu coração é preto e branco, meu coração é Ponte.
Eu sou ponte em qualquer divisão que a Macaca estiver. Eu sou Macaca. Se acabar a Ponte Preta, eu paro de assistir futebol. Vem Ponte, bola pra Luca, vai pintar o gol de empate. Tô sendo otimista também, né? Aí bateu no Xandão, a bola se perde e vai embora. Deu uma melhoradinha a Ponte no jogo, hein, Carlos? Rapidinho. Deu sim, tem que buscar o gol de empate, né? Tem que buscar o gol de empate. Vamos ver, tem mais 10 minutos aí pelo menos. Vai pra bola, Niltinho. Jogou dentro da grande área, bate no zagueiro, tirou, escorregou, a bola voltou, sobrou pra Ronaldo. Hoje como Cristiano Ronaldo, hein? Jogando muita bola. Solta a bola aqui do lado esquerdo. Ih, rapaz, vem ali o Tito. Invadiu a grande área, vai pintar o terceiro gol. Vai levando todo mundo. Fábio Sanches. A sorte agora da Ponte foi a poça d'água, Grigo. Senão ia ser o terceiro da Inter. Ah, jogou como terceiro zagueiro ali a poça d'água. Ajudou muito, muito defensivamente a Ponte Preta nesse lance aí. Porque se não para, o Tito tava numa quinta marcha ali, com certeza ia levar muito perigo pro Igor Vinhas. Continua 2-1 Inter. O Elson Mariano tá tirando uma com a minha cara aqui, mas o time seu também não tá muito bom não, viu, Elson? Tá ótimo. Cuida da sua casa primeiro para depois falar da minha, viu, queridão? Seu time hoje tomou um pau do Botafogo de Ribeirão Preto na Vila, tá? Na Vila Belmiro. É posse de bola pro time da Inter de Limeira aqui no campo de defesa. A bola, se bem que é o ruim falando do pior também, né? Bola com Rodolfo Filemon. Rodolfo Filemon deu a bola pra Xandão. Xandão pra Rodolfo Filemon, barbudo. Toca pro outro barbudo que é o Ronaldo. Vai pra cima da marcação ali do Fábio Sanches. Sai da grande área, solta a bola aqui do lado direito. Quem é o 21, Marcelo? É o Diego Tavares. Jogou a bola na frente, vai pintar o gol. Ronaldo bateu, pegou o goleiro, a bola voltou, sobrou pra ele ainda. Vai pintar o gol da Inter pra fora. Pra fora do gol, cara. A Inter não só joga melhor, que quando chega no ataque, requintes de crueldade, cara. O Galdesano deu um passe de calcanhar pro Ronaldo. O Ronaldo só não fez 2 gols mais no jogo, porque ele tá querendo ser mais realista que o Rei, né? Que ele já teve 2 chances claras de fazer o terceiro até o 4º gol. A Inter joga, ganha e põe a Ponte na roda. Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vai mudar a Inter. Tá mudando a Inter. Saiu aí o Matheus Galdesani, número 20, que fez essa bela jogada agora junto com o Ronaldo. Tá saindo então 20, Matheus Galdesani, para a entrada do Pedro do Rio, número 14. Pedro do Rio entrando, número 14 no lugar do Matheus Galdesani, número 20. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Foram 2, né, Grigo? Também o Ronaldo foi embora para a entrada do 17. Quem é o 17? Saiu o Ronaldo, número 9. Ronaldo saiu para a entrada do número 17, o Gui Mendes. E é ele que rouba a bola aqui no campo de ataque, deu a bola para Osman. Entrada da grande área, fez a finta, dominou de novo, fez a finta, vai pintar o golaço, bateu para fora! Pra fora do gol! A Inter amassa a Ponte no Majestoso. Só não fez mais gols porque tá cansando de perder. E essa foi o Osman, hein? Grigo! O Osman, poderemos dizer que ele usou e abusou ali da zaga pontepretana. Puxou para um lado, puxou para o outro. Tava ali o Fabrício, tava o Leonardo, ele ganhou dos dois. Ficou de frente pro Igor Vinhas e chutou por sobre o gol do Igor Vinhas. Perdeu uma grande chance ainda de Limeira, quase que faz o terceiro gol. E no lance que originou essa jogada, ele fez a falta em cima do Gui Mendes, o Fábio Sanches, e tomou cartão amarelo também. É isso, né, Grigo? Isso, confirmando. Amarelou para o Fábio Sanches. Fábio Sanches, número 27, levou o amarelinho. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital marca pra você 41 minutos e 40 passados. Segundo tempo. E o placar do jogo é esse. A Ponte perde, a Inter vence de virada. 2 pra Inter, 1 pra Ponte no Majestoso. Carlos. 40 minutos passados do segundo tempo. A Ferroviária vai vencendo o Água Santa pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Santos perdeu pro Botafogo. O Jabas Duarte transmitiu nos canais de Futebol Interior. O Santos perdeu na Vila Belmiro pro Botafogo de Ribeirão pelo placar de 1-0. Há pouco, o Palmeiras empatou com o São Bernardo 1-1. O nosso Edson Carlos transmitiu o jogo nos canais Futebol Interior. Tem mais informações. Placar ao vivo, Futebol Interior, Arthur Eugênio.
É encerrado em Piracicaba, Campeonato Paulista da 2. O 15 venceu o Linense por 1-0 em andamento. Em Barueri, o Oeste vai ganhando do Velo por 1-0. Mais cedo, São Caetano 0, Portuguesa Santista 0, Lemense 2, Taubaté 0. No Campeonato Paulista da 2, no placar ao vivo, Futebol Interior. Marcelo Corsato. O que quer que eu vá? O que quer que eu faça sem você não tem graça. A Ponte vinha pro campo de ataque, a zaga da Inter tirou, a bola voltou, sobrou, briga por ali o Leonardo, jogou essa bola na boca do gol, escorregou o jogador da Ponte, que era o Fecim, tá sentindo a coxa, a bola fica aqui do lado direito com o Léo Duarte joga a bola na frente, a Inter tem mais gás agora neste segundo tempo, a bola enfiada na frente ali era pro Pedro do Rio, a bola se perdeu, foi embora, lateral pra Ponte, lateral campo de defesa lado esquerdo, Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E aí, Carlos, 43 minutos e 30 passados do segundo tempo. Fala do jogo 2-1 está dando o Inter no placar. A Ponte pode até empatar, Marcelo, mas a Internacional de Limeira, se você perguntar, ô comentarista, quem tá mais próximo do gol? Ô comentarista, quem tá mais próximo do gol? A Ponte ou a Internacional de Limeira? A Ponte ou a Internacional de Limeira? A Internacional de fazer o terceiro do que a Ponte empatar. Esse Carlos Corsato vem, Matheus Jesus, aqui no campo de defesa, alongou o passo, tocou na frente, é pro Fecim, passa por ele, mas bateu na zaga. Pra mim é escanteio, hein? Pra mim é escanteio. Escanteio pra Macaca, lado esquerdo. E aí, Grigo? Escanteio para a Ponte Preta no finalzinho. Matheus Anjos tem pressa. Quem sabe a Ponte Preta empata nesses últimos minutinhos da partida, Matheus. Já cansamos de tomar gol de bola parada. Quem sabe a gente empata num gol de bola parada. Vai pra bola Matheus Anjos. Quem sabe? Vamos empatar a Ponte. Matheus Anjos vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol no primeiro pau. Afasta a zaga, Cosman tira. Tirou ali o jogador da Inter, mas sem força. Era o Diego Tavares. A bola voltou pra Ponte. Matheus cruzou na boca do gol! Luca! Já era! Gol! É da Ponte, é do Luca! Chupa, seus antes! Vai! Chupa, narrador! Chupa esse monte de povo que tava me zoando aqui no Facebook! Chupa! A Ponte empatou o jogo! Acabou aí, né? Chupa! Luca! 9 no costado, Luca! No cruzamento do Matheus Jesus! Goleiro da Inter de Limeira também, meio que amigo do Igor Vinhas! Saiu catando borboleta! E aí o cruzamento foi do Niltinho! Ele chulap nela pro fundo da rede. Luca empata o jogo pra Ponte. Luca pode comemorar, a festa toda sua, da torcida da Macaca. Lucas Frigério, essa não deu pra você, amigão. Tá no fundo da rede, a Ponte empata o jogo. Tá no placar agora, a Ponte Preta 2 pra Ponte, 2 pra Inter. Detalhe, a selfie do gol da Ponte. O gol de empate da Macaca. Não é gol do título não, tá? Empate contra a Inter de Limeira, Grigo. É, mas ufa, vamos dizer assim, né? No cruzamento do escanteio por Matheus Anjos, a zaga rebateu parcialmente. Sobrou pro Niltinho, lá do lado direito, ele puxou pra perna esquerda, fez o cruzamento e o Lucas se antecipou muito bem do goleirão Lucas Frigério, colocando a bola pro fundo do gol, empata a Ponte Preta, 5 minutos de acréscimo, viu, Marcelo? Ah, meu Deus, 46, a Ponte empatou, Carlos, mas a Inter de Limeira tá no campo de ataque, você vai falar já, e eu tenho que me controlar, que amanhã eu tenho outra peleja para narrar. É posse de bola pro time da Ponte, campo de defesa. E aí, Carlos, 46,5. O Luca empatou o jogo a 45. Foi o que eu falei no comentário anterior, né? Futebol é futebol, né? Mas a Inter de Limeira estava mais próxima do terceiro do que a Ponte do gol do empate. Você falou aí do Niltinho. O Niltinho entrou muito bem, fez muito mais do que o Luiz Fernando, né? Fez o cruzamento certinho, né? E a Ponte empatou. Olha a Ponte, quem sabe para virar o jogo, falta! Matheus Anjos, não entrou mal no jogo o Matheus Anjos não, hein? E você cornetou. Falta pra cima, eu cornetei a substituição, é verdade. Mas eu não sou poste e eu não sou mentiroso. O Rush, você lembra que tinha uma banda que chamava Rush, né? O Carlos tocou demais quando ele começou no rádio lá nos anos 50, essa banda. Falta pra Ponte, Grigo, perigosa porque o campo tá molhado, viu? E a bola tá molhada também, ô Grigo. Uma falta muito perigosa ali próximo à meia-lua, frontal
a meta do goleirão Lucas Frigeri, o Matheus Anjos deu uma puxada e o jogador ali, o número 18, esse mesmo que você falou, o Rush, vamos dizer assim, meteu o pé no Matheus Anjos, falta. Quem sabe a Ponte Preta faz o vira-virou agora, Marcelo. A banda é Rush, né? Tinha uma música dessa banda que era muito bonita, que chamava The Best. Se você não conhece, procura na internet aí que você vai ver que é pra quem gosta de rock, viu? E já que o negócio é Rush, tem uma música da Paula Abdul que chama Rush. Também. Falta pra Ponte. Eu acho que vamos virar esse jogo aí, cara. A Inter cansou de perder gol, tô achando que nós vamos virar esse jogo aí. Luca na bola. Tem Fabrício bate forte. Eu deixo pro Fabrício, hein? Fabrício bate Fabrício forte. Cá atrás eu tenho lá as minhas ressalvas. Mas pra pegar na bola, ele bate forte, né, Carlos? Bate forte, hein? Falta pra Ponte Preta. 48 minutos Você passados. bate forte também, Marcelo? Eu bato. 48 minutos passados do segundo tempo. Eu até larguei de mão aqui do Facebook, viu, gente? Futebol Interior. Você ia falar que você largou de mão de bater. Luca, o Fabrício, marca de 48, Luca pra bola, o desvio vai pra fora, escanteio. O Luca empatou o jogo, né? Tá com moral, escanteio pra Ponte. E aí, Grigo? Bateu muito bem o Luca, a bola desviou na barreira, Niltinho tá impressa, vai fazer o cruzamento, 2-2. 48 e 42-2, a Ponte jogou nada, mas tá conseguindo um ponto no estádio Moisés do Canelli, vai pra bola Niltinho, chuveirou na boca do gol, goleirão gosta também de emoções, hein? Não saiu, a bola ficou viva na entrada da grande área, sobrou, pro Fabrício, vai pintar o gol, bateu por ali o Fecim, dividiu a zaga, voltou, sobrou pro Júlio Rushi. Tá dando o quê? Impedimento. Tá valendo mais nada essa muvuca lá, né, Grigor? Já estava sendo marcado o impedimento do Luca, número 9 da Ponte Preta, estava em posição irregular ali, então realmente essa muvuca que surgiu ali agora na entrada da grande área não valeu de nada. Escanteio para a equipe, impedimento a ser batido para a Inter, 2-2, finalzinho de jogo. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. E o jogo segue pegado. Júlio Rushi chegou na dividida com o Matheus Jesus, melhor pro jogador da Ponte, a lateral, posse de bola, campo de ataque pra Ponte. Vai, Niltinho. Bate rápido o bagulho aí, Niltinho. Ele deu a bola pro Guilherme Santos. É lateral pro time da Ponte Preta, bola aqui no campo de defesa. Se bem que a gente tava perdendo o jogo, eu acho que esse empate tá de bom tamanho pelo tanto que a Ponte jogou e o tanto de gol que a Inter perdeu. É posse de bola, campo de ataque pro time da Ponte Preta, a bola volta, sobra, afasta a zaga da Internacional de Limeira. Osman, vai dar tempo dos caras ir pro contragolpe ainda. Posse de bola, lado esquerdo pro Tito, não há tempo pra mais nada. Apita Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. Deixa eu respirar aqui, vai. Ponto final no Majestoso. Que sufoco, hein, gente? Pra 1788 Pagantes, a Macaquinha não consegue a vitória na segunda rodada do Campeonato Paulista. Empata o jogo com a Inter, que foi, muito melhor que a Ponte Preta. A Ponte saiu na frente com o Fecim, Ronaldo empatou de pênalti, Xandão virou pro time da Inter de Limeira, que cansou de perder gol. E aí o Luca, no cruzamento do Niltinho, mandou a bola pro fundo da rede de cabeça. Final de jogo no estádio Moisés do Carelli nesse sábado. 2 pra Ponte, 2 pra Internacional de Limeira. E vem aí, sambando na cara das inimigas, no nosso fim de jogo, Carlos Corsato. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bom, dos males, o menor, né? Não perdemos, empatamos com a Internacional de Limeira pelo placar de 2-2. E depois do gol, a Ponte até teve mais chances, teve aí mais algumas chances de fazer o terceiro gol e até quem sabe vencer o jogo. Mas, Corsato, a Ponte mereceu vencer o jogo? Não. Tô para dizer para você que talvez o empate tenha caído do céu nesse momento. Mas é aquilo, né? Futebol é futebol, tava todo mundo cornetando, né? Criticando já, mandando o técnico embora, né? Não sei, com 2 jogos, né? A Ponte mostra, a minha pergunta vai ser fisicamente, tem repórter aqui que vai ter que refazer a pergunta que fez pro Gilson, né? Porque os caras mandam antes do jogo terminar, velho, e aí é aquilo, né? Mandou, a Ponte tava perdendo 2-1, né? Vai ter que refazer a pergunta, né? Mas... Qual foi a pergunta? Não vou falar. Mas, tem... Luca falando. Vamos lá. Cachorro
o estilo do campo. E é isso, agora descansar aí que na quarta a gente tá tendo outro jogo aí e a gente precisa vencer. Tá aí o Luca falando ainda e continua falando. Luca falando sobre o jogo, Óbvio que queríamos vencer, mas pela circunstância, no final, o empate acaba sendo de bom tamanho. Tá certo o Luca, cara. O empate foi de bom tamanho. Falei aqui. O Luca tá certíssimo, cara. A Ponte não mereceu. A Ponte não merecia o empate, não merecia vencer. A Inter cansou de perder gol. Se o Ronaldo ele fosse mais sério... Fecinho falando. Fecinho vai falar, Jogo, também sobre o jogo em casa e sobre esse ponto e a importância desse ponto também. Campo pesado. Nós queríamos ter saído aqui com os 3 pontos, mas não conseguimos. Mas saímos com um ponto importante e agora é próximo jogo buscar esses 3 pontos em casa. Para quem que ele oferece o gol e também o troféu de craque. Para minha esposa, minha família e meu irmão que está no céu. Sim. Esse Fecim, o irmão dele, realmente uma história triste do Fecim aí. Ele continua falando, mas foi eleito aí pela transmissão, né, do Campeonato Paulista como o melhor em campo. E o narrador falou algumas vezes aqui que pra mim o Fecim era o melhor em campo da Ponte Preta. Mas é isso, se o Ronaldo, centroavante da Inter de Limeira, que isso fique de lição pra Inter também, viu? Se tem a oportunidade de matar o jogo, mata. Porque se o Ronaldo, ele é um cara que joga mais sério, ele tinha feito mais 2 gols no jogo hoje. Agora, eu acho uma injustiça, né? E vou aqui fazer uma defesa pro Igor Vinhas, né? Porque, poxa, o Igor quando falha, né? A gente tem que falar, o Igor falhou, ok. Mas no lance do Ronaldo, pô, vamos combinar, né? Você tem que combinar com o goleiro também. O Igor Vinhas fez a defesa, ele não teve mérito nenhum naquela bola, ele salvou a Ponte. Gente, o que eu tô querendo colocar aqui, o Grigo até pega o microfone agora pra falar, pô, quando o cara vai mal, você tem que falar. Por exemplo, o narrador aqui cornetou o Igor Vinhas. E eu vou lembrar que os 2 gols que a Ponte sofreu hoje, quem tava na jogada era o Dedé, tá? Ah, o Dedé tá voltando, é jogador de seleção brasileira, ele não pode criticar? O Igor Vinhas você pode criticar. Agora o Dedé fez o pênalti e o segundo gol foi numa jogada que ele tava e aí não critica ele. E o Igor Vinhas fez uma defesaça no chute do Ronaldo. Era 3-1. Se ele fica parado ali esperando a banda passar, a bola entrava. Ninguém vai falar isso, que o Igor salvou a Ponte naquele lance? Você tá falando. Mas você não vai falar, Marcelo? Não. Ó, Jesus Cristo se arrependeu. Eu acho que você pode fazer isso antes da jornada. Porque se não fosse o Igor, o Ronaldo perdeu o gol. O goleiro tá lá pra pegar, pô. Tá bom. Tá, mas se o Ronaldo é mais sério, ele tinha feito aquele gol por encoberta lá. Ele tinha chutado seriamente. O gol de encoberta ele fez o que ele podia. Jogar sério. Futebol é sério. Futebol é sério. Mas você acha que faltou seriedade? Ele tentou fazer o gol por cobertura. A Inter tava dando toque de calcanhar no jogo no segundo tempo, tava dando toque de calcanhar pra frente. A Inter tava pondo a Ponte na roda. Mas tava colocando a Ponte na roda no futebol. Você tá falando o toque de calcanhar no lance do próprio Ronaldo. Foi, né, ô Grigol, é uma jogada que o jogador sabe fazer e fez e deixou a defesa da Ponte de jão. Né? A defesa da Ponte ficou pra trás. Então, eu entendo que a Inter de Limeira mostrou o que podia fazer. Agora, falar que faltou seriedade, eu não concordo com você, não. E outra, parabéns pro Igor Vinhas. Né? Se falhou em lances contra o Palmeiras, ok. Se saiu catando borboleta no lance que originou o pênalti, que não foi ele que fez, ok, a gente tem que falar. Mas que ele fez a defesa, fez. Né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer pro cara que tá lá dentro do campo, se esforçando para defender a Ponte Preta. E aí, Grigo? Não, exatamente, né? Na hora da jogada, geralmente, né, a gente faz o comentário da jogada após uma jogada perigosa dessa daí, né? Lê o lance. Na sequência, teve a sequência da jogada, enfim, não consegui falar. Mas na hora eu ia falar que o mérito total da jogada ali foi o Igor Vinhas. Foi o Igor Vinhas, sim. E venhamos e convenhamos também, né? A gente tá criticando muito o Igor Vinhas, que realmente nos 2 gols, pelo menos contra a equipe do Palmeiras, era bolas defensáveis, só que a gente está criticando direto a defesa pontepretana, né? Sim. A defesa pontepretana, ela tá deixando muitos espaços e tá deixando o Igor Vinhas lá numa situação complicadíssima. Então, realmente, você tem toda a razão, essa jogada, e salvou o resultado da Ponte Preta. Sim. Porque poderia ser o terceiro gol, matava o jogo ali. Acabou o jogo. Então foi uma defesa muito importante
e uma defesa com mérito total para o goleirão Igor Vinhas. O André Luiz tá com a gente aqui, tá dizendo que a Ponte é o pior time do campeonato. Não, o André Luiz só não é mais corneteiro que o C, Marcelo. O Batata, santo Deus, esse ano de novo. Marcelo, o Carlão é muito positivo. Eu gosto do jeito do meu irmão. E o Marcelo é muito negativo, Batata. Não acabava, o jogo nem tinha acabado ainda, velho. Eu gosto dessa positividade. Tá aparecendo um repórter aqui que mandou as alterações não deram certo. E aí? Como que não deu certo as alterações? Quem fez o cruzamento? Ele entrou com o time errado, eu achei. Não, mas a pergunta do cara foram as alterações. O Niltinho fez o cruzamento, o Luca fez o gol. O Matheus Anjos entrou bem. Espera o jogo acabar, pô. Ó, vamos lá, Matheus Anjos entrou bem, o Niltinho entrou bem. Quem entrou mal foi só o André Luiz. O resto, todos entraram bem. O Jesus eu não gostei. Eu gostei, jogou e lá. O Fabrício é aquele Deus nos acuda também. Mas vamos mas combinar. Não falhou. Que é assim, você fala, né, Carlos, mas eu sou um cara justo, né? Com relação ao Igor Vinhas, você já falou, eu não vou falar. Eu não vou elogiar aqui Igor Vinhas, não. Mas no jogo de hoje eu não vou elogiar. O Ronaldo perdeu o gol e o Igor Vinhas não defendeu. Não, tudo bem, você já deu a sua Na palavra. sua narração você nem defende Igor Vinhas. Eu não quero... Era assim que era... Eu não quero... Sensacional, fantástico. Eu não quero abrir uma discussão nesse caso, né? Eu tô começando a pegar... Infelizmente, tô começando a pegar ranço do Igor Vinhas. E ele pode pegar ranço de você também. Claro, mas no gol, tá? Aqui... No gol da Ponte Preta, não contra a pessoa do Igor Vinhas, contra o trabalho, contra o profissional. Eu defendo o Igor Vinhas. O Igor Vinhas tem que ser titular na Ponte Preta, tem que dar sequência pro cara. Mesmo porque também eu acho o Kaique menos goleiro do que o Igor Tem que ser titular, tem que dar sequência pro cara. E os goleiros da base da Ponte Preta é melhor não usar. Mas tá bom. É melhor não usar. Que propriedade você fala isso? O Gabriel que tá inscrito. Jogo. O cara foi titular em todos os jogos da Copa São Paulo. Tem que maturar muito o Gabriel pra ser reserva da Ponte. Mas vamos lá. Eu quero falar aqui, né? Do treineiro. Das 5 substituições hoje, ele errou em 2 só. Pra mim ele errou em uma. Ele acertou em 3. Né? Aí o André Luiz me faz o favor de tomar um cartão já quando entra. E ele acerta quando ele tira o André Luiz também. Ele acertou com o André Luiz. Não, mas espera aí, quando sai um volante, ele tira um volante por outro volante. Eu não tô nem falando que a entrada do André Luiz foi ruim, porque eu falei aqui na hora da transmissão o André Luiz poderia arrumar. Mas não posso colocar. Mas no intervalo, eu tiraria o André Luiz porque ele tomou o segundo cartão amarelo. Na verdade, então é essa alteração que eu tô falando. Essa do André Luiz. Eu tiraria o André Luiz e colocaria o Matheus Anjos. E não tiraria o Marco Júnior. Então peraí, deixa eu retirar o que eu falei aqui, porque você lembrou bem, tá certo. O Moisés Ribeiro saiu contundido, não foi por opção do treinador. Então vamos tirar uma substituição, vai. Da conta do Kleina, porque o Kleina não queria fazer essa alteração. Então, das 4 alterações que o Kleina fez por conta e risco dele, ele acertou em 3. Pois é isso que eu tô dizendo. Na minha opinião, ele só errou no intervalo. No intervalo, tinha que colocar o Matheus Anjos, é o meio do time, é o meio campo do time. Né? O Marcelo até falou aqui, o jogo... Eu não entendo assim, o Matheus Anjos tá aí pra jogar. Né? Quer dizer que ele só pode jogar com um campo bonitinho? Ele não pode entrar com um campo molhado, encharcado. Ele é meio campo, ele tem que fazer essa bola chegar. Eu acho que até ele se propôs ao papel. O único senão do Gilson, na minha opinião, foi ter tirado o Marco Júnior e colocado e deixado o André Luiz, que já tinha cartão amarelo. Né? Não estou falando que quando ele tira, quando ele faz a substituição no primeiro tempo, 25 minutos do primeiro tempo de um volante para o outro, que ele errou. Na minha opinião, ele erra no intervalo. No intervalo, eu tiraria o André Luiz, que estava amarelado, deixaria o Marco Júnior, né, que para mim é mais jogador do que o André Luiz, e a Ponte continuaria com 2 volantes, e colocaria o Matheus Anjos. Para mim, foi a única alteração que o Gilson errou. Nas demais, o Niltinho entrou bem, né, no lugar do Luiz Fernando, que não jogou nada. Tinha que sair mesmo, não tinha outro. O Dedé sai contundido. Aí quando ele tira o André Luiz, antes tarde do que nunca, né? Tirou o André Luiz para colocar o Matheus Anjos, o Matheus Jesus, que até acho que fez um bom jogo, jogou mais que o André Luiz. Só para dizer para você, jogou mais do que o André Luiz, na minha opinião. Né? E a do Dedé pelo Fabrício foi contusão simples e pura. Agora, vamos lá. O Internacional de Limeira jogou mais que a Ponte? Jogou. Antes da Ponte empatar, né? Até fiz uma brincadeira com o Marcelo. Se você perguntar, antes eu falo, futebol é futebol, né? Mas se você... Ontem, por exemplo, a Venezuela contra... Venezuela não. O Peru contra a Colômbia. O Peru chutou 3 bolas no gol. A Colômbia 30. O Peru ganhou de 1-0. Que vale a bola na rede, filho. É bola na casinha, né?
Mas a Internacional de Limeira teve bola na trave. O Igor Vinhas teve que defender, salvar a Ponte, senão seria 3-1. Então, né, a Inter de Limeira teve mais próxima da vitória do que a Ponte Preta. Mas a Ponte, né, dos males o menor, não perdeu. Eu continuo preocupado com a escalação de zagueiros da Ponte Preta. O Marcelo falou do Fábio Sanches, né, no primeiro jogo, falou até que o Fábio Sanches foi pior que o Fabrício. Eu entendo que a zaga foi ruim num todo, mas hoje o Fábio Sanches fez um outro péssimo jogo. Hoje o Fábio Sanches foi ruim novamente. E o Dedé também, com todo o respeito, né, que a gente tem com o Dedé, mas o Dedé entregou a paçoca, né? Primeiro, um jogador experiente, vai dar um carrinho por trás, né, na pequena área. É um jogador experiente, jogador que serviu a seleção brasileira. Pênalti. E no segundo gol, você pode olhar lá, né, os antes, né? E os corneteiros vão falar, não, mas a culpa foi do Igor Vinhas, porque tudo. O dólar sobe, a culpa é do Igor Vinhas. A gasolina sobe, a culpa é do Igor Vinhas, né? Mas, pô, o Dedé tava na jogada, né? E desviou, a bola realmente desvia ali no Dedé. O Igor Vinhas passa ali como se fosse caçando a borboleta. Mas a bola desviou no Dedé mesmo. E aí, no complemento da jogada, ele acabou fazendo o pênalti. A sorte nossa é que o Lucas Frigério ficou com inveja do Igor Vinhas e fez a mesma coisa no gol do Lucas. Mas aquela bola é difícil. Essa bola, eu acho que eu não coloco falha no Lucas Frigério nesse gol, não. Porque o Niltinho foi esperto. Né? Porque essa bola em direção do gol, ela é complicada. Se tem um desvio ali, é caixa. É caixa, o goleiro fica vendidaço. Até acho que ali o Lucas Frigério que fez uma boa defesa. Num chute do Matheus Anjos, né? Que a gente tá falando dos lances dos caras, né? Mas temos que lembrar também que o Matheus Anjos deu um chute com a perna direita no cantinho e o Lucas foi lá e buscou. Quer dizer, se a Inter teve chance de ganhar, a Ponte também teve chance de empatar. E no final empatou, né? Agora, vamos lá, você pergunta, Corsato, você tá contente com... Não, eu esperava mais. Ó, eu tô mais preocupado. Eu fiquei mais preocupado hoje no empate com a Internacional de Limeira do que para a derrota do Palmeiras, tá? E daqui a pouco a gente pode até falar mais a respeito disso, mas eu entendo que aquele jogo contra o Palmeiras, por várias coisas que eu coloquei, né? Por várias coisas que eu pontuei, talvez eu não esperasse muito daquele jogo contra o Palmeiras, né? Mas aí, hoje, no jogo contra a Internacional de Limeira, hoje acho que a gente já pode, né, começar a dar uma olhada nesse time. Por exemplo, o Norberto. Vocês viram lá agora aqui no final do jogo, né? O Norberto, ele não tá indo na linha de fundo, ele não tá conseguindo fazer cruzamento. E teve uma jogada ali agora no segundo tempo com o Tito, né, que entrou no time da Internacional de Limeira. É que ele não pegou e depois o cara seguiu a jogada e o juiz deixou. Mas ele vai na garganta do cara ali, porque ele perdeu na velocidade. Então, eu já me preocupo. A zaga da Ponte é muito lenta. O Fábio Sanches, que o ano passado foi muito bem, tá muito mal nesses dois jogos, né? O Guilherme Santos hoje fez um jogo ok. Melhor do que o jogo contra o Palmeiras, também pior do que aquele jogo contra o Palmeiras, não poderia, né? Mas eu já começo a me preocupar com essa defesa pesada da Ponte Preta. Então, eu tô mais preocupado hoje, né, depois do empate em casa contra a Inter, do que depois da derrota pro Palmeiras. Não sei o que pensa o Marcelo e depois o Grigo. Eu tô preocupado já desde o jogo contra o Palmeiras, porque no jogo contra o Palmeiras eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado, né? E hoje, em dado momento do jogo, a Ponte parecia que era um amontoado de jogador, cara. Deu uma melhoradinha nos 15 minutos finais do jogo, né? Que ficou meio que um jogo assim sabe, boxe, trocação. A Ponte ia, a Inter vinha, a Ponte ia, a Inter vinha, né? Mas quando precisou de ser um jogo tático, um jogo de marcação, um jogo de proposição, né? De quem ia mandar no jogo, a Inter mandou. A Inter mandou 3/4 do jogo, cara. Então, o resultado era a vitória da Inter, né? Eu acho que não teve 1/4 que a Ponte mandou no jogo. A Ponte jogou bem 15 minutos, cara. Não dá 1/4. 15 minutos. Não dá 1/4. Porque a Ponte faz o gol, se você lembrar, quando a Ponte fez o gol, a Inter era melhor. A Ponte fez um gol meio que sem querer. Foi. Né? E o gol de empate da Ponte Preta também caiu do céu. Então, assim, o resultado pode mascarar um pouco as coisas. Caiu do céu. Foi uma jogada, né, Marcelo? Não, foi uma jogada. Eu falo caiu do céu, o empate caiu do céu. Assim. Né? Porque você falou que estava muito mais próximo a Inter do terceiro do que a Ponte do segundo. Sim. E aqui,
não é ser pessimista, né? Porque eu tenho isso na minha vida, né? Eu sou meio que pessimista mesmo. Eu sempre, quando vou entrar num projeto, eu já digo que não vai dar certo. E geralmente 95% eu acerto. Porque na vida é assim, né? Na vida não, na vida não é assim. De cada 10 coisas que você vai tentar, você vai acertar 1, 2, não. 8 você vai errar. Não, tá errado. Mas quem vence é quem erra e não desiste. Continua insistindo. A vida é assim. A vida, ela é cheia de erros. A vida, ela é mais erros do que acertos. Olha o gol. Né? Assim é a vida. Mas se você me perguntar, você ficou preocupado mais no jogo de hoje? Não, eu fiquei preocupado pelo que eu vi contra o Palmeiras e continuo preocupado do mesmo jeito pelo que eu vi com a Internacional de Limeira. Detalhe, a Inter não é um time bobo, mas a Inter, em dado momento do jogo, pôs a Ponte Preta na roda. Eu quero a opinião do Grigo só pra... Tem gol, Campeonato Gaúcho, D'Alessandro. Cobrando falta, fácil, finalzinho de jogo. Internacional de Porto Alegre 2, União Frederiquense 0. Sabe quem joga nesse time? Não. O Messi Black. O Mazinho, né? Mazinho. Joga na União Frederiquense, campeão da Série A2, vamos dizer assim, no Campeonato Gaúcho do ano passado. Vai lá, ô Grigo. E aí, Grigo, qual é a sua análise? A Ponte hoje empatou com a Internacional de Limeira 2-2. O campeonato realmente começou para a Ponte Preta. Exatamente. Eu também acho que a primeira partida assustou bastante. Começou na quarta, tá? Na quarta, exato. Não, começou na quarta. Só que o jogo de quarta-feira... É que o Carlos falou que o campeonato realmente começou pra Ponte Preta. Não, mas eu entendo. Começou na quarta. Eu entendo a colocação dele, porque realmente a que ele não entendeu. A Ponte pegou na quarta-feira um time que tá num patamar, a gente já falou isso, um patamar muito acima, né? Um time que foi eleito só como o melhor time do mundo aí na outra temporada, 2 finais de Libertadores, vai disputar o Mundial agora, enfim. Agora, a Ponte pegando a Inter de Limeira, jogando em casa, né? A Inter de Limeira fez um bom jogo contra a equipe do Santos, mas você vê que a equipe do Santos também não anda bem. Olha aí, perdeu hoje contra o Botafogo. Então eu esperava que a Ponte, nesses 2 jogos que ela tem para fazer, fez hoje contra a Inter e agora o próximo jogo contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino, né, na quarta-feira, eu achei que a Ponte Preta faria os 6 pontos aí. Já perdeu 2. Desses 6, já perdeu 2. Vamos dizer assim. A preocupação, tanto no jogo do Palmeiras quanto no jogo de hoje, eu até já disse isso daí, é com o setor defensivo. Eu acho que a Ponte Preta... E aí vem aquilo que foi falado antes do início da partida, né, no início da nossa jornada, sobre o Thiago Lopes. O Thiago Lopes é um jogador, um garoto, mais leve, bom de bola, já provou o potencial dele. Então o Thiago Lopes, eu acho que ele tem chance sim nessa equipe, deveria entrar, não sei dizer, não tem informação porque ele não estava nem no banco hoje, mas ele é um jogador que ele tem que fazer parte do time titular da Ponte Preta. Tá certo. O Fábio Sanches, só para terminar, o Fábio Sanches realmente, não sei o que está acontecendo, se ele voltou acima do peso, mas está totalmente fora do contexto do zagueiro que ele terminou a temporada passada. Teve o lance ali, que ali faltou leitura do campo, né? Que ele vai atrasar a bola, um cara experiente como ele, né? Sabe que não pode atrasar a bola daquele jeito, foi naquele lance que o Ronaldo pega a bola e coloca a bola na trave. A Ponte tem que melhorar bastante, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, mas hoje se a Ponte perde para a Internacional de Limeira, nossa, seria um sufoco Carlos, danado. E o meia de ligação, que eu acho que também falta demais isso daí para Ponte Preta. Você sabe, a situação, só para o pessoal analisar aí o que eu tô querendo dizer, a situação tá tão ruim, cara, que eu tô comemorando o empate contra a Inter de Limeira em casa como se fosse uma vitória. Mas é isso. É isso. E a torcida da Internacional de Limeira com certeza tá chateada porque tinha 3 pontos na mão. Empate com sabor de derrota. É isso. Mas eu acho que não é demérito nenhum a gente falar isso. Eu acho que é por aí mesmo. É bem por aí. Bom, vamos lá. Internacional de Porto Alegre 2, União Frederiquense 0. Vamos fazer o seguinte, até para liberar aqui o nosso Claudinei Corsi, que está com a gente. Segunda-feira tem Guarani e Red Bull Bragantino, hein? Marcelo Bezerra vai transmitir o jogo. O Claudinei Corsi ligado no Placar ao Vivo Futebol Interior traz as informações pra gente. Que prazer tê-lo na jornada esportiva. Grande abraço para você. Boa noite, Claudinei Corsi. Olá, Carlos. Claudinei Corsi.
Fala, Ney. Olá, Carlos Corsato, muito boa noite para você, boa noite ao Marcelo, também ao Grigo. Grande abraço aí aos ouvintes ligados nesse fim de jogo após o empate ruim, né, da Ponte Preta 2-2 com a equipe da Internacional. Pois é, Corsato, a gente está chegando aqui para trazer resultados das séries A2 e A3. A série A2, que já está jogando já a sua segunda rodada. Tivemos hoje Leniense 2, Taubaté 0, São Caetano 0, Portuguesa Santista 0, e 15 de novembro de Piracicaba, o Inhoquim venceu o Leniense 1-0. Amanhã teremos Rio Claro e Juventus, São Bento e Primavera, o Red Bull Bragantino, né, o segundo time do Red Bull Bragantino, pegando o Audax. E na segunda-feira, fechando essa segunda rodada da Série A2, teremos Portuguesa de Desportos e Monte Azul. Já pela Série A3 do Campeonato Paulista, o campeonato começou hoje, primeira rodada neste final de semana. Tivemos hoje o Desportivo Brasil perdendo para o Noroeste em casa por 1-0, o Olímpia empatou com o Barretos 1-1, o Rio Preto venceu em casa o Nacional por 1-0, o União Suzano fez 2-1 no São José, e o Comercial já começou perdendo a Série A3, hein? Perdeu para o Sertãozinho em casa, lá em Ribeirão Preto, por 1-0. Amanhã, fechando essa primeira rodada da Série A3, teremos Matonense e Esporte Clube São Bernardo, o Capivariano pega a equipe do Marília e o Bandeirante vai jogar contra a Votuporanguense. Como você disse, o Corsato, na segunda-feira, teremos Guarani, RB Bragantino e Guarani, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, com a narração do nosso Marcelo Bezerra, o narrador que narra, mas não berra, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, o Albert Cavalcante. Eu também estarei nessa aí na ancoragem da jornada esportiva. O Carlos Corsato, muito obrigado pela participação aqui, um grande abraço para vocês, um ótimo final de jornada aí, e vamos torcer para que na próxima rodada a Ponte Preta se recupere e vá atrás aí dos 3 pontos, que é o que o seu torcedor está aguardando. Grande abraço, Corsato. Valeu, esse Claudinei Cortes, grande, né? Ficou bonito na tela, hein, Ney? Ficou bonito. Segunda-feira, então, tá tudo certo, hein, Ney? Segunda-feira é você que comanda, né? Home office, mas ficou bonito na tela. É categoria, né? Fala a verdade. Tá bonito na cima. Categoria. Grande abraço, Ney. Que prazer falar com você em 2022. Grande abraço e excelente domingo para vocês. Você tá legal, né, Corsato? Graças ao bom Deus. Recuperado e pronto. Né? Pronto para sofrer com a macaquinha. Você falou que o resultado não foi bom. Claudinei Cortes, foi ótimo o resultado. Excelente, Claudinei Cortes. Pelo jogo sim, né? Foi ótimo. Um abraço, viu, Ney? Obrigado. Abraço, excelente domingo para vocês. Segunda, a gente tá de volta à noite a partir já das 19 horas. Abraço, rapaziada. Valeu, tá aí esse Claudinei Corsi, que vai estar na Jornada Esportiva na próxima segunda-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Aí depois do intervalo tem as notas do jogo, comigo aqui nos canais Futebol Interior. Tem também, a gente vai falar muito aqui, né? Você já pode votar aqui, viu? Facebook, Futebol Interior, o craque do jogo. A gente quase não ganha o empate, né? Que a gente até esquece. Estava esquecendo. Pode mandar aqui quem foi o melhor em campo da Ponte Preta, na sua opinião. Manda pra gente aqui no Facebook Futebol Interior. Pode mandar também aqui no YouTube Futebol Interior ou Futebol FI. Pode escolher, tá bom? Ou então aqui no Zap, o 19 989 89 35 26, tá bom? Fique à vontade para participar. Depois do intervalo a gente abre o craque do jogo, também tem as notas do jogo e daqui a pouco fique ligado aí, porque eu vou passar as perguntas dos coleguinhas da imprensa pro Gilson Kleina. Daqui a pouco, depois do intervalo, para Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá e Brumas, uniformes e camisetas personalizadas.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Cossato. Sempre e pra sempre de bem com a vida no microfone dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta empatou com a Internacional de Limeira pelo placar de 2-2. Fez 1-0 com o Fecim, tomou o gol de empate, depois tomou o gol da virada. E o Luca, depois da sua volta ao estádio Moisés Lucarelli, fez o seu gol, cabeça na bola. 2 para a Ponte, 2 para a Internacional de Limeira. Bom, vamos abrir aqui o quadro do melhor em campo. Vamos votar aqui com empate ou vitória da Ponte. Você nos ajuda escolhendo o melhor em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, o craque do jogo. A Ponte Preta empatou com a Internacional de Limeira pelo placar de 2-2. Bom, bora lá, né? Esse aqui com certeza tá zoando, não vou falar dele. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Merino, pro Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Empatar dentro de casa, empate com sabor de derrota pra Ponte Preta. Antes de começar o jogo, sim, né? Mas pelo que o jogo desenhou, viu, Matozinho, ó, empate importante pra Ponte, porque a derrota já tava
desenhada. O Luciano Fabretti também tá ligado com a gente. Valeu, Ronaldo de Lima Neto. O Celso Fittipaldi, crítico do Kleina. Aliás, Celso Fittipaldi e Ademir Júlio. O Ademir Júlio foi jogar com o Palmeiras com medo. Vai esperar o quê? O treinador é fraco. Celso Fittipaldi, Gilson não dá mais. Vai falando os votos, eu vou computando aqui. Abraços, meus amigos. Celso, eu já fui. Esse discurso aí eu já fui contra aqui, o Marcelo que falou, né? Depois que a Ponte tomou o segundo gol, até o gol de empate, ele já estava demitindo o Gilson Kleina. Eu sou totalmente contra. Eu acho que tem que ter uma reunião para pensar mesmo. Assim não se faz futebol. Assim não se faz futebol. Com 2 jogos. Você demitiu o cara? Como assim? Mas você não pode colocar só 2 jogos na conta do Kleina, né? Pô. Não. O Kleina vem desde o ano passado e o time não evolui, cara. Que time? Aquele time ruim. O Kleina salvou a Ponte da Série C, Marcelo. Tá bom, vai. Oswaldo Neto, campeonato é curto. Já perdemos 5 pontos e jogando muito mal. Aí eu concordo com você, Oswaldo. Aí eu concordo com você. Wilson Correia, Lula dos Santos. Dedé quer jogar com o nome. Culpa nos 2 gols. Eu falei aqui. Né? O pessoal mete o pau no Igor Vinhas, agora do Dedé... Né? Acho que eu e você, por enquanto, viu, Wilson? Mas peraí também, o primeiro jogo do cara, pô. A gente tem que ter paciência com o Igor Vinhas, vamos ter paciência com o Dedé também, então. Não tá faltando. É o primeiro jogo do cara. Não tá... Quer dizer, então, que no próximo jogo ele já não deve jogar? Não, você que tá falando. E o Dedé... Eu sou responsável pelo que eu falo. O Dedé, lembrando que ele não vai jogar todo jogo, viu? Sim. Ele vai ser poupado em alguns jogos. O que eu tô dizendo é o seguinte, né? Não arrebenta o cara. O que eu tô falando é que ele falhou nos gols. A culpa foi dele. O primeiro gol, a culpa foi exclusivamente dele. Porque foi ele que fez o pênalti. O segundo eu não achei, não. Ele tava na jogada. Mas tinha outro com ele também, então os dois estavam na jogada. Não, lá. Ele subiu sozinho. Você pode ver, vai passar, sobem 2 jogadores da Ponte. Ele subiu nas costas do zagueiro. Mas teve outro cara que subiu com ele. Não, culpa dele. A culpa é dele. Agora eu não tô dizendo aqui que ele tem que ser sacado do time, que ele não pode no jogar primeiro mais. gol, se o Igor Vinhas pega a bola, ele não ia fazer o pênalti. O Igor Vinhas dá um soco, um murro na bola, ele não fazia o pênalti. Tá bom, Marcelo. Tá. Você não adianta que eu não vou conseguir convencer. Você vai defender seu lado, eu vou defender o meu, pô. Tá bom. Vamos lá. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Matheus Anjos, o melhor em campo. Um voto pro Matheus Anjos. Eu marco aqui. Eu pedi aqui no Planeta News também. O pessoal tá mandando aqui, mas manda por escrito aqui no Planeta News, no grupo de informações da Ponte Preta. O ex-Planeta dos Macacos, é o Planeta News. O Neuri Menezes. Fecim, melhor em campo. Coloca ele aqui. Um voto pro Fecim, Marcelo. Tá, tô computando aqui. O Rodrigo Luchetti, essa Ponte... valeu, Rodrigo, obrigado pela participação, tá? Renato Bueno, Matheus Anjos, o melhor em campo. Renato Bueno. Que mais aqui? 2-1, então, por enquanto, pro Renato Bueno. Lembrando que o Fecim, Carlos, ele foi eleito pela transmissão oficial como o melhor em campo, ganhou até o troféu. Então, peraí, o Matheus... Transmissão oficial da Federação Paulista. Wilson Correia, Lula dos Santos. Que é oficial, é a nossa. Você colocou o voto do Wilson Correia aí? Lula e Renato Bueno votaram no Anjo. Isso, 2 votos pro E Anjo, o Fecim, então. O Neuri. Neuri votou no Fecim. O Aparecido Alves votou no Igor Vinhas. Ah, não, mas tá tirando, né, velho? Não. Não. Interpretando. Ele cara, não tá... o Igor Vinhas fez uma defesaça, Marcelo. Esse aí, pra mim, é aquele voto que aparece na Rede Globo lá. Aqui, como é que é o nome do ouvinte, do internauta? Aparecido Alves. Tem gente aqui votando no Dedé. Esse é voto de zoeira. Não, então computa aí que eu vou pôr aqui, ué. Não vou porque não é Ponte Pretano. Não vou. Como assim? Eu não vou colocar. Isso aqui não é a Rede Globo. Vai por mim. Ah, entendi. Vai por mim que você não se ferra. Beleza. JC Guilherme. Esse cara já deveria ter sido demitido ano passado. Manda um fora a Kleina aqui. Primeiro gol, o Igor Vinhas catou borboleta. O Rodrigo Brugneira. Niltinho, voto para Niltinho. Quem votou no Niltinho? Foi o Rodrigo Brugneira. O Brugneira. Então vai. O Wilson Correia coloca aqui. O Dedé tirou a bola das mãos do Igor no primeiro gol. Cara, tá bom, ele pode ter atrapalhado. Tudo bem, vai. Mas se ele viu que o Dedé ia, por que ele foi? Wilson da Rocha. Fecinho, melhor em campo. Você tá meio nervoso hoje, cara. É tanta bobagem que você fala, Marcelo, que eu desisto. Vai, passa vergonha sozinho aí, vai. Wilson da Rocha.
Marquei aqui. O Wilson fala, pra mim o Igor Vinhas falhou de novo. E o Dedé não falhou, ô Wilson? Foi só o Igor que falhou no primeiro gol, então? A culpa maior é do Igor Vinhas e não do Dedé, que fez um pênalti ridículo, dando um carrinho por trás no campo molhado dentro da pequena área. E a culpa é do goleiro. Tá bom, então. Beleza. Tamo junto, o Wilson. Aldo Neto. Igor falhou de novo. Tamo junto, Aldo. O Rodrigo Luchetti. Acho que esse ficou não vai ler de também. graça pra Ponte. Valeu. Tá dizendo ele aqui. Roberto Santos, impressão minha ou o Vinhas falhou no primeiro, Corsato? Pra mim, a falha maior foi do Dedé. Gente, vamos olhar o lance. O Dedé, no cruzamento, o Dedé, ele toca na bola e ele tira a ação do goleiro. O Igor Vinhas estava na bola. O Dedé toca de cabeça e a bola sai da mão do Igor Vinhas. E aí, quem que fez o pênalti? Se o Igor Vinhas tivesse feito o pênalti, a falha era dele. Mas quem fez o pênalti? Foi o Igor Vinhas? Gente, vamos olhar o lance. Pô, pegar no pé só por pegar no pé não é legal, viu? Não é legal. Não é não, tá? O Corsato não aceita o Dedé como melhor só pra defender o frangueiro. Ô, Thiago, você tá de sacanagem, né? O Dedé falhou no segundo gol e fez o pênalti no primeiro e você vota nele como melhor em campo? O Wilson da Rocha, mas o Dedé tá sem ritmo, Corsato. Bom, continua, vamos deixando o Dedé então no jogo, né? Vamos deixando o Dedé sem ritmo, atrapalhando o goleiro na saída do gol, né? E vocês colocando a culpa no pobre do goleiro. Culpa de quem escalou o Dedé, campo pesado. O cara não joga há 2 anos, tá dizendo aqui o Roberto Santos. O Aldo Neto raspou e a bola mal mudou de direção. Se o Dedé não faz o pênalti, a Inter tinha chance real de gol, tá dizendo aqui o Rodrigo Luchetti. Mas aí, né, Rodrigo? É aquele negócio, né, velho? É fazer exercício de futurologia, né? Cara, eu acho que essa discussão também não vai levar a lugar nenhum, mas é o seguinte, não é porque o Igor Vinhas falhou naquele gol que a Ponte ia perder o jogo. A Ponte ia perder o jogo porque o time inteiro tava mal, né? Mas o problema do Igor Vinhas é o seguinte, bateu, levou, cara. E, o gol, e a defesa que ele fez um chute do Ronaldo? Bateu, levou? Cara a cara? Ele defendeu a bola cara a cara. Isso vocês não lembram, né? O Aldo Neto, qualquer goleiro pegaria essa bola que resvalou no Dedé. Neuri Menezes, Corsato, goleiro quando sai não pode ficar no meio do caminho. Soca a bola e a cabeça do Dedé. Ele errou o tempo da bola. Não tô falando que ele acertou o tempo da bola. Só que não foi ele que fez o pênalti. Pobre goleiro, mão de alface. Neuri Menezes, quanta zaga tem que ser Léo Santos e Thiago Lopes? E com todo respeito à Ponte, sem condições o campo, mas também o que choveu, não. Roberto Santos, na minha opinião, o frangueiro tinha que ter ido pro time lá embaixo. Roberto. Aldo Neto, essa bola do Ronaldo... Eles fizeram propostas, né? Aí, ó. Mas peraí, gente. Pô, tá bom, vai. Tá bom. Quando ele falha, ele falha. Quando ele defende, ele não tem mérito nenhum. Tá aqui, bom, ó. Carlos. Ele falhou no primeiro gol e defendeu essa bola aqui, do ó. Ronaldo, pronto. Tá, não, mas... Se é isso que você quer que eu falo, pronto, tá não, bom. Não, Marcelo, mas é que tem a mensagem do ouvinte aqui, ó. Não, mas então... Ó, ele fala aqui, o Aldo Neto. Essa bola do Ronaldo cara a cara, o Ronaldo errou o chute. Também. Porque se o Ronaldo acerta, ele não pega. Também. Eu desisto, cara. Mas tá, Carlos, pra você não dormir chateado, tá bom, ele defendeu. Rocha, na defesa do Igor foi o zagueiro que atrapalhou o atacante da Inter. Ô, gente. Ó, eu costumo dizer o seguinte, né? E eu gostaria que todo mundo fizesse o mesmo, né? Não vamos ser injustos. Mas é a opinião do Wilson, cara. Não vamos é a opinião dele. Não, vocês pegam no pé do Igor Vinhas. Não, mas é a opinião dele, deixa o ouvinte. Vocês pegam no pé do Igor Vinhas, Não estão pegando no pé, Carlos. Você acha que ele não falhou? Tá bom, a gente acha que ele falhou. Não, eu não falei que ele não falhou no gol. Então por que você tá discutindo com a gente, Eu não caramba? falei, vocês estão colocando a culpa no Igor Vinhas. O primeiro gol, quem fez o pênalti foi o Dedé. Mas... Pô, tem que desenhar pra vocês, meu. Eu não falei que a culpa... Vou desenhar. Quem fez o pênalti foi o Dedé. Mas... E o chute do Ronaldo, vocês querendo ou não...
Quem defendeu foi o Igor Vinhas. Tá bom. Tem que desenhar, meu. Então agora, já que você... Ô, velho, vocês discutem com imagem. Você subiu com o tom. fatos. Você subiu o tom, eu vou subir o tom também. Então ele não falhou, o Igor Vinhas não saiu mal no gol antes do pênalti. Eu falei que saiu, mas a culpa não foi dele. Ele não fez o pênalti. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando que a culpa foi dele, a gente tá falando que ele falhou. É só isso. Não, mas tudo vocês colocam a culpa nele, pô. Mas ele falhou ou não, caramba? E o gol do Ronaldo, ele não teve mérito nenhum. Carlos, ele saiu mal do gol ou não? Saiu. Então pronto, era isso. Gente, acabou a discussão. Mas pronto. a culpa foi dele? Não tô falando que a culpa foi dele. Porque teve o pênalti depois. O gol Quem fez o pênalti? O Dedé. Ah, tá. Então tá bom. Mas eu também aqui não vou falar que a culpa foi do Dedé do pênalti, porque ele tentou cortar a bola. Eu acho que nem pênalti não foi. Eu ainda acho ele nem que acertou o cara. Primeiro gol, eu ainda acho que no primeiro gol o Igor Vinhas estava na bola e a bola resvalou na cabeça do Dedé. Mas aí ele saiu mal. E o JC Guilherme tá falando, não foi pênalti, presta atenção, você narrou outro jogo. Quem narrou não foi eu, viu, JC? Acho que você não deve ter ouvido a transmissão, né? Foi o Marcelo que narrou e foi pênalti sim, porque o juiz marcou. O juiz marcou pênalti. Eu achei na hora que nem acertou, viu, JC? É que você provavelmente estava acompanhando outra transmissão, você tem todo o direito, mas durante a transmissão, eu que estava narrando o jogo, eu disse, pra mim, o Dedé nem acerta o jogador, né? Mas você tem todo o direito de acompanhar quem você quiser, né? Mas aqui a gente... pênalti, cara. Aqui a gente, durante o jogo, mas o narrador falou que o narrador meio que vai junto de encontro ao encontro, não sei o que o JC tá dizendo. Mas eu, durante o lance, eu falei. Não, o JC fala que não foi pênalti. Então, eu também falei isso. Mas foi. O Carlos falou que foi, o Grigo falou que foi, a arbitragem falou que foi e o VAR falou que foi. Certo, JC? Esse cara dá um carrinho por trás, dentro da grande área, velho. Não existe isso. É pênalti. O Rodrigo Luquete fala, como não foi pênalti? Para de clubismo. O Wilson Correia, Lula dos Santos, a culpa... não, aí também não. O Lincoln Shima, Corsato, melhor o Fecim, coloca a Fecim. O Lincoln apareceu, hein? Lincoln, agora ficou mais fácil falar o nome dele. Grande Lincoln, muito obrigado. O Rodrigo Brugneira, não vamos discutir. Vamos para o próximo capítulo. Vinhas, passa ou não confiança? Não. E aí, Grigo? Cara, é assim, o Igor Vinhas ele já mostrou que ele tem condições de ser goleiro da Ponte Preta. Foram dois jogos. Contra o Palmeiras, como nós já falamos, 2 bolas eram defensáveis. E hoje, na minha modesta opinião, calma, Marcelão. Calma, Marcelão. Na minha modesta opinião, e respeito também a de todos os nossos amigos aí que estão falando da falha, eu ainda acho que ele saiu, ele estava na bola. Se o Dedé não sobe do jeito que ele subiu e eu acho que ele socava a bola. Ele socava a bola. Essa é a minha opinião também. A minha também. Então, assim, eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de... Eu dou mais uma oportunidade pro Igor Vinhas. Goleiro tem que ter oportunidade. Goleiro tem que ter oportunidade. E o Igor Vinhas teve um derby que o Igor Vinhas, se eu não me engano, foi o último. Não foi o último derby, que o último derby o Ivan jogou. O derby do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, o Igor Vinhas salvou a Ponte de perder aquele jogo. Né? E teve outros jogos que o Igor Vinhas fez, como hoje, por exemplo. Se o Ronaldo faz aquele gol, era 3-1, acabava o jogo. Sabe uma coisa que uma vez... Mas ele não respondeu a pergunta, se o Igor Vinhas passa segurança ou não. Ele falou que sim. Sim. E eu, na minha opinião, o Igor Vinhas tem que ser titular durante 5 rodadas. Aí depois você descobre que faz um compilado. Na minha opinião, eu acho que ele não passa confiança, mas ele tem que ser titular porque os caras que são reservas dele são piores. Uma vez disseram, só rapidinho, viu, Carlão? Que o Igor Vinhas, enquanto ele tinha a sombra do Ivan, quando o Ivan não estava machucado, no caso... Quando ele entrava bem, entrava muito bem. Inclusive tinha torcedor da Ponte que falava que ele jogava mais que o Ivan. E eu Isso, criticava isso na época. Lembro disso. Criticava isso Mas na época. parece que quando ele tá meio que, vamos dizer, na zona de conforto, eu não sei se é displicência, se é... Não sei. Ele parece que dá uma baixada no nível do futebol dele. Mas eu acho que depois dessa defesa fantástica, porque o narrador tinha que narrar assim... Ronaldo, era assim o lance, ó. Vem, Ronaldo, vai ser o terceiro gol da Internacional, bateu pro gol Igor Vinhas. Fantástico! Sensacional! Tinha que ser assim, viu? Aí eu tava pé da vida, o time tava perdendo, tava tomando totó da Inter de Limeira, cara. Agora os caras vão pegar no meu pé. Não, mas pra mim o Ronaldo perdeu o gol, porque se ele chuta direito, o Igor não pegava. Tá bom, é a sua opinião, respeito, mas não concordo.
Discordo completamente. Eu também, respeito a tua, mas não concordo. O pênalti foi culpa do Igor Vinhas, diz aqui o JC Guilherme. Ele errou obtendo da bola. Péssimo goleiro. Tempo da bola, ele quis dizer. Mas o JC, foi pênalti ou não foi então? Você falou que não tinha sido pênalti, pô. Se não foi pênalti, então a culpa não teria sido de ninguém. Foi erro da arbitragem, na sua opinião, né? Roberto Santos, agora já foi. Goleiro ruim. Zaga sem inspiração e meio campo sem articulação. Jogadores fora de forma. Time mal treinado também. Wilson Correia, Lula dos Santos. Problema da Ponte foi falta de marcação. Time jogando sem raça, sem dedicação. O Aldo Neto. André não ataca, não defende, não acerta um passe, não faz nada. Péssimo, fraco. O André Luiz, pra mim, é uma decepção, cara. Hoje ele foi mal mesmo. Luiz do Vale, o Igor ficou um tempão substituindo o Ivan. Ele não foi bem? Não. Teve um monte de jogo que ele falhou. Mas teve um monte de jogo que ele foi bem também. E o Ivan também, quando voltou, tomou um frango contra o Curitiba. Sim. Né, andou soltando bola aí que o torcedor da Ponte reclamou também. Goleiro falha, cara. Goleiro falha. Mas não pode falhar todo jogo, né, cara? Mas no jogo de hoje a gente colocar a culpa do empate Eu da não Ponte tô Preta pondo a culpa. no Igor aí É também. porque o assunto tá sendo o goleiro, entendeu? Eu não tô pondo a culpa. Nem acho que ele deve ser substituído no jogo contra o Novo Horizontino. Agora, se você me perguntar do treinador, eu já mudava o treinador contra o Novo Horizontino. Se você me perguntar. Porque o time tá muito mal treinado. Parece que não teve pré-temporada, cara. O Aldo tá dizendo aqui, você tá buscando jogos de outrora para defender o Igor. O goleiro precisa de confiança. Ele está sem confiança. Tô com o Aldo. Tem que ir pro banco. O problema é que o reserva dele é pior, cara. Eu não acho, não. Eu acho que é bom goleiro Você acha também. o Kaique França melhor que ele? Não, eu acho o Igor bom goleiro. Eu acho o Igor melhor. Mas eu não acho que o Kaique é ruim, não. Pelo contrário, o cara foi titular do Corinthians, pô. Titular não. Ele jogou no Corinthians quando o Cássio não pôde jogar. Jogou. Se fosse ruim, não estaria no Corinthians. A torcida do Oeste quer ver qualquer um, menos ele lá, viu? Não sei, não. Baita entendedor de futebol. Pra mim, Vinhas falhou na saída do primeiro gol e no lance que defendeu o centroavante que perdeu o gol, minha opinião. Tá dizendo aqui o Rodrigo Brugneira. Quer dizer que o Igor Vinhas não tem mérito, né? Mas tá bom, não vou ficar mais... Na opinião dele, não. Wilson Correia, Lula dos Santos. Goleiro do Inter pegou uma bola do Matheus Anjos, que ia na gaveta. Falei isso aqui, Wilson. Igor falhou contra o Palmeiras. Sim, Aldo, isso a gente falou. Anilson Teixeira. Grigo, no primeiro jogo, falei do comentário do Mauro Betting. Preocupante esse time da Ponte. Vendo esse jogo, o que você acha? Tá perguntando aqui o Anilson Teixeira pra você. Grande Anilson, gente fina demais, um abração pra você. Realmente, é o que nós já comentamos. A gente esperava em 3 pontos hoje. E mais uma vez, eu volto a falar. A Ponte Preta, ela precisa consertar o sistema defensivo e arrumar um meia de ligação urgentemente. Não, Matheus Anjos, pelo que jogou hoje no segundo tempo. Então, Carlos, ainda tem o João Pedro pra entrar. Mateus... Tem aquele menino que era do Goiás. O Thales pegou Covid. Exatamente. O João Pedro vai ser inscrito só a partir do dia 1º de fevereiro, porque ele tem contrato vigente com o Atlético, né? Só pode ir a partir do dia 1º de fevereiro. E o Thales também, vamos combinar, né? A gente conhece o Thales da Série B. Não é solução também pra ser titular do time, né? Que entrou, jogou bem, né? Mas não pra ser titular, né? Você não pode colocar a responsabilidade em cima do Thales. Eu tô apostando muito nesse João Pedro. O pouco que eu vi do João Pedro no Paraná, no Cascavel, eu confesso que não estava acompanhando. Mas tanto que no Paraná... Jogou bem lá, viu? No Paraná teve um jogo contra a Ponte, o Paraná ganhou 2-1 ou 3-2, não sei. Não, foi aquele jogo de 4-2, Ponte Preta, o gol do Abner, que ele e Matheus Anjos jogavam no Paraná. Ele fez 2 gols, inclusive, o João Pedro. Foi, não. Você tá falando desse jogo aí, daquele jogo que o Abner fez o gol de fora da área. Sim, ele jogou muito aquele jogo. Ele é um meia mesmo, característica de meia, né? Mas é assim, não pode também colocar toda o Campeonato Paulista mesmo, porque também a gente não sabe quando que ele vai jogar, né? Quando ele já estiver em campo, aí já foram 4, 5 rodadas. Agora já pode ser inscrito a partir do dia 1º, né? E tava jogando no Cascavel, né? Foi vice-campeão paranaense, tá? Vice-campeão paranaense, subiu da Série D pra Série C. O mestre Dito Ovidio. A gente é torcedor, e todo torcedor quer um time vencedor. Sim. É difícil acreditar num time que não ganha há muito tempo. Roberto Santos, se o André Luiz ganha mais do que o Moisés ganhava, o mundo está de ponta cabeça. Ganhava, Roberto. O André Luiz ganha 35 mil, o Moisés ganhava 30. Aldo Neto, Igor é melhor que o reserva, mas tem que trocar, a fase não tá boa. Rodrigo Brugneiro, o time que terminou o jogo pra mim é o que tem de melhor. Vinhas é titular, precisa treinar mais. Ô Carlos,
Aí, será que tem alguma coisa a ver com a troca de treinador de goleiro? Captou a minha mensagem, eu ia fazer essa pergunta. Será que tem alguma coisa a ver? Acho que é muito pouco tempo. Acho que é muito pouco tempo. Não dá pra... E aqui, né, pô, o Lauro, quanto tempo ele foi goleiro, cara? Né, então, eu não... assim, sei lá, aqui, você fala assim, Marcelo, você tá caindo em contradição. Eu acho o Igor bom goleiro, mas não tá passando confiança. Eu acho que a gente tem que ver pelo lado bom. Pra mim, ele salvou a Ponte de tomar o terceiro gol. Se a Ponte leva aquele gol ali, caixa, já era, né? Tá bom, o cara errou o chute, não importa, mas ele pegou, né? Só discordo quando dizem que o time está mal treinado, tá dizendo o Aldo Neto. Time sem ritmo, o campo atrapalhou e a Inter se adaptou melhor ao jogo. Hoje não pode ser referência, o time da Ponte é leve e o campo não ajudou. Tá dizendo aqui o Aldo Neto. Valeu, Aldo. Neuri Menezes, Kaique França, Norberto, Léo Santos, Thiago e Guilherme Santos, Moisés, Leonaldi, João Pedro ou Thales e Fecim. Lembrando que o Thales não pode jogar ainda no próximo jogo. Pedro Júnior e Luca também não pode jogar no próximo jogo. O Pedro Júnior veio para ser titular do time. Sim, tava treinando como titular, inclusive. Fez até gol no único jogo treino que a Ponte ganhou. Talvez o Neuri esteja escalando aqui o time ideal. E o Wesley? Que fim virou o Wesley? Tá no banco de reserva. Jogou nada contra o Palmeiras, vamos combinar também, né? Roberto Santos, já mora em Campinas e tá sem time, somente para informação, joga mais que os que estão aí. Aldo Neto, Kleiner errou em tirar o Marco Júnior, deixou o André, ele mexeu mal. Falei isso aqui, Aldo. Wilson na Rocha, Corsato, para encerrar esse assunto, os dois falharam, o Igor e o Dedé. Ufa, mas eu acho que o Guilherme Santos foi bem hoje, foi mesmo, Wilson, falei aqui na jornada também. Vamos lá, Marcelo, deixa eu ver se tem mais algum voto aqui no... Por enquanto tá pouco, hein? Fábio de Almeida, Fecim. Roberto de Jundiaí, votou no Niltinho. Pera aí, Roberto, vai. Renata Dalgalo, Niltinho. Renata, quem mais? Será que o Niltinho vai ganhar como o melhor em campo pelo torcedor da Ponte? Eu acho que precisamos trocar o técnico, pegar um mais moderno, com vontade de gol. Fazem anos que a Ponte vem nessa e quando nas raras vezes tem tudo para ganhar, recua demais. Se fizer gol aos 5 minutos, primeiro tempo já recua. Eu sempre fui um crítico ao Niltinho, hoje ele me calou. Na minha opinião, o Niltinho melhor em campo. O Rodrigo Burguineira, já tinha colocado, ele votou nele, no Niltinho, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Renata, você colocou? Renata, eu coloquei, Niltinho. Olha, cara, por enquanto tá empatado, Matheus Anjos e Niltinho. O Aldo tá dizendo que gostou do Fabrício. Deixa eu colocar. Fabrício zagueiro. Então, peraí, Fabrício não tinha nenhum voto. Isso. Então agora tem um. Roberto Santos, mas ele colocou o André Luiz e depois substituiu. O cara ficou puto, por sinal. Mas se o André Luiz ficou bravo, ele ficou bravo. Não, nessa o Kleiner acertou. Não, tinha que tirar. Já tava com cartão. Tinha tirado no intervalo, já tava com cartão, pô. O Anilson Teixeira, em cima do comentário do Aldo, o Inter se adaptou melhor ao jogo até quando essas coisas extra-campo, tipo chuva, gramado, DM, nos outros times tem esse problema. Se não acordar, o campeonato já era. É verdade, o campeonato é curto, né? Precisa fazer 12 pontos aí pra não ter problema com o rebaixamento. Quarta-feira, querendo ou não, a Ponte Preta vai jogar com um time que tá ruim também na competição. Pra mim, os dois piores times do campeonato no momento. Ponte Preta e Novo Horizontino. Se for falar de pontos, né? O Santos também tem só um ponto. E aqui também, só um adendozinho, que você vai continuar aí na votação, né, Carlos? Mas, pô, qualquer adversidade, os caras, eles se adaptam melhor do que a gente, cara. É contra um time melhor treinado, o time deles é melhor treinado. O time deles tem mais dinheiro. A gente não tem dinheiro. Campo molhado, o time deles se adaptou melhor. O campo é seco, o time deles se adapta melhor. A bola é murcha, o time deles se adapta melhor. Porra! O nosso time não se adapta melhor a nada? Aliás, eu tava ouvindo esses dias uma live do Arnaldo e do Tirone. Os caras são São Paulino, né? Acho que eles não são mais São Paulino do que eu e o Marcelo e o Grigo e Ponte Pretanos, mas os caras são São Paulino. Rapaz, o que o Arnaldo sai da casinha depois do jogo do São Paulo com o Guarani, esse palavrão que o Marcelo falou aí pro Arnaldo é ficha. O que o Arnaldo fala de palavrão na live, cara... eu às vezes evito um pouco de falar esses tipos. Palavrão, mas não é. Mas, cara, qualquer coisinha, tudo quanto é adversidade, o adversário, ele vai sempre melhor do que a gente. Você quer narrar de novo, Marcelo? Eu te dou essa oportunidade. Não vou narrar de novo. Você quer narrar de novo? Não. Eu tenho que economizar a garganta que eu tô ficando rouco, aquela defesa... E amanhã eu tenho mais 90 minutos. Vai narrar na notícia FM, né? Mas não... Na moral, não, né? Não. Os caras não falam da gente lá, né? Não. Mas tem você é meu parça.
Você e o Léo Carrigo. Aliás, Léo, a Ponte Preta, ó. Muito mais superior, mas muito mais história. Não fala. Ah, ele sabe? Pelo amor de Deus, cara. Deixa quieto isso aí. Mas tem, pô. Você vai arranjar briga com ele com... Não, deixa quieto. Com o Ariel? Não é só com o Ariel, deixa quieto isso aí. O Ariel não. torce pra quem mesmo? Torce pra um, pô? Não, é minha Estácio. Não, o Ariel não torce pro mesmo que o Léo, né? O Ariel é palmeirense e o Léo é corintiano. Ah, entendi. Mas o Léo é União Barbarense e o Ariel é Rio Branco. O mestre Dito tá dizendo aqui, ó. Pelo comentário, é isso mesmo, a culpa é da bola. Tá mas é isso mesmo, a gente nunca consegue levar melhor em nada, cara. Ó, o Aldo acho que você não colocou o voto dele aí. Não, agora ele tá falando ele fala que o melhor em campo, na opinião dele, ele gostou do Fabrício, mas o melhor em campo é o Luca. Então tira o voto dele do Fabrício? Isso. O Luca, o primeiro voto, então, foi pro Luca. Isso. Do Aldo. Isso. Bom, então o que deu aí? Vamos lá. Empate. Matheus Anjos, 3 votos. Niltinho, 3 votos. Matheus Anjos. E o Fecim não foi votado aí? O Fecim foi... É verdade, deu empate no Fecim também, ó. Ó, então vamos lá. O Lula, aqui, então. O Renato Bueno e o Wilson da Rocha votaram no Matheus Anjos. 3 votos. Neuri, Lincoln e Fábio no Fecim. O Brugneira, o Roberto e a Renata no Niltinho. Tá, então vamos fechar aqui. Então, pro torcedor deu empate, nós vamos desempatar aqui. Mas não pode? Não pode. O torcedor pode. É um ponto pra cada um, ué. Torcedor que manda. Mas deu pra 3. Vai ser, cada um dos 3 começa com um ponto na votação. E a gente vai votar aqui. Regulamento estranho esse. É o torcedor que manda aqui, Marcelo. Eu não tenho como desempatar aqui pro torcedor. Cai mais um voto aí, você computa. O Cláudio Cremonese. O futebol de hoje é intensidade. A Ponte não tem nenhuma. Aliás, time muito lento. Aliás, a minha pergunta pro Kleiner... Errado ele não tá. A minha pergunta pro Kleiner é em cima disso, hein? Mas hoje tem o raio da história do campo molhado, né? Só que a Inter teve mais, né? O Wilson Corrêa tá falando, Corsato, é 2 pontos pra cada um. Não posso colocar 2 pontos, Wilson. Porque teve empate, foi empate, né? Pelo amor de Deus, tem mais um ouvinte aí. Ou escolhe entre Matheus Anjos, Niltinho ou Fecim pra ajudar nós aqui, pô. Eu não posso dar 2 pontos pra todo mundo. Um que não votou ainda. Nenhum ganhou, né? Então, 2 pontos é pra quem ganha na Você galera. já tá fechando aí do ouvinte? Vou fechar se não pintar mais nenhum aqui. Não pintou, né? Tamo O Wilson da Rocha, você colocou o voto do Wilson? Coloquei, pô. Deixa eu ver em quem que o Wilson votou. Pera aí, não fala não. Pro Matheus Anjos. O Wilson tá dizendo que o Fecim é o melhor em campo. Mas peraí, ele tinha falado Matheus Anjos. Não sei, cara. O Luiz do Vale falou aí, Carlos. Peraí, então. Fecim, então foi Fecim, vai. 4 votos agora pro Fecim. Luiz do Vale, nosso colega de profissão. O JC Guilherme, você tinha colocado o voto dele? Bom, repórter, o Luiz do Vale, hã? JC Guilherme. Não tem JC Guilherme aqui, não. Fecim, JC Guilherme. 5. O Wilson Correia, Wilson. Eu respeito, mas quem faz as regras sou eu. Ele quer que eu dou 2 pontos pra todo mundo. Não dá, tem empate. Quando 2 equipes empatam, eles ganham os 3 pontos? Não, mas peraí, não empatou. Já deu Fecim 5 votos. O João Limírio. Fecim. 6 votos. Então quem vai ter 2 votos é só o Fecim. Fecim, então. Eleito o craque da galera, o Fecim. Mas agora... mas não vai votar? Nós vamos votar. O craque da galera com 2 pontos. Agora é a gente aqui na mesa. Pra você, Grigo, o melhor em campo. Você quer objetivo ou quer uma dissertaçãozinha? Não, objetivo. Não, pode. Você vê, eu e o Marcelo, a gente não concorda. Disserte. Não, eu gostei de 3 jogadores na Ponte Preta nessa partida. Sim. O Fecim é um, eu acho que pelo gol. Ele teve uma outra jogada também bacana no cruzamento também do Guilherme Santos. Ele estava bem presente, correu bastante em campo, apareceu no jogo. Achei que o Fecim foi bem na partida hoje. Outro, o Luca. É um jogador que, apesar dele estar sozinho ali na frente, ele vai buscar o jogo. Ele fez o segundo gol, que é o que tá para fazer ali na Ponte. O Luca, eu gostei demais também do Luca na partida de hoje. E o outro, realmente, o Niltinho. Achei que entrou muito bem. Olha que eu sou um crítico do Niltinho. E achei que o Niltinho entrou muito bem na partida hoje. Mas dentre esses 3, eu fico com o Fecim também. Fecim. Então, mais um voto pro Fecim, 3 pontos. E aí, Marcelo? Eu não posso aqui ir contra o que eu falei o jogo todo, né?
que o Fecim, pra mim, era o melhor em campo, né? Mas se a gente for analisar o gol do jeito que foi, quem fez o gol, eu poderia muito bem mudar meu voto pro Luca, né? Porque o Luca salvou esse um pontinho, né? Mas eu vou ficar com o Fecim. Fecim. O Fecim ganhou. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui, faltou na aula de matemática, meu caro. Se fosse assim, Wilson, o empate num jogo de futebol seria 1,5 pontos para cada time, né? Se fosse ao pé da letra do empate. Ué. E uma vitória são 3 pontos. Mas no caso aqui, Então, o pior é que o empate foi entre 3 jogadores. Mas não quer dizer nada. Empatou é 1 ponto para cada um. É um ponto, empatou. É um empate. É um empate. Se fosse 4 jogadores entrariam na votação. Mas... Com 1 ponto. O Fecim ganhou. É só uma regra, viu, ô Wilson? Não é matemática, porque senão quem fez aí a pontuação do futebol também é um burro, né? Vai ser reprovado na aula de matemática. E mesmo porque também... Porque o empate, se for 50% dos pontos, era 1,5 pontos, né? E quem empata o jogo... 1,5 ponto. Só ganha 1,5, né? Isso. 1,5 ponto é 1,5, é isso? Isso. Agora divide 2 por 3. Quanto que ia dar? Então, vai dar... 0,7, vai. Para arredondar, mas pra o certo é 0,66666666. 6. Né? Matemática eu sou bonzinho, viu, Wilson? Então, quem fez então a pontuação de jogos de futebol também é um burro, né? Não vai passar na aula de matemática. É que a vitória, né, Carlos, ela é mais relevante do que o empate, né? Se for levar por esse por isso lado que eu tô aí. dizendo que o empate é 1 ponto. Por isso que é 1 ponto para cada um, cara, mas não resolve o nosso problema. Hoje, se eu falar, Carlos, que você tá bonito, você vai discordar da minha pessoa. Você vai discordar de eu. Mas o Wilson eu que eu falar mas o Wilson discordar de eu. O Wilson ele tá discordando de uma regra que foi eu que fiz. Então, se a regra fui eu que fiz, pô. Se o regulamento é eu que tô fazendo, pô. Né, eu posso discordar, por exemplo, do regulamento do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, mas tá feito, o né, Wilson Corrêa, Lula, Bolsonaro dos Santos. Não, você é doido, não mexe com essas coisas, não. Hoje, o Wilson Corrêa, Lula dos Santos, não mexe com isso, tem um monte de problema, Marcelo. Não, eu tô brincando, pô. Aí, podia ser Fernando Henrique Cardoso, José Sarney dos Santos também, que foram presidentes, eu tô querendo dizer aqui. Mas se você falar que ele é bonito, o Lula, ele vai discordar de você hoje. Ele tá querendo polemizar. Então passa, vai. O Wilson falou que botou no Fecim. Nós que marcamos errado aqui. Valeu, Wilson. Então fui eu que marquei errado. Então não, mano. Marcamos certo depois ali, né? Colocamos o seu voto pro Fecim. E alterou e colocou lá pro Fecim. O Rodrigo Bruguineira, por isso que gosto de vocês. São mais doidos que o Batman. Não consigo ficar sem acompanhar. Ô Marcelo, por que tem essa história de que o Batman é louco? Porque dizem que ele tem uma capa e voa. Não, com uma capa ele sai voando. Não, dizem não. Ele pula do prédio, né? Ele pula lá no prédio de Gotham City com a capa. E nem o poder de voar ele tem, né? Ele não tem poder nenhum, Batman, mas só tem o poder do dinheiro, que já vale muito. Aliás, não. Ele tem o poder da... No último filme ele fala isso pro Superman, né? Ele fala isso pro Superman não, ele fala isso pro Homem-Aranha, né? Que juntam-se todos ali, né? Todos os super-heróis, né? E aí o Homem-Aranha é curioso, né? O Homem-Aranha, ele é bom, mas ele é curioso, né? Aí ele olha pro Batman e fala assim, pro Bruce, né? E fala pro Bruce, qual é o poder que você tem, ô Bruce? Eu tenho dinheiro. Simples assim, né? É isso. Bom, vamos lá, então. O Grigo votou no Fecim, você no Fecim. O Fecim ganhou, tá? Então, 2 votos da galera, mais 2 votos aqui, 4. Eu vou votar no Luca, né, pra não deixar aqui com 100%, e porque o Luca fez o gol de empate da Ponte. Mas então, Fecim, o melhor em campo, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Como diz aquela música do Israel e Rodolfo, moral da história. Moral da história. Moral da história. É isso, bom, vamos lá. Seguinte, então. Pelo que eu tô analisando aqui, tanta dúvida que tivemos, parece que a Ponte fez um jogo de encher os olhos, né, Carlos? Como você gosta sempre que fala essa frase, encher os olhos. Porque, ó, a gente achou aqui, você achou o Luca. Chegou a coletiva do Klein, né? Teve voto pro Niltinho, teve voto pro Igor Vinhas, teve voto pro Fecim, teve voto pro Matheus Anjos. Então a Ponte fez um jogo de encher os olhos, pelo que eu tô vendo aqui. Teve voto pro Dedé. Né? Você vê. Que coisa, hein? O voto pro Dedé. Nem tudo é o que parece ser. É um voto do Dedé, eu juro por Deus que eu achei que era zoeira, né? Mas tá bom. Vamos lá então. Bom, já chegou a entrevista do Kleina, rapidamente aqui. Então vamos fazer o seguinte, até pra gente não perder o tempo aqui,
Vamos colocar a entrevista do Kleina, que é importante, são 9 horas e 30 minutos. E aí daqui a pouco a gente volta com as notas do jogo. Beleza? Tá pronto aí? Entrevista então do técnico Gilson Kleina, depois do empate Ponte 2 também para Inter de Limeira. Coletiva com o técnico Gilson Kleina, Wendel Coral, Rádio Central. Kleina, na volta do intervalo, você promoveu a entrada do Matheus Anjos na vaga do Marcos Júnior. Além disso, no primeiro tempo, você precisou substituir o Moisés Ribeiro e colocou o André Luiz, que depois acabou saindo com cartão amarelo. Gostaria que você explicasse o que propôs com essas alterações e dissesse o porquê não deu certo. Obrigado. Boa noite. Primeiro, a gente está tentando manter, trocar o menos possível de uma partida para outra. Os processos que nós estamos fazendo são os processos que a gente está um pouco acelerando. Haja vista que nós perdemos 2 jogadores hoje por lesão. Que o nosso período é um período ainda de continuidade de trabalho. Quando você começa uma construção de uma equipe, tem os prós e os contras. E os contras é que hoje nós estamos contra o tempo, fazendo estreia, jogadores que não estão no seu ideal, é nítido, né? A parte física, a parte técnica, a parte tática. Hoje ainda teve um fator que nós não conseguimos ter essa saída de bola, e aí nós ficamos quebrando essa bola para a primeira e segunda, nós não temos jogadores para esse tipo de característica. E o que eu entendo é assim, quando o Moisés sai, a gente mantém a plataforma de jogo, porque a gente quer manter a marcação, nós não conseguimos fazer as infiltrações e ser agressivo como a gente gosta de ser. A gente gosta de ser uma equipe que tem uma pressão com uma linha alta, mas nós não estamos ainda preparados para fazer isso o tempo todo. Então a gente também tem que ter o equilíbrio. A entrada dele foi por essa situação, a saída do Moisés. Quando nós vimos que a nossa equipe não conseguia jogar, entendíamos que nós tínhamos que colocar um jogador de criação também, porque era o que precisava na entrada ali, a gente poder circular essa bola. O Matheus Anjos tem essa característica, tanto é que entrou, podia ter feito um gol, conseguiu fazer a jogada pelo lado, mas pegamos uma equipe que fez um grande jogo, foi melhor que a gente, as ações deles foram mais da primeira e da segunda bola, nós tivemos uma dificuldade de não ter saída de bola, ficamos brigando o tempo todo, essa não é a nossa característica, e depois as trocas foram em cima dessa situação. Na faixa de campo ali, como estava empossado, a gente não conseguia ter a construção, então a opção é de colocar os jogadores mais para frente e pelo lado. Adriana Almeida, CBN. Após a derrota para o Palmeiras, você falou em paciência e mostrou confiança que o time vai evoluir. Depois do jogo de hoje, é preciso pedir uma dose extra de paciência ao torcedor, ou as alterações do segundo tempo e o fôlego nos minutos finais deixam mais esperanças que o time pode fazer uma boa apresentação já na próxima rodada em casa contra o Novo Horizontino? Olha, é claro que o nosso torcedor, ele quer vitória. E nós também. Não resta a menor dúvida que a gente quer sempre sair, ainda mais dentro de casa, com os 3 pontos. Mas são processos. Uma equipe que ela vai ter que ser construída. Foram várias contratações, foram várias estreias. E nós, se você colocar na ponta do lápis, não gosto muito de justificar, nós não temos 20 dias de treinamento. Se apresenta dia 3, você tem 2 a 3 dias de preparação de exame. Infelizmente, mais de 20 jogadores pegaram o Covid. E aí você tem um protocolo a ser respeitado. E esse protocolo, no mínimo, foram 7 dias. Você vê que o Pedro Júnior, que estava feito toda a preparação, nós tivemos essa perda dele na véspera do jogo do Palmeiras, ele com o Thales. Então você tem um outro processo. Você pega o jogador, o Luca, que precisava de um trabalho melhor, então eu fico até preocupado de lesionar um jogador como esse. Mas é o espírito que ele está colocando, todos nós estamos superando. Aliás, se é uma coisa que a gente precisa enaltecer aqui, foi a entrega dos atletas. Eu acho que isso eles buscaram o tempo todo, mesmo com toda essa dificuldade. Mas também não estou aqui para ficar vendendo dificuldade. Quando perguntaram, a preparação, ela não tem 20 dias ainda de trabalho. E muitas coisas a gente precisa ajustar, muita coisa a gente precisa. Agora, eu entendo também, o futebol me dá essa situação, quando você não pode ganhar, você não perde. Então a gente conseguiu buscar um ponto, nós ganhamos. Nós não éramos merecedores da vitória? Chegou umas circunstâncias que não, que eles tiveram até a chance de matar, ter ampliado o terceiro gol. Como nós também no primeiro, né? O que nós temos que melhorar, o que eu tenho que tentar corrigir para quarta-feira, que eu já tomei 4 gols de bola parada, né? Então ver como é que foi esse posicionamento com o pênalti que nós cometemos, o gol de escanteio, e essas coisas que a gente tem que ajustar
ver os jogadores que saíram lesionados, ver a gravidade dessa lesão, para a gente dar confiança para aquele que vai entrar e a gente vai construindo para o campeonato em andamento. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Oi, Gilson, boa noite. Dos 5 gols sofridos pela Ponte no campeonato, 3 foram de bola parada, originados em cobranças de escanteio. Qual a dificuldade encontrada nessa jogada pelos defensores? Perfeito. Hoje foi até 4, né? Porque se você analisar bem o lance, o Igor Vinhas estava na bola. Só que o Dedé triscou, o Dedé também brigou por ela. Então, assim, ó, são questão de ajuste e até de conhecimento. Né? O Dedé é um jogador que tem uma estatura muito avantajada. Então, de repente, a gente trabalhar com o Dedé um pouquinho na linha da frente, para ter a situação para o goleiro, tentar fazer esse tipo de correção. Isso também me preocupa. Tomamos mais um gol de escanteio. Se você analisar, ontem nós fizemos alguns exercícios e esse exercício a gente montar rapidamente a área, mas tomamos o gol. A verdade é essa, tentar trabalhar no tempo que a gente tem para a gente poder melhorar esse fundamento, esse quesito. Isso é uma coisa que a gente nos preocupa. A gente sabe que bola parada é decisivo, tanto para a vitória quanto para a derrota. Marcos Cerrone, Ponte News. Gilson, segundo jogo sem vitória, nota-se o time muito intranquilo quando toma um gol. Como mudar a cabeça dos jogadores neste momento difícil, com o time precisando ganhar as partidas? Nós precisamos ganhar todas as partidas. Nós precisamos sempre entrar para fazer a vitória. A confiança ela vem com o resultado. Agora você tem que acreditar nas ideias, tem que acreditar no trabalho. Não começamos bem o campeonato e não era esses os resultados que nós queríamos. Mas precisamos viver uma realidade. Tem um mundo ideal e um mundo real. O mundo real hoje é que nós vamos ter que passar por alguns processos. Espero que a gente possa ter um melhor desempenho, de repente fazer futebol de resultado nesse primeiro momento, para a gente poder, né, ter todos, sentir a presença do nosso torcedor. A gente sabe que ele cobra mesmo, mas a gente transformar, né, esse espírito, essa transpiração que foi hoje, em resultado, tentar criar mais, tentar fazer os encaixes melhores para o jogo de quarta-feira. Daniel Lessa, Jovem Pan News. No seu ponto de vista, o que a Ponte Preta evoluiu em relação ao jogo do Palmeiras e o que a Ponte pode melhorar para buscar a primeira vitória contra o Novo Horizontino? Olha, a nível de evolução, hoje quase não existiu. A verdade foi essa, porque nós não conseguimos fazer a nossa construção, nossa saída de bola. Nossa bola nós estava fazendo o quê? A bola saía, nós estava quebrando essa bola. Não é o modelo de jogo que nós trabalhamos. Mas o campo pediu isso hoje. Só que teve alguns momentos que foi parando a chuva, o adversário começou a jogar. Até foi uma coisa que eu estava cobrando. Nós também temos que colocar essa bola no chão. Tanto é que uma das opções da entrada do Matheus era para a gente também poder aumentar nosso poder de criação, jogadores que tenham um bom passe, que podem verticalizar e que possam aumentar o nosso setor cerebral, que a gente podia criar mais. Eu entendo que foi essa a ideia que nós tivemos. Pegamos uma equipe que jogou bem, uma equipe que está com uma preparação desde dezembro. A gente sabe que o Paulista é assim. E tentar, a partir de quarta-feira, tentar fazer esses 3 pontos, se isso acontecer, fazer 4 pontos em casa é um bom número. Agora, trabalhar, ver de que maneira que a gente pode se apresentar quarta-feira, tentar melhorar nosso futebol, tentar evoluir. Esse é o grande desafio nosso, meu, né, do treinador. Mas, claro, e a confiança, né? Que é isso que nós temos que mobilizar, porque eu entendo que vai ser um grupo que tem muito a crescer. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Gilson, fisicamente, a Internacional foi melhor que a Ponte. Você acha que a condição do gramado contribui para o baixo rendimento físico e tático em campo? Então, é o início, né? É o início. Você vê que é nítido alguns jogadores fazendo força, é nítido os jogadores sentindo. Tanto é que 2 jogadores sentiram hoje por esse processo de trabalho, até no início do trabalho, dia 6, 7 de janeiro, nós tínhamos um protocolo, um planejamento, e depois nós tivemos que trocar, tentamos colocar jogadores que têm uma condição um pouco melhor físico, mas os números, né, que chega para nós ainda são números abaixo, números que vão crescer, e isso não é problema da parte física, da fisiologia, é o problema do tempo, de jogadores que têm uma inatividade muito grande. A gente fica muito feliz, né, da Ponte Preta abrir as portas e ver o Dedé jogar futebol de novo, né? Isso é uma coisa depois de mais de 2 anos. Então, isso aconteceu. Você vê ainda que tem jogadores que precisam ter um crescimento nessa plataforma de jogo, que é ser uma equipe compacta, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Tem momentos que a gente espaça. Então, tentar solucionar.
também não ficar justificando toda hora, porque parece que é desculpa, né? A gente pode fazer o melhor jogo, a gente precisa melhorar e vamos fazer cada um sua reflexão. E é isso que a gente vai bater a partir de amanhã, para segunda-feira a gente poder estar com uma equipe também mais coesa. Luiz Fabiani, Rádio Vida Nova Americana. Boa noite, Gilson. Gilson, nós vimos uma Ponte lutando muito, jogadores com muita entrega, mas com muita dificuldade no ataque. Gostaria de saber o que faltou para a Ponte chegar mais no ataque e agredir mais a defesa da Inter de Limeira. E o Gustavo Biano da IPTV. Gilson, que sensação traz o empate no fim de um jogo que caminhava para a derrota? Exato, concordo, nós precisamos melhorar esse setor. Nós tínhamos um jogador de muita força e de drible que era o Moisés. Hoje nós estamos buscando isso, nós não temos essa característica. Então nós estamos estreando o Luiz Fernando, que está sendo uma grata surpresa. Né? Nós trouxemos o Ficim, que estava fazendo uma função para a gente ter uma equipe também com uma pegada por dentro. Depois nós abrimos a mão de um jogador de característica para colocar jogador mais de criação. Estamos tentando achar as formas. O Luca está jogando centralizado, sendo que ele pode ser um segundo atacante ou jogando pela beirada. Até o momento que nós pensamos até ele colocar o garoto Josiel, e ali eu perdi por uma situação de lesão, e a gente teve que queimar daí a substituição com o Dedé, para a entrada do Fabrício, para a gente poder preencher. E, claro, esse ponto é importante, porque você fazer 2 jogos, ter 2 derrotas é ruim. Ninguém comemora aqui, né, esse resultado, mas tem que comemorar porque a gente buscou, teve o espírito. Fico feliz, né, que nós empatamos esse jogo, que esse jogo nos traga um alento, que a gente possa ir ajustando a equipe com um resultado positivo. Mas é assim, é viver um jogo de cada vez, pedir o apoio para o torcedor, a gente sabe que tem, a gente sabe que pedir paciência é difícil, que o torcedor quer ver seu melhor em campo, e é o que nós vamos tentar fazer para que nossa equipe melhore e o torcedor saia mais satisfeito. Elias Arex, Rádio Brasil. Gilson, o que está lhe prejudicando neste início de trabalho? A falta de funcionamento daquilo que é treinado ou as falhas individuais? Eu acho que são processos, né? A gente trabalhou uma situação, depois teve que mudar, depois teve que perder os jogadores, teve que mudar. E jogadores que estavam muito tempo sem jogar, que estamos acelerando, jogadores que está conhecendo o ambiente, jogadores que está conhecendo o clube, está se conhecendo o companheiro. A verdade é essa, e a gente está tentando fazer com o tempo que a gente tem, melhorar a parte física, melhorar a parte técnica, melhorar a parte tática, a parte emocional, porque a gente sabe que a Ponte é uma equipe que tem que ser aguerrida, que tem que ter essa entrega que eu acho que o torcedor viu. Então a gente tem que melhorar em tudo, né? Então o que a gente está fazendo, felizmente está tendo algumas situações, espero que daqui a pouco possa alinhar e terminar da melhor maneira possível, ou seja, terminar feliz. E Israel Moreira, Web Rádio Morada do Som. Gilson, boa noite. Infelizmente a Ponte não conseguiu até então apresentar um padrão de jogo. A derrota na estreia e o empate de hoje, com o adversário criando mais chances e oportunidades de gol. Para você repensar novamente a escalação titular para a partida contra o Novo Horizontino? Eu acho que o que está faltando é nós dar sequência, né? Mais uma vez, vou repetir. Felizmente, nós pegamos muito Covid. Felizmente, hoje jogadores lesionaram. Felizmente, jogadores que não estão no seu ideal em todos os quesitos. E a gente vai ver o que a gente pode melhorar. E eu acho que a sequência, a repetição com o resultado positivo é que vai fazer uma equipe criar uma identidade, criar um corpo. Concordo contigo, o adversário foi melhor, temos que reconhecer isso. Mas a gente tem que reconhecer pensando e fazer de tudo para a execução de quarta-feira ser melhor, para a gente poder ter a nossa primeira vitória. Tá, então, palavra do técnico Gilson Kleina após o empate Ponte Preta 2 e Internacional de Limeira 2. O Gilson, vamos entender, né, Grigo e Marcelo, até na última resposta aí ele fala, vamos entender que o adversário foi melhor. Cara, você entender, né, e absorver que o seu time não foi bem e que o adversário foi melhor é o primeiro ponto para você começar a mexer. E o Gilson acho que fez a leitura do jogo, ele tentou de tudo quanto é maneira, né? E achei que o Gilson foi coerente aí. Preocupante agora falando do Dedé, né? Que saiu machucado, o Moisés também. Vamos aguardar para saber aí como é que estão esses dois jogadores. O que vocês acharam, hein? Começando com o Marcelo da entrevista do Kleina. Com relação ao Dedé, eu vi uma foto dele nas redes sociais aqui, quando ele foi substituído no banco de reserva chorando, né? Com a mão no joelho. Enfim, bom,
no todo, dá pra entender que ele não tá contente com nada, né? Ele não tá contente com nada do que ele viu até aqui. Ainda bem, né? Já, como você disse, é um passo pra tentar melhorar o time. E aí, Grigo, o que você pensa? Além de tudo, eu senti uma preocupação. Um Gilson Kleina preocupado. Ele sabe que o time não tá bem, porém, não sei se fui eu que percebi isso ou não, mas eu vejo que ele não tá conseguindo colocar o que ele tem para colocar para o grupo, e o grupo não tem, não sei, condições para isso. Ele frisou atletas que chegam com muito tempo sem jogar, não estamos conseguindo. Ele frisou muito bem que o time não está bem técnico, tático e físico. Ele frisou bem isso daí na coletiva. Então, eu senti uma preocupação do Gilson Kleina, uma preocupação. Ele não está colocando, não está conseguindo colocar o que ele quer na Ponte Preta devido a N problemas que ele está enfrentando ali. Eu entendo isso que o Grigo falou, eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que eu mudaria a palavra de preocupação para incomodado. Ele está incomodado com a situação. Também, encaixa bem. Tá incomodado, mas é aquilo, é claro, né? É um campeonato que você tem que tomar cuidado, porque você pode ser rebaixado. Tiro curto demais, né? Aí fala, pô, Corsato, mas a Inter de Limeira veio, buscou, a Inter já tem 2 pontos, né? Um jogo em casa e um jogo fora. O torcedor da Inter, eu tava dando uma olhada aqui no YouTube, né? A maioria, já vem outros torcedores, né? Aliás, muito obrigado. Você que ficou com a gente hoje no YouTube, a audiência foi muito boa por lá, né? O pessoal da Inter de Limeira, torcedor que eu consegui pegar aqui também, né? O pessoal tá falando, por exemplo, que a Internacional de Limeira precisa contratar um centroavante, pra você ter uma ideia, né? Então o pessoal também não ficou contente, não ficou bom para nenhum dos lados. Se for para escolher, melhor para Ponte, que perdeu o jogo até mais de 40, né? Foi lá e buscou o gol de empate. Você vê, a Inter não ficou resultado com o empate fora de casa claro contra a não. Ponte. Se a Ponte tivesse também ganhando o jogo por 2-1 fora de casa e tomasse o empate do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, a Ponte não ia ficar feliz, Marcelo. Isso faz parte. Depende, cara. Depende da situação. Então, depende da situação. A Inter cansou de perder gol. Ok, é isso. Se tivéssemos que ter um futebol, não tem esse negócio de merecimento, né? Futebol é bola na casinha. Quem faz mais ganha. Vou mais uma vez repetir aqui. A Inter jogou melhor, deu letra, pôs na roda, empatou, mas só levou um ponto. Colômbia e Peru. O Peru agora é o 4º colocado nas eliminatórias da Copa no momento, né? O jogo foi em Bogotá. A Colômbia deu 30 chutes pro gol, o Peru só deu 3. E o Peru ganhou o jogo de 1-0. 10 pontos foram para Peru. Foram pro Peru e não foi pra Colômbia. Então, futebol não tem isso. O que vale é a bola na rede, né? Mas é aquilo. Eu até falei várias vezes que quando um time joga bem e não ganha, você pelo menos vê uma possibilidade. Tá jogando bem, tá no caminho. Porque o que você precisa... Vamos lá, o que você precisa para ganhar um jogo? Você precisa ser melhor que o adversário. Vamos pegar aqui, vamos pegar a Inter e vamos pegar a Ponte Preta, né? A Internacional de Limeira foi melhor do que a Ponte? Sim. Esse é o primeiro quesito para você ganhar um jogo, certo? Sim. Então, vamos lá, vamos entender que o trabalho do Bergantin, então, talvez esteja muito mais à frente que o trabalho do Gilson Kleina. A Inter é melhor treinada do que a Ponte nesse momento. Ok? Então, quer dizer, pro torcedor da Inter tem pelo menos, né, o copo meio vazio e meio cheio. Eu gosto sempre de ver o copo meio cheio. Então, para você ganhar um jogo, você tem que ser melhor que o adversário. No caso da Ponte, a Ponte não ganhou o jogo, não foi melhor que o adversário e tá cheio de problema. Então, a Ponte precisa melhorar muito. Foi o que falou aí o Gilson Kleina na entrevista coletiva. Eu vejo horizontes melhores, né? Ou um horizonte melhor para Inter do que para Ponte nesse momento. O Sebastião Ricardo, agora eu tô aqui no Futebol Interior no YouTube. Filho, muito mimimi, um time atrapalhado. Se continuar, perde o 3º jogo. Só a Ponte que não teve tempo. Nunca vi o João Brigatti reclamar de tempo. Fora Kleina, tá dizendo ele aqui. Esses 2 jogos aí parece um amontoado de jogador mesmo. Mas ele infelizmente. Ele, né? E eu não tô querendo dizer aqui que o Kleina não entende de futebol, não é isso. Mas parece um amontoado de jogador, cara. A Débora tá dizendo aqui, quem salvou a Ponte do rebaixamento foi o Moisés. O Gilson pegou a Ponte com a promessa de subir no começo da Série B e fez uma campanha ruim. O time não evoluiu. Eu acho que o time evoluiu sim, Débora.
O Gilson Kleina pegou a Ponte de um time que tinha um aprendiz de treinador. É bom a gente lembrar isso. O ano passado o Kleina fez milagre com a Ponte, porque a o- situação do... era complicado lá, o bagulho era difícil. O time com o Gilson evoluiu sim, penso eu, tá? Bom, é isso. 9h53, rapidinho. Vamos lá para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá, Marcelo. Igor Vinhas. Nota 6 pro Igor Vinhas. Repita. 6. Norberto. 4. Repita. 4. Fábio Sanches. Tomou cartão amarelo. 3,5. 3,5. Dedé, capitão. 3. Oi? 3. Guilherme Santos. Gostei do Guilherme, nota 6 pra ele. Moisés Ribeiro. Foi substituído. Jogou só 25 minutos. Jogou só 25 minutos, mas eu vou dar uma nota aqui, nota 5 pra ele. 5. O Marcos Júnior. Marcos Júnior, 5. 5 pro Marquinho. Leonaldo, menino loirinho, olho verde. 5,5. 5,5. Fecim. Eu tô assim sedento pra saber a sua nota pro Fecim. Sim, vou dar nota 6,5 pra ele. 6,5? Isso. Luiz Fernando. Não foi bem o Luiz Fernando hoje não, 4,5. Kleina falou que é uma grata surpresa. Nos treinamentos, né, Marcelo? O técnico Leão de tá treino. vendo. Contra o Palmeiras ele não entrou bem? Treino é treino, o jogo é jogo. Mas contra o Palmeiras ele entrou fez bem. uma jogada boa contra o Palmeiras. Mas fez mais do que os... O Nilton também então entrou bem contra o Palmeiras. Vai, Luca. Lucas, 6,5. 6,5? Sim. Deixa eu ver que nota que você deu pro Fecim. Tá. Vou deixar o Kleina por último. O André Luiz entrou e foi substituído. Ele entrou a 25 do primeiro tempo e foi substituído a 20. Pra mim o André Luiz só não foi pior que a dupla de zaga, 4. Você deu 3,5 pro Fábio Sanches. E 3,5 pro Dedé. E 3 pro Dedé. 3 pro Dedé, só não Pro foi Norberto você deu 4. Isso. Então pro André Luiz, repita. 4. 4. Matheus Anjos. Matheus Anjos entrou bem, hein? Hoje gostei da entrada do Matheus Anjos. 5,5 pra ele. 5,5. Falei que com Anjos e Jesus a gente ia empatar. Jesus. O Matheus Jesus foi melhor do que o André Luiz. 5. 5. Niltinho. Niltinho, passe pra gol, né? Niltinho entrou bem, 5,5. Eu acho que o Niltinho tem que ser titular, cara, desse time aí, viu? Fabrício. Jogou mais que o Luiz Fernando. Se for pelo jogo de hoje, o Niltinho tem que entrar no próximo jogo, sim. Concordo contigo. Não, eu tô perguntando do Fabrício agora. Fabrício vai ficar com nota maior que os dois zagueiros que jogaram mais tempo que ele, tá? 4. Como pode isso, hein? Ué? Não, tô falhou. zoando. Eu entendo. Gilson Kleina, o bruxo, que você tem na sua casa 2 pôster do Gilson lá no seu quarto. Eu não tenho, aliás, tô devendo, né? Colocar no meu cenário, né? Eu falei isso, depois do Campeonato Brasileiro eu iria imprimir uma foto do Gilson e colocar lá atrás no meu cenário. Tô devendo isso, vou fazer. Vou colocar porque entendo que Gilson Kleina / Moisés salvaram a Ponte Preta da Série C neste ano. E Ivan também. Em alguns jogos o Ivan também. O Ivan é o concurso. Aliás, né? o Ivan foi anunciado hoje oficialmente pelo Corinthians, tá? Você sabe por que o Ivan não tinha sido anunciado ainda? Não, né? não sei. Por causa daquele imbróglio com o Rodrigo. Porque a Ponte Preta, além de ter pego quase todo o dinheiro com o empresário, né? O empresário não é dono do passe, não pode falar isso, que a gente pode falar, mas uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica não pode ter passe de jogador mais, né? Só um clube. Então o time tem que ter um CNPJ, né? Então você tem o clube de futebol ou o próprio jogador, né? É o Fernando Garcia, que era o empresário / proprietário, né, do Ivan. Ele foi presidente do Noroeste, mas é diretor do Corinthians. Isso, a Ponte pegou, ele, se eu não me engano, ele não é diretor do Corinthians, se eu não me engano, ele é conselheiro. Mas já foi diretor do Corinthians. Já foi. E tentou ser presidente do Tentou. Corinthians também. Ele é o dono da Calunga. Vai ser presidente do Corinthians mais cedo ou mais tarde, eu acho. Mas vamos lá. Então o que aconteceu com o Ivan? A Ponte, né? A Ponte tinha o Ivan como garantia
para os débitos com o Rodrigo. Pasmem, né? A Ponte deve mais ou menos 3,5 milhões de reais. O Rodrigo ganhou na justiça esse dinheiro. E a Ponte vem tendo, né, tirada dos seus ganhos oficiais toda vez 5%. 5%. Então a Ponte ainda deve, mais ou menos, com juros e correção, a Ponte deve 2,5 milhões ainda para o Rodrigo. Que é parça do Luiz Fabiano, tá? Não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi o seu comentário, mas tudo bem. O que o Luiz Fabiano tem a ver com o que o Rodrigo fez, né? Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Quando a Ponte vende o Ivan ele era... né, a Ponte teria que pagar essa dívida com o Rodrigo, à vista. Só que a Ponte não recebeu nada, como o futebol interior já havia falado ano passado. Aliás, a Ponte vai ter que pagar aí o Guarani 1%. Que inclusive a Ponte Preta, né, fez até uma divulgação com a advogada, falando que era fake news a notícia, e no final das contas a notícia era essa mesmo, que a Ponte já não tinha um centavo mais do Ivan. Só que o Ivan estava como pagamento para essa dívida do Rodrigo. Aí o que a Ponte, junto com o Fernando Garcia, o que a Ponte teve que fazer? A Ponte teve que negociar com o Rodrigo. Aí só os advogados do Rodrigo teriam que liberar a Ponte Preta, né, passar para o Ivan passar para o Corinthians. Aí a Ponte pegou e entrou em acordo novamente com o Rodrigo. Esse acordo só foi possível porque o Rodrigo é parça do Luiz Fabiano. E agora a Ponte vai pagar, continua pagando, mas, por exemplo, até nas cotas do Campeonato Paulista, né, o Rodrigo vai pegar 5% desse Campeonato Paulista, né, e sucessivamente do Campeonato Brasileiro 5%. E se a Ponte for para a Série A2, né, é futebol, pode acontecer. Se a Ponte for para a Série C, o Rodrigo fica sem receber, não. Aí vai ter que conversar com o Rodrigo de novo para ver como é que ele vai receber esse dinheiro que falta. Então só por isso que o Ivan ainda não havia sido oficializado pelo Corinthians, como a Ponte resolveu essa pendenga em instantes com o Rodrigo, então o Ivan pode ser passado por outro time. O Corinthians vai ficar com 50% do passe e o Ivan / Fernando Garcia com os outros 50% na mão do Ivan. Tá explicado. Gilson Kleina, o bruxo. Gilson Kleina não perdeu o jogo, vou dar nota 5 pra ele. Nota 5 pro Kleina da Massa. Portanto, estão aí, Carlos. Você fecha o quadro. É isso. Então tá as notas do jogo. Daqui a pouco a gente vai colocar lá no Planeta dos Macacos. Ponte Preta 2, Internacional de Limeira 2. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, já tô aqui no meu limite. 10 horas em ponto. Deixa eu pegar aqui o destaque final do Anderson Grigoleto, repórter dos canais Futebol Interior. Quarta-feira, hein, Grigo? Quarta-feira o jogo... Qual é o horário? 18 horas. É 18 horas, né? 19 horas. A abertura da jornada às 18. Então, quarta-feira, Frank, Corsato, Claudinei e Ney. Grigo. É isso. Essa escala e o Felipe Marques, claro, né? Titular absoluto agora, Felipe Marques. Coitado. Coitado. Anderson Grigoleto, destaque final, Ponte 2, Internacional de Limeira 2. Como você acabou de falar, Carlos, Ponte volta a campo então na quarta-feira, no dia 2, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, contra a equipe do Novo Horizontino, procurando ainda a primeira vitória nesse Paulistão de 2022. As preocupações no momento são Dedé e Moisés Ribeiro, que saíram contundidos na partida de hoje, vão passar por avaliação médica durante esses dias e já são dúvidas para o próximo jogo. Agradeço demais, mais uma vez, a participação com vocês aqui, viu, Carlos? Legal demais estar sempre junto, assistindo o jogo da Macaquinha e me divertindo, né? Fazendo isso que eu gosto muito e me divertindo com vocês, que vocês, como o Burguineira falou, são demais. Somos mais doidos do que o Batman? Mais doido que o Batman. É isso, mas eu amo o meu irmão, só que ele não entende nada de futebol, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui. Recíproca é verdadeira. Alexandre Girelli. Tá dizendo aqui, ó, gostaria de opinar sobre o Vinhas. Falhou contra o Palmeiras e hoje também. Eu acho que isso é um ponto que todo mundo concorda, né? Vá! Eu não... Cara, tá bom, não, segue, a gente tá com o tempo estourado. Eu não falei que ele não falhou, eu só falei que, na minha opinião, a culpa maior é do Dedé que tá bom. Né? Mas trocou o preparador de goleiros, porque tira a metodologia e também foi positivado recentemente. Tem isso também, né? Ele pegou Covid de novo.
Ou seja, precisa de uma sequência. Informação, Ribamar, ex-Botafogo, camisa 9. Nossa, Alexandre Girelli. Rapaz, tá dando uma informação aqui de que Ribamar, centroavante ex-Botafogo, está vindo para a Macaca. Alexandre Girelli. Ô, Girelli. Aliás, um abração pro Girelli, hein? É outro que não joga também há 88 mil anos atrás. O Ribamar, né? Então, cara... Foi reserva no Botafogo. Olha, tem que ter muito Botafogo cuidado. contratou o He-Man. Não, tem que ter muito cuidado, cara. Aí, não, o Ribamar tava no América Mineiro, não tava? Mas ele era do Botafogo. Né? Mas tem que ter muito cuidado, cara. O campeonato é tiro curto. Fica contratando jogador que não joga há muito tempo. Esses caras, pra chegarem aqui, pra entrarem em forma, vão demorar. Se entrar no jogo, não aguenta também. Gente, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Sabe o que eu entendo? São 10 Eu e 3. não contrataria. São 10 e 3. Eu preciso pegar aqui a ficha técnica do jogo com você. Mas o que eu tô entendendo, lógico, né? Que a Ponte Preta tá disputando um campeonato que vale pontos. Mas me parece que a Ponte Preta realmente ela vai tentar montar o time no Campeonato Paulista, né? Para o campeonato que realmente interessa, que é o campeonato da Série B, porque a Ponte necessariamente ela não pode cair no Campeonato Paulista, que são 8 milhões de verba. Então ela não pode cair no Campeonato Paulista para ir para uma Série A2 que não vai dar nem 800 mil de verba com a televisão que está aí, né? Então vai perder aí muito dinheiro também. Mas eu acho que a recuperação financeira da Ponte Preta, acho não, né? Todos os clubes, né? Passa por uma vaga na Série A, que é o campeonato que a Ponte Preta vai ter que disputar. E detalhe, esse ano a Série B tá mais difícil do que o ano passado, que já foi difícil, né? Que esse ano, queridão, só tem Grêmio, Bahia, que o ano passado não estavam, esse ano caíram, o Sport, né? Que são times que com certeza vão querer voltar para a primeira divisão. A Chapecoense, né? Também sai da Série A. Obviamente um time que cai da Série A para a Série B, ele talvez entre como favorito para voltar para a Série A. E tem Cruzeiro se reestruturando, tem Vasco da Gama. Gente, olha que a Série B vai ser dura, hein? Esse eu acho que é um dos grandes erros da Ponte Preta, não é esse ano aqui, tá? De 10, 15 anos pra cá. A Ponte se prepara para um campeonato que é no segundo semestre. Não. A Ponte tem que se preparar primeiro para o campeonato que é o próximo, que é o Campeonato Paulista. A Ponte tinha que pensar primeiro no Campeonato Paulista e depois pensar na Série B. A gente se prepara para a Série B, se prepara para a Série A, sei lá. Você montou o time, né, Marcelo? Mas cara, a Ponte Preta precisa se preparar para o Campeonato Paulista. Pro Campeonato Paulista, a gente tem que preparar o time pro Paulista, porque se o time vai bem no Campeonato Paulista, provavelmente vai começar bem o Campeonato Brasileiro, tá? Mas não, a gente vai montar um time no Campeonato Paulista para disputar a Série B, aí tá tudo errado. Bom, o Girelli tá dizendo aqui que realmente ele tava no América. Sim, o último clube foi o América, 24 anos. Você tem o número de jogos no América ano passado aí? Fala tchau e volta na jornada, pode, né? Aqui. Pode? Perdão. Não, pode, claro. Foi o comandante. Ele tá na tela. Aqui, ó. O erro foi o comandante que chamou. Ele tá na tela. Não o seu, pô. Não, eu pedi o destaque final, eu ainda não dei tchau pra ele. Na realidade, eu me antecipei aqui. Mas eu não dei tchau pra ele ainda, Marcelo. Presta atenção na jornada. Na realidade, aqui, ó, Carlos, eu não tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, né? Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano, 24 anos, canhoto, o último clube que passou no América, veio do Pirâmides do Egito pro América Mineiro. Mas tá sem clube. Tá sem Pirâmides do Egito. Onde jogava o Rodriguinho, né? Isso. Tudo a ver. Tá sem clube no momento mesmo. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Tá. Vamos aguardar. Obrigado, Girelli. Mais uma vez agradeço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wilson Rocha, participou com a gente também aqui pelo WhatsApp, valeu, muito obrigado. E o João Limírio também com a gente, valeu, João, muito obrigado pela sua participação. Agora, Grigo, tchau, hein? Abraço. Tchau, Grigo. Agora sim. Até quarta-feira. Até quarta, se Deus quiser. Um ótimo domingo pra todos aí. Valeu mesmo. Valeu, aquele abraço. Agora vamos lá com a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Bora lá então, a Ponte Preta jogou no estádio Moisés Lucarelli neste sábado, 29 de janeiro de 2022 e empatou com Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Dedé e Guilherme Santos, Moisés Ribeiro, Marco Júnior, Leonaldi e Fecim, Luiz Fernando e Luca. E ainda o André Luiz, que entrou na vaga do Moisés Ribeiro, que foi substituído também. Entraram Matheus Anjos, Matheus Jesus, Niltinho e Fabrício. A Internacional de Limeira, o Leão, veio a Campinas e levou 1 ponto com Lucas Frigeri, Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca, Johnny Douglas, Galdesani e Felipe Silva, o Bachola, Giovanni, Ronaldo e Osman, Vinícius Bergantinho, treineiro, Júlio Rushi, Diego Tavares, Tito Pedro do Rio e Gui Mendes entraram na equipe de Limeira. O árbitro da partida, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, de 28 anos, auxiliado pelo Daniel Paulo Zioli e pelo Evandro de Melo Lima. Quarto árbitro, Humberto José Júnior, aquele que levanta a plaqueta, substituições, enfim. O VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O VAR 1, o Alberto Poleto Maceira. O observador de VAR, o Ednilson Corona. Eduardo César Coronado Coelho. Ele foi o gerente de qualidade, o famoso Quality Manager, tá? E o assessor de vídeo, o Carlos Donizete Pianoski. Cartões no jogo, 2. E os 2 para a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, a nossa querida AAPP. Pro Fábio Sanches e pro André Luiz. Os gols do jogo. Primeiro tempo, Fecim, Chulap nela, 16 minutos, 1-0 para Ponte. Aí o Ronaldo empatou de pênalti para a equipe da Inter de Limeira, pênalti cometido pelo Dedé. 1-1. Terminou assim o primeiro tempo. No segundo tempo, Xandão foi para a rede, a 9 minutos do segundo tempo, virava o jogo para a Internacional de Limeira. E aí o Luca, também de Chulap, bola que veio de assistência do Niltinho, mandando a bola para o fundo da rede. Placar final no Majestoso. 2 para Ponte, 2 para Inter, R$23.360 para um público de 1.788 pagantes. Campeonato Paulista da segunda divisão no Majestoso, empate Ponte Preta 2, Inter de Limeira também 2, CJC. Valeu, Marcelo, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por estar conosco. Boa noite para você, bom final de semana, bom trabalho amanhã no jogo do São Paulo. Um abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Segunda-feira, Hora da Macaca, só para lembrar, 18 horas. Você não vai poder participar, né? Nesse horário você não consegue participar. Não. Mas, então, segunda-feira, Hora da Macaca, às 18 horas, em virtude do jogo do Guarani. A transmissão começa às 19, então a gente vai fazer a Hora da Macaca um pouquinho mais cedo. Valeu, um grande abraço. Muito obrigado, bom final de semana, viu, mano? Valeu, obrigado por ter me quebrado a minha na quarta-feira aí. Tamo junto e misturado, hein? Sempre um prazer estar aqui nos canais Futebol Interior. Eu adoro fazer jogos aqui nos canais Futebol Interior e sempre que chamado estarei a postos. Um abraço pra todo mundo, bom final de semana e até mais. Valeu, tá aí o Marcelo, narrou Ponte 2, Internacional de Limeira também 2. Rapidamente aqui para fechar a jornada esportiva, hein? Campeonato Paulista, vamos lá, segunda rodada. São Paulo e Ituano, amanhã 4 da tarde, com a equipe do Célio Campos, com o Jorge Domingues e toda a rapaziada. Às 8h30 da noite, tem Novo Horizontino e Mirassol. Cadê o jogo do Corinthians aqui, rapaz? É segunda? Então na minha escala aqui tá errado. O jogo do Corinthians é na segunda, rapaz. Então, viu, Filipão, vamos ficar meio esperto aqui. O jogo do Corinthians é na segunda, tá? Então amanhã, 4 da tarde, tem São Paulo e Ituano. E depois, às 8h30 da noite, Novo Horizontino e Mirassol. Esses os jogos de amanhã. São Bernardo e Palmeiras empataram 1-1. Edson Carlos transmitiu aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. A Ferroviária venceu o Água Santa por 1-0. O Bruno Mezenga fez o gol a 15 do segundo tempo. Santo André e Corinthians jogam na segunda às 18h30, Red Bull e Guarani também na segunda, só que esse jogo é às 8 horas da noite. Mais cedo o Santos perdeu para o Botafogo 1-0, Jarbas Duarte transmitiu nos canais Futebol Interior e Ponte Preta 2, Internacional de Limeira 2, Fecim, 17 minutos do primeiro tempo 1-0 Ponte, Ronaldo de pênalti 44 do primeiro tempo 1-1, Xandão
cabeça, 9 do segundo tempo, 2-1 para Inter. E o Luca, 44 do segundo tempo, também de cabeça, empatou o jogo. Grupo A, São Bernardo líder, 4 pontos. Ferroviária, segundo, 4 pontos. São Paulo, 0. Novo Horizontino, 0 ponto. Nenhum ponto para São Paulo e Novo Horizontino. Detalhe que o Novo Horizontino já jogou 2 jogos e não tem nenhum ponto. O São Paulo, 1 jogo apenas. Grupo B, Palmeiras. Aliás, o Palmeiras, por enquanto, é o líder no geral, né? Mas também é o único time que tem 3 jogos. Palmeiras, 7 pontos. Botafogo, vice-líder, 4. O Mirassol tem 3 e o Ituano também tem 3. O Grupo C, Guarani, líder, 3 pontos. Internacional de Limeira, segundo colocado, com 2. A Inter. O Corinthians é o terceiro com 1. E o Água Santa é o último colocado, nenhum ponto. Ó, nesse momento a Ponte não está entre os 2 últimos, mesmo que acabe a rodada, tá? Os 2 últimos são Água Santa e Novo Horizontino. Novo Horizontino que, aliás, é adversário da Ponte Preta. Eles não têm nenhum ponto em 2 jogos. O Santo André, no grupo D, é o líder com 1 ponto. O Santos, olha só, o Santos, apesar de ter perdido hoje, ainda é o segundo, o Santos. Né, que ele tem 1 ponto, só que ele tem menos 1 de saldo. A Ponte tem menos 3 de saldo. A Ponte é a terceira com 1 ponto. O Bragantino não tem nenhum ponto ganho na competição. Por enquanto, né, com zerado o Red Bull Bragantino, só que só tem um jogo, o Bragantino, diferente do Água Santa e também do Novo Horizontino, que não tem pontos, né, não marcaram nada até agora, né, mas são 2 jogos até aqui na competição. Então é isso, viu, gente? Então vamos refazer nossa escala aqui, viu, Felipe? Então amanhã, 4 da tarde, mais cedo, né? Tem Série A2 do campeonato, Série A3 do Campeonato Paulista. A bola vai rolar para Marília e Capivariano. Série A3 do Campeonato Paulista, amanhã às 10 horas da manhã. Capivariano e Marília, com a Marília FM. O Ribeiro vai narrar o jogo com toda a sua equipe. Amanhã às 10, Matonense e São Bernardo, Capivariano e Marília. Os jogos das 10, às 18, Bandeirante e Votuporonguense. Não, esse jogo é dia 30. Não, peraí, velho. Tá certo, dia 30 é amanhã. Deixa eu voltar aqui. O Marcelo, você não me ajudou não, viu, cara? Dia 30 é amanhã. Então o jogo do Corinthians é amanhã mesmo, viu? Dia 30. 18h30. O jogo do Corinthians tá certo. Mantém a escala. Guarani é dia 31, tá? Então a escala está mantida. Então vamos lá. Primeiro jogo às 10 da manhã para Marília e Capivariano. Depois às 4 da tarde, São Paulo e Ituano. Às 18h30. Falei, pô, será que eu tô maluco? Santo André e Corinthians, 18h30 com Jarbas Duarte. E às 8h30 da noite tem o jogo do Novo Horizontino contra o Mirassol com a Amizade FM de Novo Horizonte. Na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Guarani, 8 horas da noite nos canais Futebol Interior. Lembrando que na segunda-feira vamos fazer a Hora da Macaca a partir das 18 horas, uma Hora da Macaca bem curtinha, até 18h50, para que a gente possa colocar a transmissão do jogo do Guarani às 7 horas da noite aqui nos canais Futebol Interior. Bom, fechando por aqui a jornada esportiva. Ponte Preta empatou com a Internacional de Limeira pelo placar de 2-2. Para Bet Champs, vem jogar da Bet Champs. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Pizza do Dadá, peça pelo delivery 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Marcelo Corsato transmitiu, Anderson Grigoleto reportou e o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo. Rapidamente aqui, Copa do Nordeste, segunda rodada, 1-1, Globo e Floresta. Terminou há pouco. Taça Guanabara, Vasco e Boa Vista vão empatando em 0-0. Mato Grossense, primeira fase, terceira rodada, Luverdense e Cuiabá, 1-1, intervalo do jogo. Paranaense, Atlético Paranaense, São Joséense, vão empatando em 0-0. Esse jogo começou às 8, também tá no finalzinho aqui do jogo, né? E o Azuris perdeu para o Londrina pelo placar de 1-0. O João Paulo marcou a 34 do segundo tempo. Os jogos que estão terminando nessa noite de sábado. Lembrando que Vasco e Boa Vista placar
do segundo tempo, 0-0. Tudo isso você acompanha no Placar ao Vivo Futebol Interior. Agradecendo a você que ficou com a gente nos canais de áudio, também no Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal. São 2 canais do YouTube para você escolher, Futebol Interior e Futebol FI. Colocou o Futebol Interior, vai sair o canal do Futebol Interior. Em nome de todos, de Claudinei Corsi, que é o nosso diretor comercial, em nome do Elcio Paiola, o diretor executivo, e do doutor Arthur Eugênio Matias, o nosso diretorzão geral, presidente da Abrace, eu agradeço você, torcedor de futebol. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um grande abraço, um ótimo final de semana, se cuida e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.